duas escolhas que eu coloco em xeque. Edson será o titular na zaga. Tomás Kaique vai para o banco. O técnico está arriscando, mas de qualquer maneira, sorte para o Edson. E na frente, ele escolhe Polvidiero para começar a partida ao lado do Eliel. Eu não faria essas escolhas. Espero que o técnico Pintado tenha sorte e a Ponte também, Boles. Já tem bola rolando, 18 horas no Frasqueirão em Natal. ABC e Ponte Preta e ABC no futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Chicken Supreme Seara. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. A aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Estamos também com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está chegando agora na transmissão deste jogo, deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Repito, jogo na íntegra, ABC e Ponte Preta. E é claro que Roger Williams está atento no brinco assim que a bola voltar a rolar. Acontecendo algo de relevante, de importante no jogo do Mugrão. Intervalo, 1 para o Guarani, 1 para o Novo Horizontino. Ele vai informar no ar da Rádio Bandeirantes. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Deixa eu pegar o destaque do Edu Pinheiro antes do Vladimir Catarino. Alô, Edu Pinheiro, seu destaque. Boa tarde, Edu. Grande abraço, Boles. Olha, no Brasileirão, nos acréscimos, Flamengo 1, Flamengo 1, Bahia 0. Nos acréscimos, Fortaleza e Grêmio 1-1, Fortaleza vencia, o Grêmio empatou. Na Série B, acabou Juventude 1, Criciúma 0, intervalo em Itu, Ituano e Botafogo 1-1 e no brinco intervalo, Roger Williams na rua aqui, por enquanto, Guarani 1, Novo Horizontino também 1, Boles. 17h54, horário oficial de Brasília e a partir de agora, chegou a hora de definirmos a ficha técnica do jogo na Bandeirantes, na voz de Vladimir Catarino. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta A Ponte Preta vem para o campo em busca da reabilitação, em busca da vitória, né? Já são 4 partidas sem vencer. Macaca escalada pelo técnico Pintado, com Kaique França é o goleiro 12. Luiz Felipe de volta ao time após cumprir suspensão automática, tem a 14. Dupla de zaga com 4 para Matheus Silva, 3 Edson, 15 Arthur. Meio campo com Felipinho, meia dúzia. Leonaldi 5, Souza 18, Elvis, capitão do time, volta ao time titular, tem a 10. E no ataque, Polvidiero 22, Eliel 9. Ponte Preta em campo com Kaique França 12, Luiz Felipe 14, Matheus Silva 4, Edson 3, Arthur 15, Felipinho meia dúzia, Leonaldi 5, Souza 18, Elvis, capitão do time 10, Polvidiero 22, Eliel 9. No banco, Pintado vai ter à disposição Luan 30, Mailton 7, Amaral 8, Tomás Kaique 13, Paulo Baia 16, Gabriel Santiago 17, Lucas Natan 20, Thales 21, o Everton 23, Ramon Carvalho 40 e Igor Torres 77. ABC Clube do Povo, campeão das multidões. Campeão das multidões, mas que tá mal no campeonato lá na lanterna da competição. Escala o técnico Agel Fux, o ABC, com Michael, goleiro 1, Alemão 51, Fabrício 44, Abraão 14, Gedeilson 2, Ramon 20, Natan Melo 30, Matheus Anjo 7, Andrei 15, o Alisson 11, Maicon Douglas 75. Repeteco do time de Natal com Michael 1, Alemão 51, Fabrício 44, Abraão 14, Gedeilson 2, Ramon 20, Natan Melo 30, Matheus Anjo 7, Andrei 15, o Alisson 11, Maicon Douglas 75. No banco, Agel Fux coloca 9 jogadores. Matheus Refundini 90, Daniel 5, Tony Anderson 10, Alex Silva 22, Anderson Cordeiro 26, Jonathan 27, Agostinho Rodrigues 33, Evandro 97 e Paulo Sérgio 9. Arbitragem do jogo.
O árbitro é capixaba. Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. Assistente 1, Márcio Gleidson. O 2, Douglas Pagung. No VAR, Vinícius Gomes do Amaral. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Amigos da Bandeirantes, eu estou muito curioso para ver esse time em campo. É um time modificado. Vem Leonaldi de começo de novo ao lado do Felipinho. Uma formação que vai ter Souza e Elvis ao mesmo tempo. Ele retorna para o time titular o Polvidiero e mantém o Eliel. Na zaga promove a entrada do Edson. São muitas mudanças e que sejam para melhor. A gente vai torcer para que funcione. Tomara que funcione. Tá com cara de 2 linhas de 4 e Elvis e Eliel na frente. Mas vamos ver na prática como é que será o comportamento tático do time. Mas o mais importante é o espírito de luta, a mobilização e a intensidade. Apesar do péssimo momento do ABC, eu não acredito em facilidade. Vai ser um jogo muito intenso que a Ponte vai, sem dúvida nenhuma, Leandro Boles, que conseguir uma grande superação nesta partida, é claro, com a sua ótima narração. Boles. Muito obrigado, CH é o comentarista desta grande jornada esportiva. ABC de Natal e Ponte Preta na íntegra para você. A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É a reta decisiva. O ABC de Natal joga as últimas cartadas nesta competição. Tem apenas 16 pontos, uma campanha péssima, ruim. O ABC que voltou o ano passado ao conquistar o acesso, mas neste ano caminhando a passos largos para voltar à Série C. Tem apenas 2 vitórias, vem de 3 derrotas seguidas. E a Macaca ocupando nesse momento a 15ª colocação com 33, tem 7 vitórias. É o duelo dos piores ataques da Série B. O ABC tem apenas 17 gols também na Ponte Preta, porém a defesa da Ponte bem melhor do que o ABC. Foram 25 gols sofridos contra 40 do time potiguar, tem a 3ª pior defesa, o ABC de Natal. O árbitro capixaba Davi Lacerda só está esperando o horário, 18 horas a partida programada. A bola vai rolar. A Ponte toda de negra, uniforme número 2, que já foi o uniforme número 1, hoje uniforme preto com a faixa branca, calção preto e meia preta, e do outro lado o ABC todo de branco. Na região da Ponta Negra, um dos pontos turísticos mais conhecidos da região do Nordeste do Brasil, em Natal, uma das mais belas capitais do Brasil. A bola vai rolar. ABC de Natal e Ponte Preta, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Você ligado no microfonaço da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista, no 5º sinal, 18 horas, pode apitar, juizão, 18 horas, vai rolar a bola. É a Série B do Campeonato Brasileiro para você neste sábado, dia 30 de setembro, último dia do mês 9 do ano de 2023. A partir de amanhã, dia 1º de outubro, vamos entrar no último trimestre do ano. Saída com o time do ABC, Maicon Douglas, posicionado no centro do gramado. De um lado, Argel Fux, treinador do ABC, do outro lado, Pintado, treinador da Ponte Preta. Apita o árbitro! Bola rolando a partir de agora, vamos juntos no futebol da Bandeirantes. Com P de bola, P de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão e também através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação. Porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, e hoje tem a Macaca em campo, então arrebenta! Arrebenta, Macaca! Torcedor sofrido na Macaca, mas hoje quer comemorar uma vitória. Ao longo da semana, protestos da galera. Membros e torcidas organizadas estiveram no CT da Ponte para primeiro apoiar e também cobrar, ou primeiro cobrar e depois apoiar o elenco ponte-pretano no decorrer desse jogo. Vladimir traz mais detalhes. Aqui vem embora porque de ataque o time do ABC, lançado o Maicon Douglas pelo setor direito. Nossa senhora! Ele tentou bater com o pé direito, a bola bateu no pé esquerdo e a zaga cortou. O Maicon Douglas, com menos de 1 minuto, 10 letrinhas para você. Lamentável! Não é à toa que o ABC está no último lugar. Vem de novo o time do ABC com Matheus Pinheiro Anjos. Na entrada da grande área, fez o passe
curtinho para Natan Melo. Empurra na direita para Alemão. Prepara o cruzamento. Sai da ponta. Vibra meia para Matheus Anjos. Empurrou para Maicon Douglas. Ele agora sim acerta o cruzamento para a boca do gol. Tira a defesa. Tira parcialmente. Rebote fica para o time do ABC. Gedeilson recolheu, dominou. Ele é destro, mas joga lá pelo setor canhoto. Encara a marcação do Léo Naldi. Parou, prendeu, ele pensou em falta. Recomeçando com Ramon. São os primeiros momentos do jogo. O CH, eu vou te acionar logo no início. Com menos de um minuto o cara deu essa aí. O jogo promete, hein, CH? Promete. Que coisa horrorosa, hein? Ele tomou um toco. Bom, você descreveu com bastante precisão. Que coisa horrorosa. E você também fez um detalhe importante. Não é à toa que o ABC está nessa situação. Um negócio horroroso. Um negócio circense. Ah, não tenha dúvida alguma, mas o ABC se manda. Tem falta para bater o ABC. Falta cometida pelo Léo Naldi lá pelo setor esquerdo. É falta para o time do que atua no Frasqueirão bater, Vladimir. É, o Frasqueirão que, claro, não está com um grande público não, mas o torcedor foi lá para acompanhar, para prestigiar. Tem oportunidade, o ABC vai mandar a bola para a área. 2:40 primeiro tempo, placar de 0-0. Venta bastante nesse momento na cidade de Natal, na região do Frasqueirão. Não é à toa, a brisa do mar. E o Matheus Anjos vem para a cobrança da falta. Autorizado, pé direito na bola, vem por baixo a cobrança. Espalma, Kaique França, olha a sobra, passa por sobre o gol e vai embora. Por muito pouco, o ABC não abre o placar, Vladimir Catarino. Já começa a aparecer o Kaique França. A cobrança de falta do Matheus Anjos, surpreendentemente, foi rasteira. Teve um toquinho no meio do caminho dado exatamente pelo Maicon Douglas. O Kaique França rebateu depois. Na sequência, a defesa fez o corte e escanteio ABC. O Lanterna ABC pressiona a ponte no Frasqueirão. Matheus Anjos na direita, levantou para o boca do gol, tira a defesa, olha a sobra, pega mal na bola na entrada da grande área o Natan. Tem sobra para o ABC, cruzamento fechado para a boca do gol, de cabeça para fora! O Alisson perde uma chance claríssima para abrir o placar do Frasqueirão. Incrível na pressão do ABC, Vladimir. A bola foi cruzada lá da esquerda pelo Maicon Douglas e quem subiu ali, o Alisson, foi quem tocou de cabeça com toda tranquilidade até para escolher onde mandaria a bola. Escolheu, tentou o canto direito do Kaique França. A bola saiu pela linha de fundo, assusta mais uma vez o ABC. 4 minutos de pressão total do ABC. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Você ligado no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto e através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Bola para a ponte, Polvidiero empurrou na ponta, fez o passe curtinho para Souza. Souza recolheu, dominou, enfiou no comando para Eliel. Lançado de cabeça, ajeitou para Elvis. De frente pro gol, tentou bater, foi bloqueado, insistiu no lance, a bola bateu no braço do Elvis no rebote. O árbitro marcou a falta, o jogo está parado, Vladimir. Deu azar o Elvis, né? Hoje volta ao time e volta como capitão. Ele bateu, a bola resvalou na zaga e tocou no seu braço, por isso a bola para o ABC. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Direto no Brincos, já Roger Williams com o segundo tempo de Guarani 1, Novo Horizontino também 1. Ele vai trazer os principais lances que vão ocorrer neste segundo tempo para você. Bola para o time da Macaca, Arthur corta aqui atrás, colocando a bola para fora. A bola explodiu no Maicon Douglas e saiu, é lateral para Macaca bater. Pela esquerda no campo defensivo, vem para a bola Arthur. Arthur solta no comando para Eliel. Eliel tentou de cabeça, chega por trás para fazer o corte, Fabrício. Colocando a bola para fora, cedendo o lateral, é para Macaca bater. De novo com o Arthur, um pouco depois da risca no meio campo. Ele vem para a cobrança do lateral para Macaca, enfiou no comando para Eliel. De novo, corta o zagueiro, agora foi o Abraão. Colocando a bola para fora, cedendo o lateral para Macaca bater. Incrivelmente, no primeiro turno, Ponte e ABC empataram por 0-0. A Ponte jogando em casa não conseguiu derrotar o time potiguar. Bola para Elvis, Elvis para Arthur. Passe curto para Souza, se manda na ponta direita. Luiz Felipe nem chutou, nem cruzou, direto para fora. Da tentativa de lançamento de Souza, é só tiro de meta para o ABC bater. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. ABC para ataque de cabeça, a bola sobra para o Alisson. Foi para a área, Maicon Douglas tentou o cruzamento, explode a bola no Matheus Silva. Volta para o Alisson pelo setor direito para o time do ABC. Empurrou no comando para Matheus Anjos. Vem bem na cobertura, zaga da Macaca. Recuperando com Souza. Pelo setor esquerdo, ele domina, empurra pela meia para Arthur. Arthur dominou, fica preso, encurralado.
encurralado para Souza. Souza se jogando curtinho para Felipinho. Tem a posse de bola dominada, arranca, vem trazendo, vem empurrando a macaca para o campo de ataque. Tá 0-0. Felipinho, passe curto na ponta para Polvidiero. Ele sai da ponta, vem para o meio, tocou mal. Deu de graça o passe pelo meio, foi obrigado a cometer a falta o Léo Naldi. E o árbitro para, marcando a falta no círculo central. É falta para o time do ABC. Vamos ao brinco, começa o segundo tempo, Roger Williams. Bola rolando para o segundo tempo, Guarani 1, Novo Horizontino também 1, as equipes são as mesmas do primeiro tempo, Bolis. Roger Williams atento em tudo que rolar no jogo entre Guarani e Novo Horizontino. Vem de novo para o campo de ataque o time do ABC. Bola na direita, recolheu, dominou o Natan Melo, levou para o fundo, escapou de 2 marcadores, entrada da grande área, bateu cruzado para a boca do gol, entre quarta defesa. Tirou atrás Souza, toca mal para Elvis. Elvis mesmo assim vai atrás da bola e recupera, empurrou no comando para a velocidade de Eliel. No meio do caminho a bola bateu no zagueiro, sobrou para Eliel. Aqui no setor canhoto, ele botou na frente, encara a marcação do alemão, levou para o fundo. Opa! Falta para cima dele. O alemão não perdeu viagem, deu uma cutucada para cima do Eliel. Falta marcada, alemão também conhecido como Ramon. Vladimir Cantarino. Era o Ramon quem estava ali na cobertura, na marcação. O Eliel levou a vantagem na primeira, mas não na segunda, porque foi derrubado. Tem agora a Ponte a oportunidade de mandar a bola para a área. Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Família Sato sempre acompanhando o futebol da Bandeirantes. É falta perigosa para Macaca. Elvis partiu, levantou para a boca do gol, tira a zaga. Rebote, Polvidiero, bateu mal demais. A bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. 8 minutos e meio, placar de 0-0 e o jogo CH. O ABC começa melhor, uma pressão muito grande, a Ponte está desatenta na parte defensiva e a Ponte ofensivamente joga numa espécie de um 4-4-2. Defensivamente também, na frente Elvis e Eliel e a linha de 4 feita por Polvidiero, os 2 volantes, né? Souza por dentro, Felipinho por dentro e aberto do outro lado sem a bola o Léo Naldi. Olha a Ponte. Lançamento do Felipinho pro Léo Naldi, ele não alcança, muito forte, a bola vai direto para fora em lateral pro time do ABC bater pela esquerda no campo defensivo. E você disse antes do jogo, né, o Vlad, em relação ao público, até mesmo o apaixonado torcedor do ABC parece que desistiu, né? Situação bastante complicada, o público não comparece como a gente acompanhou nos primeiros 2 jogos, até a metade do campeonato, o público presente em sempre bom número ao estádio Frasqueirão. O time não rendeu ao longo do campeonato, né, Boris? Você disse aí apenas 2 vitórias na competição, virtual rebaixado. O ABC vai ter que remar novamente no ano que vem para voltar à Série B. Placar de 0-0 é a Macaca em campo, Série B do Campeonato Brasileiro, para você ligado no futebol da Bandeirantes. O ABC tem 16 pontos, com este empate 17. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o Avaí, que tem 31 pontos. Veja só a distância do ABC para o primeiro fora da zona do rebaixamento. 14, vem para o ABC, falta em cima do Ramon, falta dura, vai pintar cartão, o árbitro está procurando o autor da falta. E é cartão amarelo pro Edson, né? Tá amarelado aí o Edson, primeiro cartão amarelo do jogo, e o Edson tá pendurado, então recebe o terceiro, tá suspenso o Edson para a partida da próxima rodada contra o Sport, mais uma vez fora de casa. Se hoje pega o ABC, na próxima rodada tem uma parada duríssima contra o Sport, jogando fora de casa. Primeiro cartão do jogo é falta para o time do ABC bater com 10 minutos deste primeiro tempo, 0-0. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas com imagens da nossa equipe aqui direto do CB Studio Stadium, versão 2024. Falta para o ABC, cruzamento na entrada da grande área, tira lá dentro Arthur. Sobra da bola para Elvis, brigou, foi no corpo do adversário, insistiu no lance. Elvis fica com a sobra, empurrou para Polvidiero, chega rasgando agora sim o alemão. Na sobra apanhou da bola, mas conseguiu consertar, fez o passe para Ramon, curtinho para Matheus Anjos, marcado por 2, jogou no vazio, passe errado. Arthur cochilou no primeiro lance, mas conseguiu consertar. Recupera e sai jogando na quarta zaga para Edson, para Macaca. Edson com o pé direito, levanta a bola na ponta para Luiz Felipe, sobe, escora de cabeça Matheus Anjos, ele volta para Matheus Silva, ajeita, domina, coloca no terreno para Macaca, faz a inversão, pô a bola para Elvis com liberdade, carrega, vem trazendo a Ponte, dominou, limpou, fintou, soltou na ponta para Polvidiero, ele puxa a bola para o pé direito, cruzou, a bola foi desviada na entrada da grande área, o Abraão chega para cortar, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você.
Ponte para ataque, domina Souza, meia esquerda, puxou pro pé direito, dominou, limpou, tentou clarear para bater pro gol. Voltou na entrada da grande área para Felipinho, ninguém bate. Ele solta na ponta para Arthur, devolveu no fundo para Felipinho, bateu cruzado. A bola bateu no zagueiro, insistiu Felipinho no lance, mesmo caído, o alemão fez o corte. Volta para Arthur, Arthur para Felipinho. Felipinho dominou, levantou a cabeça, cruzou para a boca do gol, tira a defesa. Voltou para Polvidiero, tá na área, bateu cruzado, a bola sobrou, chute pro gol. Espalma, Michael. Voltou para Elvis, dominou, cruzou para a boca do gol, rasga de qualquer maneira, Gedeilson. Defesaça do goleiro Michel. Fato é que ele fez uma defesaça, Vladimir. Bela defesa. Se o Kaique França já tinha feito uma defesaça do lado da ponte, agora foi o Michael. O Polvidiero tentou a jogada e ela acabou sobrando para o chute do Leonaldi. Uma pancada, né? Fez uma defesa de handball o goleiro do ABC. Depois, na sequência, afasta a defesa de lá. Eu sigo no giro do placar no Frasqueirão em Natal. Série B, 30ª rodada, agora com 12,5 o primeiro tempo. ABC 0, Ponte também 0 no Brinco Rogério Milhães. Quase 6 do segundo tempo, tiro de meta para bater o Guarani, segue Guarani e Grêmio Novo Horizontino, 0-0, Edu Pinheiro. Oi, Brasileirão encerrado, Flamengo 1, Bahia 0, Fortaleza 1, Grêmio também 1, Série B encerrado, Juventude 1, Criciúma 0. SH, Ponte chega perigosamente por muito pouco, Leonaldi não empata o jogo, aliás, não empata não abre o placar, hein, CH? Foi uma grande oportunidade, só que ele pôs muita força, né? Se ele joga no alto, ele faria o primeiro gol. De qualquer maneira, parece que a Ponte equilibra a partida. Placar de 0-0 para você ligado no futebol da Bandeirantes, aqui passe errado do Abraão, tocou sem olhar para o Fabrício que tem uma passagem pelo futebol de Campinas, atuou pela Macaca, aliás, atuou pelo Guarani, Fabrício atuou pelo Guarani. Devolução mal feita do Abraão pro Fabrício, direto para fora, escanteio de graça para Macaca, Vladimir. E agradece a Ponte Preta porque tem a chance de mandar a bola para a área. Elvis na batida. Matheus Silva e Edson vão para a área, ele é o Creu lá dentro, partiu Elvis, levantou para a boca do gol de cabeça, tira Abraão na primeira trave. Cruzamento fechado, venenoso do Elvis, mais um escanteio para Macaca bater. 13h40. É sempre perigosa a cobrança do Elvis, ele repete agora mais uma vez lá no setor esquerdo. Vem para a cobrança do escanteio na canhota, Elvis partiu para a bola, levantou, fechado, tira o goleiro. Voltou para Elvis, pressão da Ponte, pé direito, cruzou para a boca do gol, tira de novo a zaga do ABC. Ela vai voltar no rebote para a Ponte, Luiz Felipe do meio campo, recua para o goleiro Kaique França. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Lançamento para o colombiano Polvidiero, nem se ele tivesse hélice nas nádegas ele chegaria. Muito forte, a bola direto para fora em tiro de meta para o ABC bater. Futebol da Rádio Bandeirantes para Nova Light. Viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre a economia dos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. No quinto sinal, há pouco, ele tocou, e eu confirmo para você, 18h15 no horário oficial de Brasília. Estamos entrando nesta noite gostosa de sábado, em Campinas, em grande parte da região do estado de São Paulo e, por que não, em Natal. Lateral que o Gedeilson cobra para o time do ABC, corta lá atrás, Matheus Silva, volta para Gedeilson, escora de cabeça no chão para Natan para Gedeilson, volta para Ramon recolhe, domina, fez o passe por dentro, passe errado, Elvis vai brigar, rasga, tira de qualquer maneira, alemão, volta pela meia, Luiz Felipe, escora de cabeça, voltou para Leonaldi, coloca no terreno, recomeça com o Matheus Silva, ele parou, prendeu, ele pensou um pouco depois, da risca no meio campo, tentou a inversão na ponta para o Polvidiero, recolheu, dominou, já tem a marcação do alemão dá o bote, recupera a parte, agora dominado, comandou para Matheus Anjos, para alemão, enfiou no comando para Alisson, vem ABC, Alisson dominou, limpou, fintou para Ramon, boa bola metida na ponta para Andrei, recolhe, prepara o cruzamento, bateu cruzado, Kaique França pegou, segura firme o goleiro da Macaca, não dá rebote, Vladimir Catarino. O cruzamento do Andrei foi fechadinho, né? Eram dois jogadores esperando na área, mas ficou mais tranquila para a defesa do Kaique França. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo tempo e placar de jogo para você. Chegamos a 16 minutos de bola rolando do primeiro tempo.
No tic-tac do tempo de bola, estamos sempre eu confirmo Série B do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada. Já estamos na reta final da Bezona em 2023. No Frasqueirão em Natal, segue Ponte 0, ABC também 0. Brinco de ouro da princesa Roger Williams. 26 graus de temperatura e com a saída do Alan Santos, que se machucou no aquecimento, e a entrada do Valber, o atacante Robinho foi adicionado ao banco de reservas do técnico Humberto Loser. Agora 9:30 do segundo tempo, segue Guarani 1, Grêmio Horizontino também 1, Edu Pinheiro. Ainda a Série B, segundo tempo de Ituano 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão, você ligado em uma só emoção, a emoção do futebol do rádio, com o timaço de Carlos Batista, abraçando a nossa equipe técnica, mais técnica do seu rádio, comando de Gil Kleber, com GR, Gabriel Ribeiro, rei dos palpites, Lucas Pessoas, Danilo Capucci, Gilberto Sufi, direto no brinco, na externa da rádio Bandeirantes, é a equipe técnica da RB Campinas. Lateral para Macaca, bater pela esquerda no campo ofensivo, Arthur vem para a bola. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. São os times de Campinas em ação neste sabadão. No brinco segue 1 para o Guarani, 1 para o Novo Horizontino. Roger Williams acompanha. E em Natal segue Ponte 0, ABC 0. Estamos no primeiro tempo. Vem para a Macaca, dominando a entrada da grande área. Elvisinho colocou na área. Tira a zaga. Gedeilson pede um toque no braço. O ataque da Ponte. O árbitro mandou seguir na sequência. Caiu Elvis. Ele manda seguir também. Mandou seguir o árbitro, a Ponte pediu um pênalti, Vladimir Catarino. Com a veemência que reclamaram os jogadores da Ponte Preta, o árbitro tem que pelo menos ter uma opinião por parte do VAR. No campo ele não marcou. É isso aí, os seus jogadores da Ponte vão dar uma pressionada, o Elvis esperi, cai, até para que o lance seja revisado com calma, e o árbitro vai em direção ao Elvis. O lance foi muito rápido. Quero a opinião do CH em relação a este lance, um possível pênalti a favor da Macaca. A TV ainda não reprisou, o lance está reprisando agora. A chegada forte por trás do jogador do ABC, o camisa 30, Natan Melo, nas costas do Elvis, que infelizmente já está recuperado. E aí, CH? Houve falta no Elvis. Agora, o lance que os jogadores da Ponte estão pedindo pênalti não reprisou. Como você disse, foi muito rápido, mas eu concordo com o Vladimir. O que chama muito a atenção é a maneira veemente que os jogadores de ataque da Ponte reclamaram do lance. Agora, a televisão não mostra, não passa o replay, então fica difícil para saber se houve ou não o pênalti. O jogo já foi reiniciado, inclusive a falta marcada a favor do time do ABC. Chegada do Felipinho, deu uma rasteira por trás para cima do Matheus Anjos. O jogo tá parado, o Matheus Anjos que... Passou? Passou pela Ponte. Vestiu a camisa. E agora sim o lance está sendo reprisado, ó. A bola bate primeiro no corpo do jogador e depois no braço. Tá, com o braço aberto, né? Mas é aquela velha polêmica de sempre, mas o VAR já conferiu e nada marcou. Quase 20 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0 no Frasqueirão, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem falta o ABC para bater. Chicken Supremiciar é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tem falta o ABC para bater. Autorizada a cobrança. Andrei Pé canhoto levantou para a boca do gol. A bola fica viva. Afasta a zaga da Macaca lá dentro. Vem para o contra-ataque a Ponte. Elvis empurrou na direita para velocidade de Luiz Felipe. Ele dispara. Meteu na ponta para Paulo Vigeiro. O goleirão saiu. Tá fora da área. Deu um bico na bola. O Michael ou Maicon. Maicon ou Michael? Michael ou Maicon colocando a bola para fora. Cedendo o lateral para Macaca bater pela esquerda no campo ofensivo. Pintado tá reclamando com o árbitro, né? Tá dizendo exatamente isso pro árbitro. Olha, um lado você marcou a falta, no outro lance em cima do meu jogador você mandou seguir. Bola para Elvis, domina na meia esquerda para Macaca, tentou o passe por dentro para Leonardo, recolheu, dominou para Felipinho, Felipinho abre para Luiz Felipe, todinho no campo de ataque, Macaca 0-0, é a grande oportunidade para a Ponte se reabilitar diante do ABC, mesmo jogando fora de casa. O ABC fazendo uma péssima campanha, são apenas 2 vitórias. Matheus Silva na direita para Luiz Felipe, levantou na entrada da grande área, tira de qualquer maneira Gedeilson, completa pelo meio Natan Melo, ela vai voltar
voltar no rebote, 3-9, só 3-9. Vai voltar no rebote, insiste no lance, a Ponte tenta recuperar, mas quem vem é o time do ABC, com Matheus Anjos, enfiou no comando para Andrei, soltou para Alisson, tá na área, tira a zaga de qualquer maneira da Ponte. Chega bem na cobertura, colocando a bola para fora, Souza cedendo escanteio para ABC. Tocou na bola e sentiu, Vladimir. Ficou caído o Souza, né? Sentindo talvez algo ali, uma pancada, na verdade, no joelho. Pede calma ali ao árbitro, tá parado o jogo pro atendimento ser prestado ao Souza. Você já conhece a rede de assistências da Uesco? São mais de 630. Está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Acesse uescoferramentas.com.br e fique ligado dentro do apito final. Vai rolar mais uma vez a promoção da Uesco. Uesco Ferramentas, que vai dar a você, ouvinte da Bandeirantes, uma furadeira sensacional. Fique ligado dentro do apito final. Mais uma vez a promoção da Uesco Ferramentas. Escanteio para o ABC bater. Andrei vem para a bola, sai lá da esquerda, vem aqui para a direita para fazer a cobrança do escanteio com o pé canhoto. Levantou para a boca do gol, tira a zaga da Ponte na primeira trave. Ela volta no rebote para Macaca. Luiz Felipe tenta ficar com o rebote. Chega primeiro Ramon recolhe, domina, puxa para o pé direito. Tentou no meio, Fabrício desviou de calcanhar. Afasta a Edson, volta para Fabrício, tentou passe, Polvidiero toca na bola, atento para Eliel recolheu, dominou, ficou sem opções do passe, tentou a finta, perdeu a bola, foi bem marcado, a bola volta para Natan soltou na ponta para Andrei para, prende, olha, pensa, observa para o Matheus Anjos, recomeça no campo defensivo o time do ABC, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Metade, 22:30, primeiro tempo. Série B, 30ª rodada, para você ligado no futebol da Bandeirantes. Em Natal, Frasqueirão, ABC 0, Ponte também 0 no Brinco, Roger. Boles, já mexe Eduardo Batista na equipe do Novo Horizontino. Guarani com mais posse de bola no segundo tempo, finalizou mais, 3-2 em finalizações. E teve 4 escanteios nessa segunda etapa, mas segue. Guarani 1, Novo Horizontino também 1, Edu Pinheiro. Ainda a Série B encerrado, Juventude 1, Criciúma 0. Pra você ligado com o timaço de Carlos Batista, vamos ser juntos em mais uma transmissão esportiva. São os times de Campinas em ação pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sanás e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanás, Campinas em primeiro lugar. Levanta a bola para o grande ataque, Abraão tentou o comando para o Alisson, foi desarmado, rebote fica para o time do ABC com o Ramon, pelo meio para o Matheus Anjos, domina entre as linhas, lançou no comando para o Alisson na proteção, Luiz Felipe sai bem do gol para fazer a defesa, Kaique França. Saiu do gol, goleirão da Macaca no limite da sua grande área, já faz a reposição encontrando o Luiz Felipe, tem Leonardo com opção pela direita, Luiz Felipe dá uma fatiada na bola, enfiou no comando para Eliel, muito forte o lançamento, fica de graça nas mãos do goleiro do ABC. E o jogo, CH, quase 24, segue 0-0 no Frasqueirão. A Ponte assentou dentro do campo, ela começou nervosa e agora pelo menos a bola está ficando um pouco mais com a Ponte, ela tocando a bola, passando pelo meio campo. E a Ponte melhorou, mas o jogo ainda está muito equilibrado. Pelo menos aquele nervosismo, aquela falta de atenção do início do jogo, nesse momento não acontece mais por parte da Ponte. A macacada está reunida, acompanhando o futebol da Bandeirantes. É a Ponte em campo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vem Macaca, Leonaldi para Elvis, entre as linhas, meteu na direita para Luiz Felipe. Encara a marcação, tentou o passe em profundidade para Elvis. Chega na marcação para recuperar Ramon. Ramon para Fabrício, Fabrício dentro da grande área para Natan, pressiona a Ponte na saída de bola e rouba. Bola para Felipinho, dominou, girou, caiu, pediu falta, o árbitro mandou seguir. Em cima do lance, manda seguir o árbitro, a bola sobra para Ramon. Ramon para Gedeilson para Natan, Natan para Ramon. Ramon tentou, chegou na alavanca, Felipinho tenta recuperar. A Ponte morde, belisca, cai o jogador do ABC e agora ele marca a falta. Mas não Luizão só tá mostrando, só tá pitando para um lado, hein, Vlad? E também não é muito fã de marcar falta, não, né? A falta, a primeira aconteceu ali, favorável à Ponte Preta, agora ele optou por marcar esta cometida ali pelo Felipinho e também o Luiz Felipe. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Mexida no brinco, a sua informação, Roger Williams. Do Grêmio do Horizontino, saiu Ronaldo para a entrada de Genison. Saída de Douglas Baggio para a entrada de Rômulo. Mexe no ataque o Eduardo Batista. Segue 1 para o Guarani, 1 para o Novo Horizontino, Boles. Guarani jogando em busca de retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Roger Williams acompanha direto no brinco, jogo no segundo tempo.
Olhando aqui os treinadores, a TV tá mostrando toda hora o CH para os mais novos. Eu vi os dois jogarem, Argel e Pintado. Com eles não tinha aquele meio termo. Aquela velha história, né? Atropelamento era com eles. Faltas também, né, CH? Ah, não há dúvida. Especialidade dos dois, violência. Só que o Pintado foi campeão do mundo, né? O Argel colecionou um grande título. O maior jogador em termos de faltas no futebol brasileiro. Dois caras que eu respeito muito, mas quem jogou mais? Pintado. É isso, hoje treinador da Macaca, aliás, chega ao 11º jogo técnico Pintado, até aqui com 2 vitórias, 3 derrotas e 5 empates no comando da Macaca. Domina a ponte com Edson, recolhe, domina, ultrapassa a linha demarcatória, enfiou no comando o Chica Rabon para fazer o corte. A sobra da bola para Maicon Douglas, ele abre pela meia para Natan Melo no campo defensivo para o time do ABC, recuou na fogueira, tira de qualquer maneira Abraão, levanta a bola para o campo de ataque, rebate Edson, deu de graça para bater o Santos, agradece o presente, enfiou na ponta, vem embora o time do ABC para o campo de ataque, o Alisson domina, levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, passa por todo mundo, mas a bola havia saído inclusive. No momento do cruzamento, a bola saiu, depois voltou para o dentro de campo. O árbitro acabou marcando e de forma correta o tiro de meta. Vlad. Fez aquela tradicional parábola, né? A bola passou por fora e depois voltou para dentro do campo, por isso o tiro de meta para a Ponte. Você ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes, 27 minutos, bola para Matheus Silva, abertura na ponta para Léo Naldi, parou, prendeu, olhou, pensou, girou, voltou para Luiz Felipe, tá congestionado por ali, ele recolhe, sai jogando para Edson, Edson faz a inversão, domina para Macaca, Souza agora para Edson, o garoto Edson já amarelado no jogo, pisa na bola, devolve para Souza, Souza tá pedindo pro árbitro parar o jogo porque tem alguém sentindo uma contusão. Não, a bola tá murcha. Eu gostaria de entender como um jogador de futebol percebe que a bola tá murcha. Na batida, Bolas. Na batida você percebe se a bola tá murcha. E como o árbitro nunca checa se de fato a bola tá murcha, ele vai lá, a bola calibrada antes, certo? Sim. Ele vai lá, ele consegue identificar só segurando a bola que a bola tá murcha? Claro. Para com tática, isso. é técnica. O árbitro no curso de arbitragem aprende isso. Ele tem o feeling. Tem o feeling. Entendi. Olha, tá saindo o jogador do ABC ali, não tá voltando. Aqui a TV mostrou que o Maicon Douglas estava voltando, mas ele estava voltando na marcação, porque o ABC tem lateral para bater. Diga, CH! É que, na verdade, na entrada e saída das bolas, as bolas vão trocando, né? Então a bola que está no jogo nem sempre é a que vai até o fim, né? Então uma delas estava murcha. Mas eu concordo com você. Segue o jogo. Muito obrigado. Aliás, eu fico imaginando como era antes. Fico imaginando não. A gente acompanhava antes e não tinha, né? As bolas ao redor do campo. Era uma bola só. A bola saía do estádio para voltar, demorava. Ia na galera, demorava. E o jogo seguia. O jogo seguia, evidentemente, depois que a bola retornasse. Bola para Macaca, lá na esquerda. Luiz Felipe tentou o cruzamento para dentro da área. Tira mal o alemão. Insiste no lance. Elvis ganha de cabeça. Vai sobrar para Macaca. Paul Vidiero tentou. Tira de qualquer maneira a zaga do ABC. Ela volta para Arthur. Arthur recolhe, domina para Ponte pela meia esquerda. Parou, prendeu, olhou, pensou, levanta a cabeça. Ponte lenta nesse momento. Bola recuada para Felipinho. Tem a posse de bola dominada. Recuou para Edson. No círculo central. Fez o passe curtinho para Elvis. Capitão da Macaca. Inverteu da esquerda para a direita para Léo Naldi. Domina pela meia direita, faz o passe aqui na ponta, bom lançamento, bola esticada no peito do Paul Vidiero, dominou, partiu pra finta, tentou escapar, chega alemão, dá o bote, se enrola e a bola sai direto pra fora, escanteio pra Macaca, Vladimir. O Paul Vidiero tava pressionando ali o alemão, que dominou a bola, mas permitiu que ele escapulisse, linha de fundo, escanteio, o Elvis vai cobrar. É gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. É o camisa 12 do seu negócio. Acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Elvis fechadinho, Michael pegou, voltou para Elvis, preparou o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, tira lá dentro o Fabrício, quase o gol olímpico de Elvis, o Michel pegou, tem mais ponte aqui na ponta, Paul Vidiero tentou a finta, chega Fabrício, se enrolou, Paul Vidiero tentou, insistiu no lance, caiu, reclama de um toque dentro da grande área, o árbitro manda seguir. Quase o gol olímpico do Elvis, Vladimir Catarino. Bola venenosa na cobrança de escanteio do Elvis. O Michael foi buscar para fazer a defesa, impedindo o gol olímpico da Ponte. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 30 30 minutos de bola rolando o primeiro tempo.
Aqui perde a bola, Fabrício, puxa Eliel e vai receber cartão. O Fabrício vacilou, dançou na frente de Eliel, o cruel que partiria em direção ao gol. Claro que tinha mais um jogador do ABC, não era o último homem, o Fabrício, mas que vacilo do Fabrício, hein, Vladir? Tinha praticamente a bola dominada, né, Bolis? E acabou permitindo que o Eliel recuperasse, e aí não restou outra alternativa a não ser cometer a falta. E recebe cartão amarelo, Fabrício, 44 do ABC. E eu sigo no giro do placar no Frasqueirão, segue 0 pro ABC, 0 pra Ponte, Roger. Neste momento, o Guarani melhor no jogo, 61% de posse da bola e já teve 6 escanteios no segundo tempo. Há pouco, Bolis, zagueirão tirou a bola em cima da risca na finalização do Derek. Guarani bem melhor, mas segue. Um para o Bugre, um também para o Tigre, Edu Pinheiro. Olha, começa no Morumbi, hein? Bola rolando, São Paulo e Corinthians. Sem falta, Macaca para fazer a cobrança, vem para a bola Souza, capricha aqui da Souza. Zagueiros vão para a área, na bola parada, meia direita, partiu Souza, levantou, cruzou para a boca do gol, a bola ficou viva, Matheus Silva tentou, insistiu, chute bloqueado. Chute do Eliel foi bloqueado pelo zagueirão do ABC. Na sequência do lance, uma dividida forte do Ramon com o jogador da Ponte. O jogador da Ponte levou a pior, o jogo tá parado, Vladimir. Parece ser o Eliel quem tá por ali, né? Tá difícil. É o Luiz Felipe. Luiz Felipe, né? Mas a jogada, não vi maldade no lance, mas um choque forte. Tá reclamando ali de fortes dores na região abdominal. O Luiz Felipe foi atingido ali pelo pé do jogador. Era o Natan Melo quem tava no lance. O jogo tá parado pro atendimento ser prestado. Tá dizendo que tá com dificuldades para respirar o Luiz Felipe. É o Ramon mesmo. O Ramon quem chegou forte por ali. Público. A pegada forte do Ramon, né? Não teve a intenção, como o Vladimir disse, mas a bola pegou no peitoral, ele foi com a sola para tentar dividir, errou a bola, pegou o peito. Mas a Ponte melhora na partida, ela parou de errar passes mais à vontade, o time deu uma sentada. E nesse momento, além de todos os números estatísticos, visualmente dá para perceber que a Ponte está melhor com 32 minutos, melhor que o ABC nesse primeiro tempo, Boris. Público errando no brinco, Roger Williams, a sua informação. 8.134 bugninos, 168.900 a renda. Depender do público daí do jogo que você transmite, Bolis, o Guarani pode assumir a 7ª posição no ranking das torcidas da Série B. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. O jogo segue parado, sendo retirado nesse momento o Luiz Felipe, lateral direito da Macaca. A Ponte que tem uma sequência, portanto, de 2 jogos fora de casa, os 2 no Nordeste. Hoje em Natal e na próxima, não na segunda-feira, dia 2. Só na outra segunda-feira contra o Sport. Ô Vlad, no início do jogo eu passei pelo tema. Como é que foi aí a presença de membros de torcidas organizadas da Ponte no treino da Ponte durante esta semana, hein, Vlad? Um misto de apoio, mas principalmente cobrança, viu, Roger? Aliás, Bolis, o torcedor da Ponte Preta compareceu ao CT para cobrar os jogadores mais empenho nesta reta final de campeonato. Lembrando que 2 jogadores foram liberados nesta semana, o André e também o Gabriel Silva. Quase 34, primeiro tempo, placar de 0-0, vem para a Macaca, pro grande ataque com o Edson, o zagueiro ultrapassa a linha marcatória, tentou passe errado, mais um passe errado, foi o segundo consecutivo do Edson, mas ele intercepta, rebote fica ainda para o time do ABC com Lucas, tentou passe na ponta, não domina o Maicon Douglas, e com isso Souza com o pé direito, recua para o goleiro Kaique França. Tem gol, Edu? Olha, Morumbi, hein? Morumbi, gol do Corinthians. Romero, 2 minutos, São Paulo 0, Corinthians 1. Aqui na área, ABC, Maicon Douglas cruzou para a boca do gol, rasga Matheus Silva de qualquer maneira. Bola colocada para fora, tem lateral na direita para bater o ABC. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo do sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Mexeu. A informação na Bandeirantes. No Grêmio Novo Horizontino saiu Ailon para a entrada de Felipe Marques e no Guarani saiu Matheus Barbosa para a entrada de Gustavo França. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ô, Leandro. Vamos ficar de olho no Souza. Mais uma vez ali, ele alegou estar sentindo uma contusão. O árbitro foi lá, deu uma conferida. Ele disse que não havia necessidade do atendimento médico, mas de fato está sentindo uma contusão ali o Souza. Pois não, CH?
E eu tô de olho na arbitragem, viu? Um árbitro fraco tecnicamente, esse último lance do ABC estava impedido. E o Bandeira nem tchum. Árbitro tecnicamente, tá? Não tô colocando aqui que tá prejudicando A ou B. Deixa o jogo correr à vontade, não marca falta e faltas claras para os dois lados. E esse lance de impedimento, quase gol do ABC, o jogador estava impedido, Boris. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like na transmissão. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado em nosso canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vem para Macaca com o Elvis. Esbarra na forte marcação do ABC do Natan Melo. Faz o recuo para Edson. Edson para Elvis. Elvis abre pela meia para Souza. Souza recolhe e domina na faixa central do campo. Com o pé direito descolou o lançamento, boa bola para Arthur, se a bola não tivesse quicado, ela quicou, ganhou velocidade, foi direto para fora, em tiro de meta pro ABC, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 36,5 primeiro tempo. É a Série B do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada no Frasqueirão em Natal. Segue ABC 0, Ponte também 0 no Brinco, Roger. Neste momento, 30 minutos da etapa final. Segue Guarani e Grêmio Novo Horizontino, 1-1, Edu Pinheiro. Brasileirão encerrado, Flamengo 1, Bahia 0. Na Série B encerrado, Juventude 1, Criciúma 0. Vem para o campo de ataque o time do ABC, tentando lá na ponta Andrei, disputou com o Luiz Felipe, levou para o fundo, prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, tira Matheus Silva, rebote para Leonardo, ajeita, domina para Macaco, sai jogando pelo meio, perigosamente, perdeu a bola, deu de graça para Alemão, Alemão dominou, meteu na ponta para Maicon Douglas, pico na grande área, prepara o cruzamento, a bola bateu nas nádegas do Arthur, sobra espirrada para Felipinho, Felipinho enfiou no comando para Eliel, chega bem Fabrício para fazer o corte, ajeitou por dentro Natan Melo para Ramon, Ramon escapou, limpou, fintou para Matheus Anjos, vai bater para o gol, pé direito, péssima finalização de Matheus Anjos. Leandro. Continua o mesmo Matheus Anjos, CH. Não mudou nada. O Pintado tem que pensar em... Informando... Derek no contragolpe, parte e faz toda a jogada, rola na grande área, recebe com açúcar, bate cruzado, a bola bate na trave e entra, gol! Final de jogo, contra-golpe fulminante do Bugre. Derek, ele não perdoa, ele marca para o Guarani o gol da virada, explodindo o Brinco. Agora, se de virada é o mais gostoso, eu gosto, Bugrão. Derek 2, Grêmio Novo Horizontino 1, Leandro Boli. Tá registrado no futebol da Bandeirantes, Roger Williams. O Guarani vira o jogo, 2 gols de Derek. E meu caríssimo Edu Pinheiro, com esse resultado, o Bugre está de volta ao G4, Edu. Já o Eduzão, aqui domina Felipinho pro time da Ponte, tentou passe pelo meio, bate na zaga, rebate, sobra para Felipinho, Felipinho domina quase 39, bota de novo na frente, fez o passe no comando para Elvis, empurrou na direita para Leonaldi, puxa a bola para canhota, levantou para boca do gol, corta Abraão, a sobra, Souza dominou, ameaçou bater direto, ele prefere proteger, segurar, mas que ele ameaçou bater de primeira, ele ameaçou. Acabou se enrolando com a bola, voltou para Matheus Silva, tentou num 2 da tabela, rasga a zaga do ABC, colocando a bola para fora. A informação é do Pinheiro. Eu dei uma paradinha aqui nesse momento, vamos lá, Roger, no brinco com o Roger Williams, parece que foi pro VAR, viu, o Boris? Vamos lá. É isso, Roger, como é que tá a situação aí? Jogo parado, não reiniciou depois do gol ainda, tem cartão amarelo para um jogador do Guarani, confusão armada, vamos ver a finalização do árbitro da FIFA. Segue daí, Bolis, a gente informa daqui. Roger Williams segue de olho, o Guarani marcou o segundo gol, mas o lance está sendo revisado, domina o time do ABC, a Ponte aperta com Felipinho dentro da grande área para Fabrício, do jeito que a bola veio, ele deu um bico na bola, tirou parcialmente e voltou para Souza, e escorou de cabeça no vazio, mas errado, completamente torto o toque de cabeça do Souza, lateral de graça pro ABC bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja
loja mais próxima. Acesse rochaautopeças.com.br. Chegamos a 40 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0. Vem para a Macaca, Felipinho tentou, parou no lance, reclama de falta, o árbitro manda seguir. Fabrício sai jogando pelo meio, passe errado do Natan Melo. Ela volta de graça para a Macaca no círculo central com Souza. Souza empurrou pela meia para Elvis. Elvis tentou levantar a bola para ninguém. Volta Ramon, dá o bote. Recupera para o time do ABC. Soltou na faixa central do campo para o Matheus Santos. A abertura na ponta para a velocidade do Andrei. Andrei tentou a meia-lua para cima do Edson, que não deixou. Dá o bote o Edson, recuperando a posse de bola. E no lance levou a pior o Andrei, Vladimir. Ele já estava meio que capengando, né? Depois acabou caindo ali o jogador do ABC. Vamos ao brinco, Roger Williams. Edna vê falta do Derek no início da jogada que resultou no gol. Anula o gol do Bugre, segue no brinco 1-1, Leandro Bolis. Anulado, portanto, o gol do Guarani. Segue 1 para o Guarani, 1 para o Novo Horizontino. Roger Williams acompanha para você. Futebol da Rádio Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Eu disse Andrei, mas quem estava na bola era o Maicon Douglas. E é contusão muscular. Não vai dar para ele continuar, não. O médico do ABC já fez sinal ali indicando a substituição. Não vai dar para o Maicon Douglas. O médico do ABC que é bastante parecido com o nosso grande amigo Luiz Penacchione, o grande Peninha. Parece mesmo. Só falta um pouquinho mais de barriga. Pois não, CH? O Pintado tem que voltar com mexida para esse segundo tempo. Não é possível que o Paulo Baia não caiba nesse time aí. Olha a ponte. Macaca pro campo de ataque, lançamento do comando pra Eliel, chega Fabrício, corta, tira, voltou pra Polvidiero, pé direito, a bomba, espalma, Michael! Uma cacetada do Polvidiero na entrada da grande área, obriga o goleiro do ABC a fazer uma grande defesa, chute forte, quente, e o goleirão salvou o Vladimir. Bela defesa feita pelo goleiro do ABC, num chute muito bonito também do time da Ponte Preta, já mudou o ABC, entrou o Anderson Cordeiro, 26, Anderson Cordeiro entrou no lugar do Maicon Douglas. Vem para o programa de ataque, a Macaca de novo, cruzamento para a boca do gol, a bola foi desviada, se sair é escanteio, mas ela saiu pela lateral. Lateral para a Macaca bater, reta final do primeiro tempo no Frasqueirão, segue 0 para o ABC, 0 para a Macaca, 1 para o Guarani, 1 para o Novo Horizontino, são os times de Campinas em ação. E aí o Elvis devolve uma bola curta para o Arthur, chega para fazer corte o Anderson Cordeiro, primeira participação, Elvis briga, tentou recuperar, espirrada, sobra para Matheus Anjos, ajeita, domina para o time do ABC, tentou organizar o time potiguar, ele gira para cima da marcação de Eliel, 3 dedos na bola, com estilo, na categoria, meteu para Fabrício, Fabrício recolhe, domina, coloca no terreno para Gedeilson, ajeita, domina para o time do ABC, um pouco depois da risca no meio campo, tem o Alisson pedindo, cercado, marcador, e volta para Fabrício, 43, primeiro tempo 0-0, Fabrício com o pé canhoto, levanta a bola para o grande ataque, em decisão do Arthur com o Edson, Arthur chega de cabeça para recuar para o goleiro Kaique França. Vamos ao brinco, Roger Williams. Golaço de João Vitor! Golaço de João Vitor! Na cobrança do escanteio, a zaga faz tocar na ponta esquerda. Ele puxa na perna direita. Bate uma bola com o ângulo espetacular. Ela vai morrer no fundo do gol de Jorge Emi. Gol! De perna direita fora da área, mas pela ponta esquerda, fazendo um gol plástico. O Guarani com 2 golaços vai virando o jogo para cima do Novo Horizontino. Para voltar ao G4, explodir o lotado brinco. Guarani 2, Novo Horizontino 1. Leandro Bolis. Tá registrado na voz de Roger Williams, que fica de olho para ver se esse vai ser validado. Agora ali a pouco virou o jogo, mas a Edna anulou, viu falta do Derek e agora o João Vitor marca o segundo gol. Instantes finais do brinco, resultado que vai colocando o Guarani de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E no Frasqueirão nós tivemos
Rapaz, cada lance bizonho, horroroso. A bola ficou viva na área do ABC. Um tentou chutar, o outro furou, o outro tentou tirar de cabeça, mas tirou com os pés. Que coisa horrorosa, hein, Vladimir? Com todo respeito aos jogadores, claro, são profissionais, querem mostrar o seu melhor, né, Boris? Mas tá parecendo uma pelada esse jogo, né? Principalmente o lado do ABC. Além da falta da qualidade técnica, tem também a questão aí do desinteresse. Num bate-rebate, quase a Ponte aproveita. Sanasa e Campinas, juntas há 49 anos, num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas, em primeiríssimo lugar. 45 minutos, tempo regulamentar esgotado. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Alô, meu amigo João Paulo Formaggio. Tá sempre ligado, tá lá com o Gui, com o Titi, com o seu Paulo, com toda a rapaziada. Aliás, hoje na Arena Garamaggio eu brilhei, quase meti um gol de bicicleta, viu, Vladimir Catarino? Se não fosse o quase, seria de bicicleta. O que faltou? Faltou a bola descer um pouquinho, ela subiu. Então, você acertou a bicicleta, não foi no gol. Sim, não, subiu um pouquinho. Parabéns. Mexeu. Opa, mexeu onde? Bruninho sai para a entrada de Regis no Guarani. Matheus Bueno sai para a entrada de Lucas Araújo. O Brinco em festa com a virada do Bugre. Leandro Boles, 39 no segundo tempo. Quase 40 minutos lá no Brinco. No Frasqueirão, 46. Vem a Ponte, cruzamento para a boca do gol. Passa por todo mundo. Insistiu a Macaca na proteção aqui na ponta do Arthur. Arthur tentou recuo, bola curta. Brinca pelo rebate, Felipinho chega rasgando no carrinho. A bola bateu por último no Felipinho. Foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta pro ABC. Mais 4, viu, Boles? Vamos até 50, aliás, não, 49 nesse primeiro tempo. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Fala aí, CH. Quer dizer, então, que você quase fez um gol de bicicleta. Opa, e eu tenho provas, não registradas, mas no visual, né? No testemunhas oculares. Olha a Ponte no lançamento do Paul Vidiero. Chega a zaga para cortar. A Ponte não tá deixando, CH. E você também. É o seguinte, ó, tem que voltar com o Paulo Baia para o segundo tempo, de qualquer maneira. Esse Paul Vidiero, com todo respeito, não joga mais que o Paulo Baia. E o Elvis está mortinho fisicamente em campo. Placar de 0-0, 47 minutos deste primeiro tempo. De olho no lance, a partida fica completa com projetores Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Domina o time do ABC pela direita. Atenção, vem ABC, chega Arthur. Trava bem, colocando a bola para fora. A bola bateu, rebateu. O Arthur tá marcando tiro de meta. Eu tive a impressão de escanteio, viu, Vladir? E o Anderson Cordeiro também, até porque está reclamando bastante ali com a arbitragem, mas apontou ali, vamos ver, né, agora no replay, não foi tiro de meta mesmo, tocou por último no Cordeiro. É isso aí. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Tem mais praticidade, e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Vem embora Léo Naldi no comando para Eliel. Eliel recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, protegeu para Souza. Entrada na grande área, foi bloqueado. Devolveu na ponta para Léo Naldi. Domina para Macaca, limpou o lance, ele bate mal. Foi fominha, Léo Naldi bateu mal pro gol. A bola foi direto para fora. Em tiro de meta pro ABC. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos. Num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiríssimo lugar. 48,5, vamos até 49 no Frasqueirão. 0 para o ABC, 0 para a Macaca. É o Campeonato Brasileiro da Série B. Maicon, goleirão do time do ABC, levanta a bola para o grande ataque. No quadro, a defesa ou a sorte do jogo. Já o Edu Pinheiro vai ressaltar aqui. Paul Vidiero tentou, saiu do gol, Michel. E era isso que eu ia destacar. Em alguns momentos o narrador disse Michael, em outros momentos Maicon, mas... tá valendo, né, Vlad? Tá valendo, tá valendo. Michael, Michael ou Michael, Michael, Michel, tanto faz. Ele tá caído, saiu agora pra fazer o corte, ficou caído ali o goleiro do ABC. Foi numa dividida com o Paul Vidiero. Quando foi lançado, o atacante colombiano foi pra dividir, o goleirão atento, saiu inclusive da grande área pra fazer a intervenção. No momento em que apita o árbitro da Vila Certa do Espírito Santo. Termina o primeiro tempo em Natal. 0 para o ABC, 0 para a Ponte. A bola parou de rolar do Rio Grande do Norte. Edu Pinheiro. Pois não, um destaque seu, meu caro Vladimir Catarino. Jogadores da Ponte agora saindo rapidamente. O Souza tá tudo bem com ele, deve voltar para o segundo tempo, Edu. Olha, é o seguinte, o Fábio Sanches ficou em Campinas, já está em tratamento. Fábio Sanches está jogando o Edson, né?
É o Edson hoje, foi a novidade, né? Aliás, novidade com relação ao Tomás Kaique, que dessa vez está no banco, mas o Fábio Sanches, segundo jogo, que está fora, está entregue ao departamento médico. Atenção, brinco de ouro, Roger Williams, tempo e placar. 43, etapa final de jogo, segue 2 para o Guarani, 1 para o Novo Horizontino de virada e do Pinheiro. Olha, a Ponte joga com Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Edson e Arthur, Felipinho, Leonaldo, Souza e Elvis, Polvidiero colombiano e Eliel, técnico pintado 0-0, Bugre vence 2-1. Olha, vamos por um rápido intervalo na sequência, nas jogadas 18h50. Futebol é com a Bandeirantes. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crispy Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escalhe a nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia em energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha o seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Olha aqui, ABC 0 ponte 0, Roger Williams. Vamos até quanto aí no brinco e o placar? Vamos lá, Vamos Roger. até 50 nesse momento, 47,5. Guarani acaba de meter uma na trave. Tá vencendo o Grêmio Novo Horizontino por 2-1 de virada, Edu. Só para recapitular, como é que foi? O Novo Horizontino fez 1-0, é isso? 1-0, comecinho do jogo, César Martins. Depois o Guarani empatou com o Derek. E a virada num golaço espetacular de João Vitor aos 36. Tem mais quanto de acréscimo aí? Mais 2 minutos e meio.
Vamos lá, olha, lá em Natal, o Kaique França no comecinho, 3 minutos de defesa difícil, uma falta lateral, rasteira, muita gente na frente, no reflexo, Kaique França, e no rebote a zaga da Macaca salva, hein, Bolis? E o Matheus Anjos vem para a cobrança da falta, autorizado, pé direito na bola, vem por baixo a cobrança, espalma, Kaique França, olha a sobra, passa por sobre o gol e vai embora! Por muito pouco, o ABC não abre o placar, Vladimir Catarino. Já começa a aparecer. Essa que salvou vai para escanteio, cobra o escanteio. Aliás, de novo, ABC quase gol de cabeça do Alisson. É isso, Boris? Lance 2 aí, por favor. ABC, cruzamento fechado para a boca do gol de cabeça para fora. O Alisson perde uma chance claríssima para abrir o placar do Frasqueirão. Incrível na pressão do ABC, Vladimir. A bola foi cruzada lá da esquerda. Olha, a melhor chance da Ponte foi há 12 minutos. O Leonaldi ficou pertinho, uma bola espirrada e tal, mais um chutaço, mais uma caça. Sabe aquela defesa de futsal? Vamos lá, Leonaldi, 12 minutos. Voltou para Polvidiero, tá na área, bateu cruzada, a bola sobrou, chute pro gol. Espalma, Michael. Voltou para Elvis, dominou, cruzou para a boca do gol. Rasga de qualquer maneira, Gedeilson. E a 29, o Elvis tentou o gol olímpico. Vai, Elvis. Elvis fechadinho, Michael pegou, voltou para Elvis, preparou o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, tira lá dentro, Fabrício. Quase o gol olímpico de Elvis. E ficou nisso, ABC 0.0 intervalo, tempo e placar do Brinco de Ouro, Roger Williams. 49-30, defesa de Pegorari, apertando o Novo Horizontino na reta final do jogo, segue 2-1 para o Guarani, segundos para terminar e o Guarani voltar ao G4, Edu Pinheiro. Quantos temos ainda de acréscimo? 20 segundos por jogar, a Edna marcou 5 minutos, então vamos a 50, deu mais um, agora vamos a 51. Então eu sigo com você, vamos lá, narra até o final, vamos lá, Roger. Bola pelo meio de campo para a equipe do Novo Horizontino, Joãozinho com a bola, atenção, abre pelo setor direito do campo, William Lepo pega, vem para o campo de ataque, ataca para o gol do placar no segundo tempo, coloca na área, Genison tá por lá, sobe a zaga, Bugrina afasta, volta pelo meio com Regis, ele tenta prender a bola para gastar o tempo, 50 minutos, um por jogar, Lepo saiu com a bola, a bandeira não viu, atenção, rolou pelo meio, Joãozinho virou lá do outro lado, sai da área, Felipe Marques para pegar a bola, empurrou para Marlon, chute pro gol, pegou na defesaça do camisa 1 do Bugre, torcida pede final de jogo, ela deixa o jogo correr, mas ela marcou um a mais, estamos com 50 minutos e 40, pela direita vem o William Lepo, mais uma vez vai pintar mais um levantamento na boca do gol, atenção, vai sobrar para o Novo Horizontino para tentar o empate, a zaga falhou por cima na primeira, da segunda, tira para afastar dali. O Anderson tirou, é contra-golpe para o Guarani, atenção Bruno Mendes, fintou bonito, falta pernas, a bola é espechada pela zaga do Novo Horizontino e colocada para fora, lateral na ponta esquerda, Edna já olha para o cronômetro, vai terminar, apita a arbitragem, avante Bugre, de virada, num jogo dificílimo aqui no Brinco, para 8.134 bugrinos, uma batalha este jogo, o Guarani está de volta ao G4, Edu Pinheiro. Perfeitamente, Roger Williams registrando 2-1, vence o Guarani que volta para o G4, público no Brinco, 8.134, renda 168.900. Oi, CH, vamos aqui para o nosso ABC e Ponte 0-0, queremos ouvi-lo, oi, CH. Foi um primeiro tempo, tecnicamente, que não agradou. A Ponte lutou bastante. Ainda bem que ela conseguiu tomar as rédeas depois de 15 minutos do primeiro tempo. Ela começou muito intranquila. O zagueiro Edson, lado esquerdo da Ponte, apresentando problemas. Luiz Felipe também teve problemas do lado direito. Meio campo, meio que perdidão ali, né? Leonaldi, de novo, não fazendo um bom primeiro tempo. O Polvidiero também eu não gostei do primeiro tempo e o Elvis foi bem na bola parada, o restante ele não participou do jogo. Mas após esse início intranquilo da Ponte, onde o ABC teve 2 chances claríssimas de gol, a Ponte colocou a bola no chão, se tranquilizou e tomou as rédeas da partida, ou, não é, jogou melhor que o ABC, porque se eu falar muitas vezes tomou as rédeas, dá a impressão que a Ponte jogou um futebol maravilhoso. Não jogou.
né? Não jogou. Foi um primeiro tempo onde ela jogou melhor que o ABC, teve mais posse de bola, finalizou 6-4. No primeiro tempo teve mais escanteios a seu favor, não é? E parou efetivamente de receber, né? De cometer erros com passes, não é? Então isso fez com que a Ponte tivesse mais equilíbrio, fosse melhor do que o ABC no primeiro tempo. O que faltou para ter um golzinho da Ponte no primeiro tempo? Ela jogar com 11. Porque, com todo respeito, o Elvis não participa do jogo e, principalmente, esse polvideiro. O Paulo Baia tem que voltar para a segunda etapa, no mínimo. No mínimo, ele tem que voltar com uma alteração. Ou ele volta com o Paulo Baia no lugar do Elvis, ou ele tira o polvideiro. O ideal seria jogar sem os dois na segunda etapa. Vamos ver o que o Pintado vai fazer para o segundo tempo. Agora, em termos gerais, no primeiro tempo, foi um pouco melhor que a equipe do ABC. Edu? Olha, só esse finalzinho que pipocou, por gentileza, se repetir a frase, o CH, por gentileza. Só o a final. Ponte foi melhor, um pouco melhor que o ABC no primeiro tempo, Edu. Olha, encerrado então, Brasileirão, Flamengo 1, Bahia 0. Encerrado, Fortaleza 1, Grêmio também 1. Cuiabá e Fluminense, primeiro tempo 0-0. Morumbi, Corinthians vence 1-0 em São Paulo 0. Corinthians 1, gol do Romero. 9 da noite, Internacional e Atlético Mineiro. Então, na Série B, encerrado, Juventude 1, Criciúma 0. Guarani 2, Novo Horizontino 1. Encerrado, Ituano 1, Botafogo também 1. E aqui 0-0 ABC e Ponte. Então, na classificação, nesse momento, atenção, em primeiro Vitória com 58, em segundo Sport 54, em terceiro Juventude 53, em quarto Guarani 53, em quinto Novo Horizontino com 51, em sexto Criciúma com 48. Olha, a Ponte empatando é 15ª com 34, o Avaí é 16º com 31, Chapecoense primeiro fora da zona com 28, Chapecoense que vai jogar. Tombense tem 26, Londrina 24 e ABC com empate vai a 17, último colocado. Oi, meu caro Vladimir Catarino, situação de momento, já voltaram, será que vai ter alteração? Ainda não, Edu, os dois times ainda não voltaram, por enquanto nenhuma indicação de alteração, nem de ABC, nem de Ponte Preta. Quer dizer que o Edson levou o amarelo, o terceiro, O Edson levou o amarelo. O Edson estava pendurado, não pega o Sport Recife. O jogo vai acontecer na próxima segunda-feira. Além dele, em campo apenas o Elvis está pendurado. O Pintado, o técnico, também está pendurado, Edu. Agora o CH, quem que é? Filipinho, Leonaldi e Souza, né? Hoje a Ponte com um meio de campo de novo diferente, a volta do Elvis, né? Então, ao lado do Elvis, o Filipinho, o Leonaldi e Souza. Quem que é o primeiro volante, quem que é o segundo? Eu percebi o Filipinho um pouquinho mais na frente do Souza. Aliás, o Souza caiu 2 vezes, esboçando o que poderia pegar e sair, mas continuou. Como é que tá esse meio de campo da Ponte, hein, CH? Há uma variação. Ora o Filipinho é primeiro, ora o Souza é primeiro. São os dois volantes ali. O Leonaldi está trabalhando um pouco mais aberto pelo lado direito e o Polvideiro do lado esquerdo. E na frente o Eliel, juntamente com o Elvis lá na frente. E me parece, Vladimir Catarino, que tem jogador da Ponte à beira do gramado para entrar para o segundo tempo. Deve ter mexida. Deve mudar a Ponte Preta. A gente está aguardando aqui para confirmar. Até porque estamos meio que sem... É o 77 que vai entrar. É o Igor Torres, né? Que a gente tá sem sinal aqui embaixo, o pessoal puder nos socorrer. Igor Torres, 77, daqui a pouco entrando, portanto, Edu. Eu tô percebendo do cacoete, tem alguma coisa. Tá explicado, mas tá firme o nosso Vladimir Catarino. Agora, tadinho do Elvis, hein, o CH, pelo amor de Deus, o Elvis tá com uma Porsche, que é brincadeira, hein, cara? É constrangedor. Tá, a gente assistir isso é constrangedor. Eu tenho muito apreço e respeito por ele, mas ele está muito fora de forma, Edu. A gente, claro, sempre com muito respeito e tudo, mas o Elvis, ele engordou mais ainda, gente. Ele engordou mais ainda, mas segue no jogo, olha a lua, hein? Olha a lua. Bonito, hein? 27 graus em Natal, sábado à noite, hein, Edu? Que maravilha. Maravilha, mas gozado, aqui tá mais... Não, lá tá mais um pouquinho mais calor, né? Mas em todo caso, depois o Vladimir vai informar quem que entra na Ponte. Entrou Igor Torres, quem que saiu. Deixa eu informar uma no ABC, Edu. O camisa 27
O Jonathan entrou no lugar do camisa 44, Fabrício. Sai Fabrício, entra o Jonathan. E agora sim vai confirmar a alteração na ponte. O 77, Igor Torres, entrando no lugar do Paul Vidiero. Sai Paul Vidiero, 22, entra Igor Torres, 77. A ponte muda apenas uma vez. Mas o Paulo Baia não entra e o CH fica bravo. Vai começar no segundo tempo. Para o show continuar por enquanto. ABC ponte 0-0. Para o show continuar, vem com ele, o moço de Piracicaba. Leandro Bolis. Tá registrado. Muito obrigado, meu caríssimo Edu Pinheiro. Tudo pronto no Frasqueirão. Apita o árbitro. Saída com a Macaca. Tem bola rolando. Vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. Com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Começa o segundo tempo de 0 para o ABC, 0 para a Ponte Preta. E o Jonathan acabou de entrar, nem na bola tocou e cometeu a falta em cima do Igor Torres, que curiosamente também acabou de entrar, Vladimir Catarino. Nenhum dos dois tocou na bola e a falta foi cometida ali para cima do Igor Torres. O Souza vai cobrar essa falta. Falta para Macaca bater comecinho no segundo tempo. Quem sabe Macaca abre o placar agora. Tem a oportunidade da bola parada. 0-0. Vem para a cobrança Souza. Vai levantar para a boca do gol. Zagueiros vão para a área. Comecinho no segundo tempo. Autorizar a cobrança. Pé direito Souza. Levantou para a boca do gol. Tira a zaga. Voltou para Leonaldo. Pega mascado. Eliel tentou levantar a bola. Jonathan chega de cabeça. Afasta de qualquer maneira. E definitivamente Natan Melo. Era volta no rebote para Leonaldo. Recomeçando com Felipinho. Felipinho recolhe. Domina para Macaca. Ele parou, prendeu, ele pensou do meio campo com o pé canhoto, recuou para o goleiro Kaique França, jogando todo de amarelo, devolve a bola no campo ofensivo, tentou Eliel, Jonathan escora de cabeça, volta aqui na ponta para Anderson Cordeiro, ajeita, domina, entrou no primeiro tempo no lugar do Michael Douglas, recuou para o Alemão com o pé direito, faz o passe aqui atrás para Abraão, para o time do ABC, Abraão para Jonathan para Abraão, pé direito na bola, tenta ligação direta, defesa, ataque, Edson estava sozinho, poderia ter dominado, tentou de cabeça, errou o passe, deu de graça para Matheus Anjos, que recolhe, domina para o time do ABC, abre pela direita para Gedeilson, dominou, tentou a finta, foi seguro, é falta para cima dele. O Gedeilson que jogou todo o primeiro tempo improvisado como lateral esquerdo e agora ele trocou, vai para sua posição de origem na direita e o alemão que jogou na direita tá caindo aqui para a esquerda. Bola do Abraão, recolhe, domina para o time do ABC, levanta a bola para o campo de ataque, rebate Arthur para Macaca. Se estivéssemos no Majestoso, a Ponte nesse momento estaria atacando para o gol da linha do trem. Gol da Fepasa nesta etapa final. Cai Igor Torres, sem clama de falta, o árbitro manda seguir. Lateral já batido pelo time do ABC. Matheus Anjos pela direita, escapou, cruzou o rasteiro para a boca do gol. Chega Matheus Silva para cortar. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças. Sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Comecinho do segundo tempo, você ligado no AM 1170, no FM 85.7 para a região de Campinas, 85.3 para a região de Ribeirão Preto. Estamos também no YouTube com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vitória, Esporte, Juventude e Guarani são os 4 primeiros. Chapecoense, Tombense, Londrina e ABC os 4 últimos. A Ponte nesse momento na 15ª colocação. Elvis, boa bola para Igor Torres, tá na área, vai marcar, cortou, limpou, fintou, rolou pra Eliel, insistiu no lance, Luiz Felipe dentro da grande área, bateu cruzado no canto, passa à direita e vai embora! Pela linha de fundo, a finalização de Luiz Felipe, Vladimir. É uma troca de passes praticamente dentro da área do ABC. Aí o Luiz Felipe foi o último a tocar na bola, mandou pro gol, ninguém tocou nela, ela saiu à direita do gol defendido pelo Michael. Perde uma grande oportunidade a Macaca no comecinho do segundo tempo. Futebol da Rádio Bandeirantes para ti, quem Supreme Seara, você já sabe, é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida, experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado, naturalmente super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Placar de 0-0 para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão. Roger Williams, há pouco, trouxe a vitória do Guarani de virada para cima do Novo Horizontino por 2-1. O Bugre volta ao G4 do Campeonato Brasileiro. Ele volta já dentro do apito final. Aqui bola para o time da Macaca com o Felipinho, ele sai driblando, escapou, limpou, fintou, fez o passe curtinho para Elvis. Elvis no corredor, tentou lançamento para ele, ao corta a defesa. Volta para Felipinho, dominou, encarou a marcação no Ramon. Os dois caem, os dois
dois se levantam, mas quem fica com a bola é Felipinho, mas quem recupera é o Ramon. Sai driblando 1-2 para cima da marcação da Macaca. Fez o passe pelo meio para Matheus Anjos no círculo central, foi pro caminho errado. Chega Edson, dá o bote, o garoto recupera para Arthur, de primeira para Igor Torres. Ufa, alemão. O alemão voltou para sua posição como lateral direito e já chegou atropelando o Vladimir. Chegou com tudo ali para cima do Igor Torres, acertou o atacante da Ponte, que tem falta a cobrar no seu campo de ataque. Você ligado no futebol da Bandeirantes com o timaço de Carlos Batista. Quer saber mais sobre os times de Campinas? Acesse o portal Carlos Batista, sempre com informações dos times de Campinas da dupla campineira, de forma fácil, rádio e fácil para você procurar, achar, encontrar, compartilhar e comentar. Portal carlosbatista.com.br. Vem para o Macaca, lançamento, bola em profundidade, que aponta para Luiz Felipe, encarou a marcação, levou para o fundo, escapou, tentou, dividiu, a bola passou, voltou para Luiz Felipe e recuou para Léo Maldi, prepara o cruzamento, calculou, executou para boca do gol, corta lá dentro da defesa com o Abraão, a sobra da bola fica para o time do ABC com Matheus Anjos de primeira para Alemão, ele dispara, tem uma faixa de areia na Ponta Negra para disparar por time do ABC. Carregou, empurrou pela meia para Matheus Anjos, devolveu na ponta para Alemão, dominou, puxou para o meio esquerdo, devolveu para Matheus Anjos, vem ABC, cruzamento para a boca do gol, passa de uma extremidade a outra. O Anderson Cordeiro, já diria o meu amigo JP, ao lado do professor Lucílio lá em Piracicaba, ele correu de freio de mão puxado, Vladimir Catarina. Correu para não chegar, né? Ele viu que a bola foi muito forte e até tentou, mas não dava para alcançar não. Tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Chegamos a meia dúzia, 6 minutos de bola rolando o segundo tempo. Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada no Frasqueirão em Natal. 0 para o ABC, 0 para a Ponte Preta. Edu Pinheiro. Olha, Morumbi empata o São Paulo. São Paulo 1, Corinthians 1, mas vai pro VAR. Daqui a pouco eu informo. E no brinco terminou. Guarani de virada 2, Novo Horizontino 1, público 8.134. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Comecinho no segundo tempo, 0-0 e a grande chance foi da Macaca, CH. A Ponte parece que volta mais acesa para o segundo tempo, né? Terminou assim, na verdade, no primeiro tempo, mas falta punch, né? Falta um jogador com confiança na frente para poder chutar com mais precisão. Esse cara tá no banco de reservas. O Pintado definitivamente não aprecia o futebol do Paulo Baia. E tá aí jogando mais uma vez o Igor Torres, que ele tenha bastante sorte, mas não concordo com a mexida do Pintado. Bola para o Macaca com o Felipinho, domina, faz o braqueiro para cima na marcação do Ramon, voltou para Arthur, tá pressionado, ele recua para Edson. Edson com o pé direito para Matheus Silva. Edson que substitui Fábio Sanches. Matheus Silva com o pé direito, levanta para o de ataque, tira com o peito o Abraão. A sobra da bola fica para o time do ABC, Matheus Anjos. Domina entre as linhas defensivas da Macaca, tentou a finta, foi desarmado. A sobra da bola para Souza. Souza dominou, houve a falta para cima dele, a Ponte leva vantagem. Luiz Felipe disparou, escapou, limpou, fintou, faz inversão para Elvis. Livre, leve, solto, para a meia esquerda, tem que alguém se apresentar. Elvis domina, puxa a bola, empurra na ponta para a velocidade do Arthur. Arthur curtinho para Igor Torres, ele fecha na área. Igor Torres domina, vem embora a Ponte para o campo de ataque. Elvis de novo, liberdade, levantou, cruzou para Luiz Felipe, que não alcança. Bola direto, bola fora, é tiro de meta pro ABC. Eu gostei daquela faixa atrás do gol defendido pelo Michael nesse segundo tempo, viu, Vladimir Catarino? O que está escrito lá, Boris? ABC Beer. É, boa. Principalmente em segunda parte, né? Sabadão, sempre com moderação. E a Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o timaço da Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br e fique ligado dentro do apito final que vai ter o comando mais uma vez de Edu Pinheiro. Vai rolar a promoção da Uesco, sempre pelo YouTube, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fique ligado dentro do apito final. Você pode ganhar uma furadeira sensacional da Uesco, a marca do profissional. Domina Arthur para Macaca, sai driblando, fez o passe curtinho para Matheus Silva, passadas largas, pé direito na bola, tentou passe no comando, passe errado, chega Abraão, rebate, volta para Ramon. Ramon domina livre, leve solto no círculo central, fez o passe curtinho agora para Natan Melo, carrega a bola pela meia direita para o time do ABC, na passagem soltou para Andrei, Andrei domina com a canhota para Ramon, Ramon dominou, limpou, fintou, segundo terço do campo, inverteu na ponta para Gedeilson, ele é destro, ele puxa a bola para o meio direito, voltou para Matheus Anjos, devolveu para Gedeilson na
na esquerda, bateu cruzado, bateu Silva de cabeça, cortou, voltou para Gedeilson de cabeça, colocou na área, de cabeça também o toque lá dentro, foi do Edson para tirar, insiste o ABC, caiu Anderson Cordeiro, o Cordeiro fez a cama de gato, Vladimir Cantarino. Chegou para cima ali do zagueiro da equipe da Ponte Preta e cometeu a falta, né? Ficou caído, levou a pior o Cordeiro, é falta para a Ponte cobrar ainda no seu campo de defesa. Vamos chegar a 10 minutos, segundo tempo para você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, agora são 19 horas mais 15 minutos no horário oficial de Brasília, tá confirmado o gol do São Paulo, Edu. É Caleri, hein? Toca no Caleri, 39, primeiro tempo empata em São Paulo 1, Corinthians também 1. É o clássico majestoso, acontecendo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e é claro, Edu Pinheiro trazendo todos os detalhes para você. Aqui do Beira, Luiz Felipe para Macaca, ele sai da ponta, vem para mim no círculo central para Felipinho, puxou, limpou, fintou, carrega a bola pelo meio, meteu na esquerda para Elvis, Elvis dominou, pé direito, encostou, pediu, recebeu, linha lateral da grande área, Igor Torres, levou pro fundo, marcação dupla, escapou do primeiro, tentou botar na frente, aí chegou o Abraão, chega bem o zagueirão do time do ABC, recuperando a posse de bola, Cristóvão para Andrei dominou, Arthur dá uma cutucada, tenta recuperar, fez o passe aqui na ponta pro Anderson Cordeiro, tá no mano, para cima da marcação do Luiz Felipe, sai da ponta, vem pra meia, falta por trás, e o Luiz Felipe, claro, vai receber cartão, Vlad. Não teve alternativa o Luiz Felipe a não ser cometer a falta, impedindo a progressão ali do jogador do ABC, e recebe cartão amarelo para o camisa 14 da Ponte Preta, Luiz Felipe tá amarelado. Futebol da Bandeirantes para uma das ervas que tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas, presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadaservas.com.br. Mexendo. Vai! Sai Souza, entra Lucas Natan. Lucas Natan tem a 20, está entrando no lugar do Souza. Mudança na equipe da Ponte Preta. Bola. Em nome de Aroma das Ervas. Faz tempo, CH, que eu não peço uma dica culinária para você, sábado à noite ou domingo na hora do almoço. Qual é a dica, hein, CH? Eu gosto muito do chimichurri, né? Gosto muito, porque eu gosto de fazer churrasco, né, cara? Mas existem outras tantas dicas. A dica que eu dou é Aroma das Ervas. Chimichurri! Calma, Tigrão, calma, Tigrão. Se você quiser fazer uma carne, seja de cordeiro, por exemplo, carne de frango, né, um porquinho ou uma carne né, bovina, sim, você sempre tem que temperar com temperos especiais, de procedência, com alta qualidade, temperos da Aroma das Ervas. Chimichurri! Calma, Tigrão, tá nervoso por quê, Tiger? Calma. Tem chimichurri pra todo mundo. Vem bola pro campo de ataque, é Macaca, já o CH comenta da alteração. Bola na ponta pra Eliel. Eliel tentou a devolução para Igor Torres, e chega de novo o Abraão. O cara tira todas, hein, Vlad? Apesar de 40 gols sofridos pelo ABC, ele chega pra limpar a parada do time do ABC. Se não fosse ele, teria sido uns 80. Felipinho domina para Macaca, parou, prendeu, ele pensou no campo ofensivo, a ponte todinha no campo de defesa do ABC. Matheus Silva abre pela direita para Luiz Felipe, recolheu, dominou, tem o Lucas Natan pedindo. Próprio Matheus Silva abriu, prefere o passe no comando, o Elvis escorou de cabeça, vai brigar Eliel, chega para rasgar Gedeilson, a sobra da bola para Andrei, disparou com a bola dominada, escapou, limpou, fintou, chega Léo Norte na cobertura para recuperar para Macaca. Felipinho abriu na ponta para Arthur, bora Arthur, tem liberdade, hein, Arthur? Mas não é o Arthur, é o Eliel. Ele recolheu, dominou, tem o Arthur. Opa, chegou atrasado o alemão, deu uma cutucada ali pra cima do Eliel. O Elvis vai lá, tá pedindo cartão pro adversário, tá pedindo calma pra ele. A ponte tem falta pra bater. E essa alteração aí é em CH. Tá cansado o Souza, né? Mas o Elvis também tá cansado, ele não tira do jogo. Eu não consigo entender, sinceramente. E o Abraão tá marcando bem, né? Toda hora recupera, mas tá marcando quem? O Igor Torres, o Eliel, o Elvis. Mas principalmente o Elvis e principalmente o Igor Torres. Aí até eu, né? Desse jeito ele vai ser eleito o craque do jogo. Pois não. Saiu o Matheus Anjos para a entrada do Tony Anderson. Tony Anderson tem a 10, está no lugar do Matheus Anjos. Imaginar que o Guarani tentou a contratação do Tony Anderson antes da Série B, ele preferiu jogar no ABC. Cruzamento para a área do ABC, sai do gol, Maicon. Gol caído o jogador do ABC dentro da grande área, me parece ser o Jonathan. O árbitro vai parar o jogo porque requer cuidados para o jogador do ABC. O jogo está parado nesse momento. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa Campinas em primeiro lugar. Quase 14 minutos e é o Jonathan mesmo, né, Vladimir? Zagueirão do time do ABC. Ele quem tá caído, né? E choque de cabeça tem sempre essa preocupação, né? E essa precaução também, o árbitro para o jogo pro atendimento. Só porque eu falei Jonathan, você titubeou por quê?
Não, porque eu fiquei em dúvida se era realmente o Jonathan, mas tá tudo ok, tá lá. 19 horas mais 19 minutos no horário oficial de Brasília. Para você ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Tem gol, Edu? É pra ele, né? Toca no Caleri, que é gol, vira em 46, primeiro tempo de virada. O segundo dele no jogo, Caleri, São Paulo 2, Corinthians 1. A TV mostra agora o replay, foi o seguinte, o Jonathan foi pra bola, ele tirou de cabeça. Daí o Maicon, goleirão do time do ABC, tentou tirar e atingiu a cabeça do Jonathan. Então foi um acidente de trabalho envolvendo dois jogadores do mesmo time. Vamos chegar a 15 minutos de segundo tempo. Você já sabe que na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E de segunda a sexta-feira, na tela da Band Mais TV, os donos da bola, Carlos Batista, com seu timaço de comentaristas, analisam a rodada do Campeonato Brasileiro. As informações de Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Muita opinião, bate-papo, informação para você de segunda a sexta-feira na tela da Band. Além dos quadros do programa que são sucessos, como o personagem do dia e o Na Lata. Fiquei sabendo que o Batição na segunda-feira vai pedalar para cima da lata. Será? Fique ligado de segunda a sexta-feira, meio-dia, os donos da bola na tela da Band Mais TV. Aliás, quando você vai aparecer na tela da Band, hein, Vladimir Catarino, o público pede urgentemente a sua presença. Logo estou na escala e toda vez que eu venho, eu vou muito bem no Na Lata, hein? Luiz Felipe tentou levantamento do outro lado para Eliel, quarta defesa, bola volta para Eliel, o Cruel, empurra para meia para Léo Naldi, bora Macaca, a macacada ouvindo o futebol da Bandeirantes, participando conosco do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, do nosso chat ao vivo, arquibancada virtual. Lucas Natan domina, ajeita para Macaca, limpa o lance, empurra para a esquerda para Elvis. Elvis dominou, limpou para Léo Naldi. Léo Naldi tem liberdade entre as linhas, ele domina, empurra na ponta para Arthur. Arthur calculou, executou o cruzamento. Abraão chega para cortar, rebote para Elvis. Elvis domina para Macaca, pé direito, boa bola para Arthur, tá na área, cruzou para Lucas Natan de bicicleta. Finalização do Igor Torres para fora. Igor Torres, a fase não é boa, você é artilheiro de 0 gols e aí vai tentar dar uma bicicleta dentro da área. Boris? A sua bicicleta foi melhor? Muito melhor. Meu Deus do céu. Muito melhor, viu, CH? Não é perseguição, cara. Dava para dominar e tocar do lado pro Eliel. Isso é uma afronta futebolística para minha paciência. Não dá não, tá louco. E com quase 17 do segundo tempo, a Ponte não consegue fazer um gol em um time que levou em 29 jogos, 29,5 mais 17 do segundo tempo, 40 gols. Segue 0-0, não é à toa que a Ponte ao lado do próprio ABC. Os dois times com o pior ataque desta Série B, com apenas 17 gols marcados. O Michael ainda tenta ajudar o Eliel. Dá de graça a posse de bola para Ponte. Empurra para meia para Igor Torres. Recua para Felipinho. Felipinho soltou pela meia para Léo Naldi. Limpou Elvis. Dispara para o gol. E a bola passa à esquerda e vai embora. Ao dominar, ele deu uma patinada. Mesmo assim, bateu pro gol e a bola passou, Vladir. Acabou patinando, né? O Elvis normalmente acerta quando esse lance, a bola pelo menos vai pro gol. Não foi o que aconteceu. Linha de fundo é tiro de meta ABC. Você ligado no futebol da Bandeirantes Campinas para Nova Light. Viva a intensidade da luz. Projetores potentes, eficientes e brasileiros. Vibre economia nos padrões do esporte. Acesse novalight.com.br. Maicon levanta a bola para o grande ataque, escorou de cabeça Anderson Cordeiro na proteção do Luiz Felipe, sai do gol, Kaique França para fazer a defesa. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o placar de jogo para você. Quase 18 minutos e bola rolando o segundo tempo. No tic-tac do tempo, no embalo desta, eu confirmo o Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada de um total de 38 no Frasqueirão, em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. ABC 0, Ponte Preta também 0, Edu Pinheiro. Morumbi agora intervalo de virada, São Paulo 2, Corinthians 1, 2 gols do Caleri. E no brinco, o César Martins fez 1-0 no Horizontino, o Derek empatou para o Guarani. E o gol da vitória do Bugre foi do João Vitor a 36 segundo tempo. Público 8.134, Guarani 2, Novo Horizontino 1. Ponte vem para ataque, Igor Torres brigou, ganhou do alemão, o alemão não desiste, ele para, prende, olha, pensa, observa, abre os braços, fica sem opções no passe, passou, Léo Naldi, empurrou para Paulo Baia, domina pela meia esquerda para Macaca, vem embora Macaca, Paulo Baia na entrada da canteira, tocou sem olhar para o Igor Torres. Entre quarta defesa do ABC, bola para Ramon, ele bota na frente, Felipinho já tem cartão, Felipinho tocou na bola, voltou para Luiz Felipe, recuperando, passe feito para Matheus Silva, dominando o círculo central para Macaca, recolocou para
Paulo Baia dominou, Lucas tentou Natan, a finta, escapou, limpou, também conhecido como Lucas Natan. É que o Paulo Baia é tão pedido pelo comentarista que acaba dribleando o narrador. Bola na ponta para Luiz Felipe recua para Felipinho. Felipinho soltou pela meia para Leonaldi. Leonaldi dominou, tem o Lucas Natan, o Paulo Baia com opção, mas no banco. Tentou passear para Lucas Natan, de graça para Alemão. Tira de qualquer maneira por time do ABC. Futebol da Rádio Bandeirantes para Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Tentou o Tony Anderson, tira a defesa, volta para Anderson Cordeiro pro time do ABC. Abertura aqui na ponta para o Gedeilson. Ele dominou, parou, prendeu, olhou, pensou para Rabon. Rabon empurrou, devolveu na ponta para Gedeilson. Gedeilson. A bola aqui, como o gramado, ganhou velocidade e foi embora. Todo torto ele chegou na bola, né? Por ser lateral direito de origem, por isso joga com a camisa 2, inclusive, quando ele tentou dominar, a bola escapou. Tiro de meta para o Kaique França bater. E o jogo, CH, vamos chegamos agora a 30 minutos, segundo tempo. Segue 0-0 ABC e Ponte Preta. Cada uma, viu? Então quer dizer que a 20 culpa é minutos, tá? Eu falei o quê? 30? O narrador tá maluco, viu? Talvez seja a bicicleta que você tentou dar e o pneu estava furado hoje pela manhã. O Bolis, o jogo caiu muito de qualidade. Já não tinha qualidade no primeiro tempo, né? Teve até uma disposição, essa coisa toda, mas efetivamente o jogo não agrada e por isso o técnico vai mexer no time. Aleluia! O Elvis vai ser substituído. E quem vem por aí, Vlad? Agora sim, aí, Paulo Baia, 16. O Bolis só antecipou, né? Paulo Baia, 16, entrou no lugar do Elvis. Vai fazer outra alteração também. Agora o Luiz Felipe sai para a entrada do Everton. Entra o Everton, 23, e sai Luiz Felipe, 14. E aí, CH? Agora a chance, a Ponte vai jogar com 11 agora, né? Que com todo respeito ao profissional, pelo amor de Deus, eu tô falando na partida de hoje. Não era a melhor opção, ele tentou, até na bola parada teve um lance no primeiro tempo, quase foi gol olímpico, mas é muito pouco. A Ponte precisa de jogadores que participem do jogo e o Elvis não participa, nem sem a bola, nem com, infelizmente. Como disse o Edu Pinheiro, e eu concordo, ele voltou mais fora de forma do que ele estava, e eu lamento muito. O caso do Igor Torres é a mesma coisa. Para você colocar um atacante para fazer o que ele está fazendo até agora, ele pode fazer o gol da vitória, tá, gente? Eu torço para isso, mas não é a melhor opção. E a culpa não é do jogador, é do treinador que coloca ele para jogar. Tem escanteio, a Ponte. Escanteio para o Macaca bater quase 22. Segundo tempo 0-0, então capricha aqui da Macaca. Paulo Baia, pé direito, colocou na área, a zaga tirou mal. Completa de qualquer maneira ali pelo meio a zaga do ABC. Na verdade, Tony Anderson auxiliando a defesa. O Everton que entrou na Macaca, ao longo desta semana, meu filho, Lucas, 10 anos... acompanha o TikTok, CH, e também Vlad. Ele estava acompanhando o TikTok e apareceu a história do Everton, que está na Ponte. O Everton foi o jogador que um treino da seleção brasileira, ele foi chamado para completar a seleção, o time reserva, jogava no Vasco. Foi lá até Teresópolis, CT da seleção brasileira, da CBF, já eu completo a história, porque desce o ABC, chega o próprio Everton para cortar. E vocês se recordam que ele aplicou uma finta, um drible espetacular para cima do Neymar. E o Neymar ficou bravo e bateu no jogador. É o Everton. Depois ele saiu do Vasco, foi pro Red Bull, Bragantino e chegou na Ponte. Paulo Baia arrisca, bate pro gol, fraquinho para tranquila defesa do Michael ou Maicon, Vladimir Catarina. Michel, foi ele quem fez a defesa com tranquilidade no chute do Paulo Baia. Lembra desse fato, quando o Neymar levou uma caneta? Não me lembrava que era o Everton, mas também me lembro sim desse fato. O TikTok me informou na ocasião. Quase 23, olha a Ponte com Kaique França, o Everton, Matheus Silva, Edson e Arthur, Felipinho, Leonaldi, Lucas Natan, Paulo Baia, Igor Torres e Eliel em campo nesse momento, encarando o Lanterna ABC 0-0. Chicken Supremiciário é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida, experimente o suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Você ligado pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, não esqueça, deixe o seu like para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Somos quase 21 mil inscritos, youtube.com/Rádio Bandeirantes
Campinas. Ative as notificações, o sininho. Assim, sempre que uma transmissão esportiva tiver início, você vai ser notificado em nosso canal. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral para Ponte, bater lá pela esquerda, um pouco antes da risca no meio campo. Vem Arthur para a bola. Até aqui, a Ponte em 2 jogos contra o ABC neste brasileiro não venceu. No primeiro turno, 0-0 no Majestoso. Rasga lá atrás, Jonathan. Levanta a bola para o grande ataque, tentando o Tony Anderson. Corta, bateu Silva, brigou pelo rebate. Léo Naldi tocou na bola, a bola bateu, rebateu e saiu. Lateral para o time do ABC bater. Já batido, bola no comando para Andrei. Andrei recolhe, domina para o time do ABC, encarou a marcação, sai da ponta, vem para meia, girou, fez o passe curtinho na entrada da grande área. Vem o ABC, boa jogada, cruzamento horroroso. Direto pela linha de fundo, é tiro de meta, Vladimir Catarino. O ABC não acerta um cruzamento, né? Até teve liberdade, teve condições ali, mandou a bola para a área. Quem estava no lance era o Natan Melo, mas a bola foi direto para fora. Perigo nenhum, é tiro de meta. Já temos mais de 23 mil visualizações nesta transmissão. Obrigado demais a você ligado pelo YouTube da Rádio Bandeirantes. Faça como a dupla Corsa Belezinha 1, Corsa Belezinha 2. Estão acompanhando a Macaca em campo nesse momento. E quem está caído é o Arthur. Pelo gestual, ele está sentindo câimbras, hein, Vladimir? Ou tá com a mão na coxa ali também, o Arthur, né? Eu pensei que ele estava com a perna esticada, mas não. Ele está com a perna... Ixi, a alteração. Vai ter que mudar. Dá ainda? Dois... tem mais uma perna. A última. Vai para a última alteração aí o técnico Pintado, já que não vai dar mais para o Arthur. Vai sair também com contusão muscular. E um lateral esquerdo, que seria um substituto imediato por o Arthur, também não tem. Não porque tem. O Gabriel Silva saiu. Foi, Não tem ninguém no banco aí com essas características. Tem Mailton. Vai ter que improvisar o Mailton, né? Já conhece a rede de assistências da Uesco? Não! São mais de 630, está em todas as regiões do Brasil. Sempre tem uma Uesco perto de você. Então acesse Uesco, WESCO Ferramentas.com.br. E dentro do apito final vai rolar a promoção da Uesco. Fique ligado, alteração na ponte. Sai o Arthur, entra Mailton. Portanto, última alteração da Macaca, Mailton no lugar do Arthur. E muda também o time do ABC. Tá entrando o camisa 9, que é o Paulo Sérgio, no lugar do Andrei. Pistoleiro, passou pela ponte. É isso, sai o Andrei, 15, entra Paulo Sérgio, 9 no ABC. E tem mais uma, o 5 vai entrar no lugar do 14. O 5 que é o Daniel. Daniel no lugar do Abraão. O Abraão aí. Então sai o Abraão, entra o Daniel. Também queimando as últimas alterações aí o Argel. Vamos lá, CH, e a entrada do Mailton. Em princípio ele vai como lateral esquerdo improvisado, já jogou nesta posição em algumas partidas desta Série B. Agrada você, CH? Não tem outra alteração, né? Não tem o que fazer. Sair um lateral, você tem que colocar alguém que tenha cacuete por ali. O Mailton tinha que ser o cara que está jogando no lugar do Igor Torres, para jogar na segunda linha, mas de qualquer maneira, eu vou repetir, tomara que dê certo. Mas o segundo tempo caiu muito de produção. A Ponte é um pouco melhor que o ABC muda agora com a entrada do Paulo Sérgio, que é sempre muito perigoso. E a Ponte não tem, como você já acabou destacando, não consegue ter a competência de fazer um golzinho nesse fraco time do ABC. O ABC que tem apenas 2 vitórias em 29 jogos, vem de 3 derrotas seguidas e desce para o grande ataque. Ramon prepara o cruzamento, levantou para a boca do gol, corta Matheus Silva, volta ajeitada, a bola, o chute no canto, é gol do ABC! É gol! Acredite se quiser! Gol do ABC! E um belo gol de Ramon, tem a 20 estampada na camisa. No cruzamento que sai da direita, a defesa rebate, a sobra fica para Ramon. Ele ajeita na entrada da grande área e bate firme, forte, rasteiro com o pé direito no cantinho de Kaique França. O goleiro da Ponte se estica todo, mas não consegue alcançar. Um belo gol do ABC, o lanterna ABC. Abre o placar do Frasqueirão. Ramon, 27 minutos de bola rolando. Segundo tempo, tá registrado 1 pro ABC, 0 pra Ponte Preta. E o detalhe do gol, Vladimir Catarino. Ganhou o ABC, né? Que às vezes chega com mais perigo que a Ponte. O cruzamento foi feito, Matheus Silva cortou de forma parcial. Aí o Daniel ajeitou a bola pro Ramon, que bateu forte no cantinho direito do gol defendido pelo Kaique França. O ABC está na frente 1-0, o gol vai para a verificação do VAR, mas está confirmado 1-0 ABC. Gol do ABC, o 18º gol do ABC no Campeonato Brasileiro. Nesse momento a Ponte está perdendo o jogo para o Lanterna e
e volta a ter o pior ataque desta Série B. O ABC está na frente, CH, acredite se quiser. É uma vergonha futebolística, né? Aí, nesse lance, quando o Ramon teve a oportunidade, como teve, bateu pro gol, o Matheus vai ao encontro da bola e vira as costas, não é? Além da falha de posicionamento, o jogo é péssimo, mas a Ponte consegue tomar o gol e ser pior que o ABC. Lamentável, pelas escolhas erradas, pela falta de confiança e pelo péssimo futebol que a Ponte mais uma vez está apresentando. 10 letrinhas até aqui para Macaca, lamentável. O ABC tinha até então 2 vitórias, claro que o jogo não terminou, a Ponte pode até virar, pode ampliar, mas nesse momento, com 30 minutos do segundo tempo, o ABC vai conquistando a 3ª vitória em 30 jogos. 3ª vitória em 30 jogos. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. E vale lembrar que o próximo jogo da Ponte é nada mais, nada menos do que contra o Sport na Ilha do Retiro. O Sport brigando pelo acesso. Vem para a Macaca, cruzamento para a boca do gol. Mailton tentou de cabeça, corta a defesa, escanteio. E o alemão deu uma bronca no árbitro, queria tiro de meta, Vladimir. Queria tiro de meta, mas foi o último a tocar na bola, né? Acabou se entregando, a Ponte tem esse escanteio, parte em busca do gol de empate. E em função da reclamação mais assintosa, cartão pro alemão. Camisa 51 do ABC, procede, Vladir. Procede, está amarelado, 51 alemão. Meia hora, 30 minutos, tem escanteio, a Macaca para bater, a Ponte precisa urgentemente pelo menos empatar o jogo. Tem escanteio para bater, fechadinho, nossa, que cobrança de escanteio foi essa? E foi do Mailton, direto para fora. Na rede pelo lado de fora, mas na rede do lado que ele bateu o escanteio. Péssima cobrança, é tiro de meta para o ABC. O goleiro tá alegando ali que tá sentindo a panturrilha, tudo ok, beleza, agora tá de volta. E a aguinha é santa, aquela água, hein, não, só pode ser benzível, não é possível, né? Porque ele tava sentindo, ele mesmo jogou ali a água na panturrilha e tá saltitando o goleiro Michael Michael, o Michel do time do ABC. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar a 31 minutos, segundo tempo. Série B, 30ª rodada no Frasqueirão em Natal. 1 para o ABC, o Lanterna ABC vence 0 para Macaca e do Pinheiro. Olha, a Ponte é 15ª, congela nos 33 pontos. A sorte que o Avaí ontem tomou empate nos acréscimos. Contra o Sport 2-2, Avaí tem 31, a Ponte 33, Avaí tem 31, depois vem a Chapecoense primeiro na zona com 28, Chapecoense que joga amanhã lá em Goiânia contra o Vila. Encerrado no brinco, em Guarani de virada 2, Novo Horizontino 1, público 8.134. Alô, galera ligada no futebol da Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista, no AM, no FM, também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, PK, alô, Ari, estão ligados, Lê também, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes. Domínio do campo defensivo, o time da Ponte com o Matheus Silva, abertura pela direita, bora, Macaca. O Everton, velocidade, escapa da primeira linha, fez o passe no comando para Igor Torres, aí exagerou. O Igor Torres ainda vai brigar, insistiu no lance, o Bandeirinha tá marcando o tiro de meta. Na proteção do Jonathan, a bola vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta pro ABC. Fala que eu te escuto, CH. Olha, tudo bem, pelas escolhas erradas do treinador, que eu concordo, e a gente tá falando isso desde do início do jogo, mas o comportamento do time não justifica, né? Apesar das escolhas, eu imaginei que a Ponte estaria, nesse momento, mobilizada para ter intensidade, atenção, concentração, o mínimo de organização. Não dá para aceitar esse resultado. Desculpe, mas não dá. Né? Os jogadores não dão resposta dentro do campo. O comportamento do time num jogo tão importante quanto esse não condiz com o tamanho da partida e a necessidade da Ponte de vencer uma partida tão importante como essa. O comportamento do time também deixa muito a desejar, Boris. Vem para o Macaca com o Eliel, boa bola metida na direita para o Everton, levou para o fundo, pegou mal na bola no momento de cruzar. Ele tinha 3 opções na segunda trave e cruzou por baixo. Tira a zaga no ABC.
ABC, que vem bola pro grande ataque com o Alisson. Amarelo. Fez o passe curtinho ali pela meia para Paulo Sérgio, recolheu, dominou, voltou para Tony Anderson, pintou cartão para quem? Pro goleiro, o goleiro Michael da equipe do ABC, fez cera para cobrar o tiro de meta, recebeu o cartão amarelo. Tony Anderson domina livre pela meia esquerda para o Alisson. Alisson balançou, girou, a bola bateu, rebateu e saiu lateral para Macaca bater. Aqui pela direita no campo defensivo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Matheus Silva domina para Macaco no campo defensivo. Ele parou, prendeu, ele pensou, tenta trazer a ponte para o campo de ataque, solta o jogo para Edson. Agora quem está fechado é o ABC, evitando a ação ofensiva da Macaca. Bola do Paulo Baia, fez o passe para Natan, Natan para Edson, Edson voltou para Matheus Silva, tenta pela direita a ponte. O Everton domina no segundo terço do campo, tentou passe para mim, passe errado, recupera o Alisson. O Alisson atrás para Daniel, Daniel para Gedeilson, pé direito na bola, levanta o programa de ataque para Paulo Sérgio, a bola passou por ele, passou pelo Edson, volta para Mailton, vacilou, perdeu a bola, chance no time do ABC, saiu na cara do gol, vem o chute, palma, Kaique França! Na finalização de Anderson Cordeiro, na saída errada da Macaca, Mailton vacilou, o Anderson Cordeiro recuperou, saiu na cara do gol, aí o Kaique França cresceu na frente do atacante e evitou o segundo gol do ABC, incrível, Vladimir! Presentão, né? Que bobeira do Mailton, Anderson Cordeiro na velocidade, saiu cara a cara com o Kaique França, que também cresceu à frente dele, espalmou a bola para fora, linha de fundo, escanteio ABC. E é gol da Nova Light, há 25 anos produzindo soluções luminotécnicas para performance, economia e durabilidade. O camisa 12 do seu negócio, acesse novalight.com.br. Nova Light é do Brasil. Escanteio para o time do ABC bater, vamos chegar a 35, 1-0 para o ABC. Na cobrança o Alisson, autorizado, pé direito na bola, levantou, Kaique França dá um soco na bola de mão trocada. Ela vai voltar no rebote para o time do ABC na disputa do Anderson Cordeiro com o Felipinho. A sobra da bola para Daniel. Daniel ajeita, domina para o time do ABC. Só tem jogador de branco. Ele volta para Ramon, o autor do gol. Ramon tentou a inversão, tocou mal na bola, rebate e o Everton vai correr. O Eliel, sempre esforçado, o garoto Eliel tentou botar na frente, quase atropelou o Argel. E o Bandeirante está dizendo que houve a falta do Jonathan. Atingiu o Eliel antes da bola sair. Foi bem na frente do banco de reservas do time do ABC. Falta marcada e vai pintar cartão. Pinta cartão amarelo ali para o jogador Jonathan da equipe do ABC, camisa 27. Cometeu essa falta mais forte para cima do Eliel. O Eliel não desiste, né, mas rapaz? Eu acho que a bola havia saído. Eu também fiquei com essa impressão, mas acabou dando falta e foi bem próximo ao Bandeirinha, né? E o Argel foi bem demais. Se ele não pula, seria derrubado também. Atenção, é falta para a Macaca bater. 1-0 pro ABC na bola parada. A Ponte busca o gol de empate. A Macacada tá preocupada. Preocupadíssimo o torcedor da Macaca da Ponte Preta. A Ponte tá perdendo pro Lanterna ABC por 1-0. Para você que tá chegando agora, está ligado no AM, no FM, também no YouTube. O ABC está vencendo a Ponte. Vai conquistando a terceira vitória em 30 jogos nesta Série B. É o Lanterna ABC. A Ponte tem falta para bater. Partiu Paulo Baia. Pé direito, levantou na segunda trave. Tira de cabeça lá dentro a zaga do ABC. A sobra fica pro time Potiguar, girou Anderson Cordeiro, fez o passe para a meia, tentou Tony Anderson, perde a bola para Leonaldi, chega firme na bola, no bate, rebate, a bola saiu, lateral para Macaca, bater pela esquerda, Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia, é Seara, tá na cara que é a Seara, encontre no Ica Atacado, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Atrás, bola para o time do ABC, Anderson Cordeiro tentou bater a bola contra as pernas do Mailton, não conseguiu e a bola sai. Lateral é para Macaca bater, mas o jogo vai ser parado porque tem um jogador do ABC caído. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 37 minutos de segundo tempo. Série B, 30ª rodada no Frasqueirão em Natal. ABC 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha, Morumbi, segundo tempo, São Paulo 2, Corinthians 1 e acabou. Flamengo 1, Bahia 0, Fortaleza 1, Grêmio também 1. Rádio Bandeirantes. É o futebol da Rádio Bandeirantes com o Timaço de Carlos Batista, levando a emoção do futebol para você. Tem lateral uma Macaca para bater, vamos entrar na parte final do jogo. 1-0 pro ABC. O Everton vem para a cobrança do lateral, força nos braços, jogou na área para Igor
Igor Torres, tira Jonathan, completa Ramon, autor do gol. Paulo Baia briga pelo rebote, houve a falta para cima dele, levou vantagem, insistiu no lance, a Ponte perde a bola. Paulo Baia insistiu, bateu, rebateu, incrível, a bola não sai daquela região do campo até o Igor Torres chegar e acabar com a festa. Vou fazer a falta e aí, consequentemente, o árbitro vai parar. E foi isso que aconteceu. Quebrou o galho o Igor Torres ali do jogador do ABC, né? Que tava perdido ali, rente à linha de fundo. No máximo ele poderia jogar para fora para escanteio, mas aí o Igor Torres cometeu a falta para cima do camisa 2, o Gedeilson. E já, assim que a bola parar de rolar, vai começar aqui na Bandeirantes o apito final e o comando mais uma vez vai ser dele. Oferecimento de Rocha Autopeças. Aproveite os descontos especiais. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Apito final também um oferecimento de Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil, e Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte, pronto para a partida. Vem ver o jogo, viva a intensidade, Nova Light. Paulo Baia tem a posse de bola dominada para a Ponte, solta o jogo para Edson aqui para o setor direito, tenta o lançamento, Tony Anderson no carrinho, evita o lançamento, coloca a bola para fora, é lateral para Macaca. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo, é tempo de análise, quase 40 minutos, 1 pro ABC, 0 para a Ponte, e o jogo, CH. O jogo continua feio, a Ponte tem mais posse de bola, o ABC está recuado, a Ponte está tentando, mas de qualquer maneira, sem organização, um time muito nervoso, sem confiança, tem chance de empatar porque o ABC é um time muito fraco, mas a Ponte não tem calma, não troca uma sequência de passes, repito, tomara que empate, mas não tem a mínima organização, como já aconteceu no primeiro tempo. A Ponte faz uma péssima partida. Vamos chegar a 40 minutos, segundo tempo, bola para Ponte com o Everton, para Paulo Baia, tenta o cruzamento, gira lá atrás seu Jonathan, a sobra da bola fica para Paulo Sérgio, para o time do ABC, tenta vir por campo de ataque, soltou para a velocidade do Anderson Cordeiro, botou na frente, chega, bateu Silva, desviando, a bola sai em lateral na direita, campo de ataque para o time do ABC. Aroma das Ervas, tem uma linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, é mais praticidade, máximo do sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 40 minutos e meio, o tempo vai passando, 1-0 pro ABC. É o Lanterna que está vencendo a Ponte. Imaginar que no primeiro turno a Ponte não venceu o ABC. E o ABC fica com a bola no campo de ataque e tem escanteio para bater, Vladimir. Ganhou o escanteio, né? Bola brigada lá no meio campo. Tem a chance de mandar a bola para a área ou de prender a bola ainda mais no campo de ataque o time potiguar. Tem escanteio para bater o time do ABC, escanteio para o ABC bater, tá 1-0 para o ABC, a Ponte está perdendo o jogo. Apenas a terceira vitória do time do ABC em toda a competição, em todo o Campeonato Brasileiro da Série B. Tô procurando aqui as outras vitórias do ABC, mas é difícil de encontrar. Atenção, escanteio batido, bola curta, Edson chega para cortar. Ganhou do Avaí por 2-0 fora de casa. Olha, enquanto você procura aí, público de 1.432. O 1.432 pagantes para uma renda de R$ 21.420. Obrigado, este é o Vladimir Catarino. Vem embora para o campo de ataque, o time do ABC dentro da grande área, tentou o giro, Anderson Cordeiro protege a defesa, a bola vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para Macaca bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 1-0 pro ABC, o ABC está derrotando a Macaca. A primeira vitória foi contra o Tombense, neste mesmo Frasqueirão, por 1-0. E depois ganhou do Avaí, a segunda vitória fora de casa. Então está conquistando sua segunda vitória o ABC em casa em toda a competição. Fora de casa, a Ponte apenas 2 vitórias em agora 15 jogos. 42, 1-0 pro ABC. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. Ainda dá tempo de você deixar o like. Deixe o like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que está nos acompanhando, você torcedor da Ponte, você torcedor do ABC, para você que está só acompanhando o jogo, aqui falta dura para cima de Léo Naldi. Falta
marcada pelo árbitro, cometida pelo Tony Anderson. Tem falta para bater a macaca Vladimir. Quem sabe, né? Nessa base do desespero, na base do bumba meu boi, a Ponte vem pro ataque e vai pintar a bola na área. Boles. Tem falta para bater a macaca. Quem sabe agora pelo menos um gol de empate para trazer um ponto para Campinas. Porque nesse momento o resultado é desastroso. Atenção, escanteio que o árbitro não marcou a falta. Falta para a macaca bater na bola parada. A macaca busca o gol de empate. Vem Paulo, paga para a cobrança. Vai ser autorizado pelo árbitro. Os zagueiros vão para a área. Eliel lá dentro também partiu para o Baia. Levantou para a boca do gol. Tira a defesa do ABC. Lucas Natan vai evitar a saída da bola. Não evitou, não. Deixou a bola sair, mas a bola saiu pela lateral. Deixa a bola para o Mailton. Lateral para a macaca para bater. Edson ficou na área. Matheus Silva também na área. Mailton volta a bola, mas o árbitro está dizendo que não vale. Mandou voltar a cobrança. Tá olhando para todo mundo ali. Agora sim autoriza a cobrança do lateral para a macaca. Mailton vem para a cobrança. Força nos braços. Levantou para a boca do gol. Gedeilson afasta de cabeça. Rasga Tony Anderson. Tira mais uma para o time do ABC. A bola vai saindo em lateral para a macaca. Chicken Supreme. Feito 100% com peito de frango. Tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Kaique França levanta a bola para o grande ataque, tira lá atrás Alemão, fica procurando a bola, Paulo Sérgio encontra, deixou para Ramon, passe errado do Paulo Sérgio, Matheus Silva recupera no comando para Igor Torres, tentou o lançamento, tira a defesa, voltou para Matheus Silva, lançou na esquerda para Mailton, vem embora macaca, Mailton levou para o fundo, escanteio, a bola bateu no Alemão, escanteio para macaca, Vladir. E escapando lá na ponta, o Mailton, o Alemão chegou na cobertura, foi o último a tocar na bola, escanteio mais uma vez, vai pintar cruzamento na área. 44 minutos, final de jogo dramático para a macaca. Mailton, espalma Michael. Por muito pouco, Mailton não marcou o gol olímpico no Frasqueirão. O goleiro foi bem demais, deu um passo para trás e evitou o gol do Mailton Vladimir. A primeira cobrança anterior ele mandou direto para fora, agora acertou o gol e levou muito perigo. Grande defesa feita pelo Michael, impedindo um golaço olímpico do Mailton. E agora o jogo vai ser paralisado. Tem um jogador do ABC alega que está sentindo cãibras. É o zagueiro Daniel, na verdade o camisa 30, Natan Melo. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiríssimo lugar. Mais 6. E aí, CH, o que esperar desta reta final? Mais 6 minutos, 1-0 pro ABC, CH. É na hora, no momento, do jeito que Deus quiser, né? Eu vou repetir o que disse há 5 minutos. Não há organização, time nervoso, jogando um péssimo futebol. Tá tentando no abafa. Há tempo para empatar o jogo, mas não que mereça. A Ponte faz um péssimo jogo, Boles. Tá perdendo o jogo por 1-0. Na sequência terá o Sport. Depois 2 jogos fora de casa contra o Ituano e Atlético Goianiense. Matheus Silva escorou de cabeça, virou centroavante. Matheus Silva tira a defesa. E aí dá espaços pro time do ABC. Vira pro grande ataque. Bola enfiada para Paulo Sérgio. Dominou, saiu na cara do gol. Vai marcar, bateu no canto e é gol! É gol, 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 é gol. Do ABC! ABC do povo, campeão. Paulo Sérgio tem a 9 estampada na camisa. Eu acabei de dizer, o Matheus Silva virou centroavante e aí deu um buraco, né? Provocou um buraco no campo defensivo da macaca. Lançamento pro Tony Anderson. Ele viu pelo meio o Paulo Sérgio livre, recolheu, dominou, bateu pro gol. A bola desviou no Felipinho e matou o Kaique França. O ABC amplia e determina mais uma derrota da macaca no Campeonato Brasileiro da Série B. Lei do ex, o pistoleiro Paulo Sérgio amplia 46 segundo tempo, tá registrado. Acredite se quiser, em dose dupla. ABC 2, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol, Vladimir. A cena do Matheus Silva quando perdeu a bola no ataque, levantando as mãos na cabeça e lamentando, é clara do que vive a Ponte Preta nesse momento. Aí no contra-ataque ficou fácil. O Tony Anderson apenas rolou pro Paulo Sérgio, que bateu sem muita força, mas ela tocou no Felipinho, matando o Kaique França. 2-0 ABC. A Ponte consegue a proeza de levar 2 gols do pior ataque. A Ponte também tem o pior ataque, agora de forma, né? Sem ninguém para atrapalhar. Mas o ABC até então tinha o pior ataque ao lado da Ponte, com apenas 17 em 29 jogos.
E agora levando 2 gols, o ABC vai para 17 mais 2, 19 e deixa a Ponte com 17. Terceira vitória do ABC em 30 jogos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Veja só, CH, a proeza da Ponte Preta em Natal. Em 2 partidas, 3 gols tomados contra o Mirassol e 2 contra o ABC. O trabalho do Pintado, lamentavelmente, é um desastre. Desastre na condição dos jogadores, na arrumação do time e nas escolhas que ele tem feito de começo e nas mexidas. Eu lamento falar muito isso, mas já passou da hora da Ponte tomar uma atitude. Eu sou contra esse tipo de coisa, mas não dá mais para sustentar. É uma situação delicadíssima e hoje, seguramente, a Ponte pratica o pior futebol entre as 20 equipes da Série B do Campeonato Brasileiro. Conheça a linha completa de ferramentas elétricas da Uesco, a marca com o melhor custo-benefício do setor. São mais de 130 modelos para você. Acesse uescoferramentas.com.br. Fique ligado, hein? Já tem a promoção da Uesco no apito final, que tem o comando de Edu Pinheiro, que agora informa o gol na rodada de Guedu. Gol do Cuiabá, Cleison, ex-Ponte, Cuiabá 1, Fluminense 0. Aqui vem de novo o time do ABC, bola na entrada da grande área, pintou mais um, Daniel caiu na entrada da grande área, o Atro mandou seguir. Tira de qualquer maneira a zaga da Macaca, bola colocada para fora, é lateral pro ABC. De olho no lance, a partida fica completa com projetores da Nova Light. Potência, economia e alta visibilidade para estádios, arenas e campos. Acesse novalight.com.br. Se não fosse o Edson, o Daniel saía na cara do gol. Tá reclamando ali que foi empurrado, mas acho que não foi para tudo isso, né? Foi proteção, foi limpo no lance. O Edson exagerou ali, o camisa 5 Daniel. Vamos até 51, estamos com 49,5. Já o apito final. O árbitro ainda não autorizou a cobrança. O lance está sendo revisado. Pelo menos na nossa opinião aqui não houve o pênalti. O árbitro está dizendo para esperar um pouquinho. O ABC vai para a cobrança do lateral, lá pela direita, com o alemão. CH, o lance está sendo revisado. Rapidinho, foi pênalti, CH? Eu fiquei na dúvida. Sei não. O árbitro também está na dúvida, assim como o quarto árbitro. Ainda não autorizou, agora autorizou. Cobrança de lateral autorizada pelo time do ABC. Lateral já batido, alemão para Tony Anderson. Recolheu, dominou, protegeu. Ainda ele parou, prendeu, ele pensou e saiu com vale tudo. A bola sai em lateral, é para Macaca bater. Lá pela esquerda no campo defensivo. Sanasa e Campinas juntas há 49 anos num casamento de muito trabalho e muitas conquistas. Sanasa, Campinas em primeiro lugar. Entramos no minuto final. Em um jogo para ser esquecido pelo torcedor da Macaca. A Ponte consegue a proeza de levar 2 gols do Lanterna da ABC e pode pintar mais um. Paulo Sérgio foi lançado, tá na área, dominou, protegeu, vai marcar. Espalma, Kaique França no rebote, tentou de bicicleta. Tony Anderson bateu pra fora. Kaique França evita um vexame ainda maior da Macaca, Vladimir Catarino. É até triste ver o Kaique França, mesmo tendo tantas boas atuações, a Ponte não ajuda, né? Bela defesa e no rebote o Tony Anderson tentou de voleio, mas desperdiçou a chance. Vai terminar o jogo no Frasqueirão, falha Matheus Silva. Tony Anderson tentou, dividiu, foi para dividir com o Felipinho, insistiu no lance, tira a defesa, a bola voltou para o Alisson. O Alisson dominou, invadiu a área e faltou pernas para o Alisson. Não consegue, domina, a bola vai embora pela linha de fundo. Vai terminar no Frasqueirão, o Arthur vai terminar a bola, vai terminar em Natal e acabou! Apita o árbitro, não há tempo para mais nada. A Ponte perde para o Lanterna ABC, que até então apenas 2 vitórias, tinha 2 vitórias em 29 jogos. Chega só a sua terceira vitória, chega a 19 pontos e mesmo com essa vitória fica distante do primeiro time da zona do rebaixamento. E em contrapartida, coloca a Macaca em uma situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B. 0 para a Ponte, 2 para o ABC. A Ponte é derrotada no Frasqueirão para o Lanterna em 6 pontos disputados. Apenas 1 pontinho somado. Faz a festa os seus jogadores do ABC. Mesmo diante desta posição e situação delicada na competição na tabela de classificação, a Ponte perde mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Fique ligado para você aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos repercutir isso e muito mais dentro do apito final. Vem chegando Edu Pinheiro e ele vai comandar o apito final aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Bom, meu caro Vladimir Catarino, pela manhã, quando eu abri o Correio Popular, lendo aqui a coluna da Ponte, tem aqui, olha, uma cobrança que ultrapassa 3 milhões de reais, movida por uma empresa de arquitetura que teria feito o projeto da futura construção do Jardim Olinda. Isso foi administrações passadas. 3 milhões, é a Odebrecht. Odebrecht cobra da Ponte mais de 3 milhões. Você tem aqui uma dívida, um ex-presidente, que é o Carnieri, que ele quer a penhora do Majestoso. A penhora do Majestoso, luta na justiça para penhorar o Majestoso. Ações trabalhistas, 40 milhões. Ações cíveis, 130 milhões. Tem a trabalhista e tem a cível. Cíveis são fornecedores, que ficou devendo 130 milhões. Apareceu uma dívida da Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Alguém sabe o que é CNRD? Câmara Nacional de Resolução de Disputas, da CBF. É o órgão da CBF que cobra 12 milhões da Ponte. Eu conversei com o conselheiro da Ponte hoje, vou preservar o nome. A Ponte está apurando, o conselho está apurando, ninguém sabe direito o que vem a ser isso. A Ponte foi alertada só dessa dívida. Dívidas fiscais, 100 milhões. 100 milhões. 2 advogados e mais um fisioterapeuta recentemente entraram querendo 500 mil reais na justiça. 2 advogados que trabalhavam na Ponte e mais um fisioterapeuta. Então é isso aí, a Ponte é o reflexo daquilo que ela é, não só da sua parte da dívida, mas como ela é administrada. Existe divergência entre alas do Carnielli, do Herbelim, do Vanderlei Pereira. Existe uma divisão enorme entre torcidas. Amigos meus, por exemplo, contra o Mirassol, que a Ponte perdeu de 3-0, eu recebi várias mensagens.
A Ponte tomando de 3, alguns torcedores insatisfeitos, evidentemente, quiseram se manifestar contra a atual diretoria e alguns torcedores de uma outra torcida da Ponte querendo agredir, não aceitando que se manifeste contra a atual diretoria. Eles acham que está tudo certo, está tudo certo. Muito bem, essas e outras aí que acontecem na vida da Ponte, que realmente é lamentável. E tem um detalhe, gente, a Ponte, ela na classificação aqui, ela está hoje, ela congela, não, ela fica aqui na 15ª com 33. O Avaí está com 31. A sorte que a Ponte teve que ontem o Sport empatou nos acréscimos lá em Floripa, 2-2. Então ficou isso aí, 33 pontos, 31 em Avaí e o primeiro na zona é o Chapecoense. Chapecoense tem 28. Chapecoense vai jogar amanhã em Goiânia com o Vila Nova. A Ponte tem que torcer pro Vila, Chapecoense não pontuar. E não bastasse isso, na próxima rodada, a Chapecoense recebe o ABC. O ABC. O Avaí joga em Ribeirão com o Botafogo. Avaí joga em Ribeirão com o Botafogo. E a Ponte vai fechar a rodada. A Ponte só vai jogar na segunda-feira. Todo mundo vai jogar sábado, domingo e na segundona, Sport e Ponte. A Ponte corre já o risco de, em Recife, quando entrar, já estar na zona de rebaixamento. E segue o jogo. Oi, Catarino, um destaque seu, por favor, ABC 2-0. É um jogo onde a Ponte esperava e todo mundo esperava a vitória, né, o Edu, para dar uma respirada na tabela de classificação. Não foi o que aconteceu, pelo contrário, a Ponte sai em situação ainda mais desesperadora. Como você disse, volta a campo na próxima segunda-feira, né, ou na outra segunda-feira, dia 9, pega o Sport, depois serão 2 jogos em sequência em casa contra o Atlético Goianiense e Ituano. Para a partida contra o Sport, quem recebeu o 3º cartão amarelo é o Edson. Espera-se que o Fábio Sanches possa voltar, mas eu acredito sinceramente que teremos mais saídas, teremos mudanças aí e até mesmo pode ser na comissão técnica com relação à Ponte para a partida contra a equipe do Sport. A gente vai acompanhar tudo, aguardar como vai ser a semana bastante turbulenta da Ponte Preta depois dessa derrota para o ABC. Edu. Tá bom, espero você daqui a pouco do craque do jogo, tá bom, Catarino? Até já. Bom, é o seguinte, ABC 2-0, os gols do Ramon a 28 e também do Paulo Sérgio ex-Ponte, marcando aos 46. Kaique França ainda pegou uma bela bola do Paulo Sérgio a 50 minutos. Olha, gente, no jogo todo, teve um lance do Leonaldi a 12 do primeiro tempo, que ele ficou cara a cara, uma cacetada, o goleiro pegou, tá muito próximo ao goleiro, aquela defesa de futsal. O Elvis tentou um gol olímpico, o próprio Mailton também tentou um gol olímpico agora a 44 segundo tempo. E mais nada, não me lembro de mais nada ter anotado aqui que a Ponte tivesse feito, chutado, tivesse, enfim, criado uma situação muito complicada. Vamos lá, CH, queremos ouvi-lo, hein? A Ponte entrou com o Elvis hoje, ele foi até 20 do segundo tempo, meio de campo alterado mais uma vez, Filipinho, Leonaldi, Souza e Elvis. Esse foi o meio de campo, né? Entrou com o colombiano Paul Vitiero, saiu no intervalo, entrou Igor Torres, essas e outras aí, 2-0 ABC, CH. Edu, seguramente a Ponte pratica o pior futebol de toda a Série B. Eu lamento muito dizer isso, mas se alguma coisa diferente não acontecer, a Ponte não ganha uma partida sequer até o final do campeonato. Mais uma semana cheia e o Pintado apresenta esse trabalho. Um trabalho de escolhas equivocadas. Eu não gostei do Edson, eu não gostei do Leonaldi, eu não gostei do Elvis, eu não gostei da Ponte. Esse polvideiro não disse a que veio. Então, para começar o comentário, ele fez pelo menos 4 escolhas de começo de maneira equivocada. Eu estou falando do Pintado. E não me venham dizer que eu estou querendo fazer comentário para derrubar treinador. O que derruba treinador é o trabalho não desenvolvido. E não é possível que as pessoas não enxerguem isso. Tudo bem que a Ponte é um time fraco. E eu já sei disso há muito tempo. Muito tempo. Mas precisa competir, né? Precisa se esforçar. Então, em primeiro lugar, o técnico não consegue mobilizar mentalmente esses jogadores que eles precisam, no mínimo, se esforçar. Ou o técnico não consegue controlar mentalmente esses jogadores, dar confiança,
ter atitudes coerentes nas escolhas, isso não está acontecendo. E eu falo isso sempre com todo respeito. Eu estou comentando o trabalho, não a pessoa física. É a pessoa jurídica, é o treinador de futebol. Não é o ex-jogador. Não está dando certo, não está funcionando. A Ponte já jogou mais do que está jogando nesse momento. Mas nem de longe esse time joga mais ou igual ao time do Felipe Moreira. O time do Felipe Moreira tinha pelo menos uma organização. O time do Pintado, desculpa, é uma grande confusão. E o jogo de hoje mostrou isso. Nas escolhas, não é possível, por exemplo, que o Paulo Baia e o Ramon Carvalho não tenham futebol para começar uma partida e jogar nesse time da Ponte. Não é possível. E na cabeça do treinador, o Igor Torres joga mais que o Paulo Baia. Pior do que isso. Eu não sei quem disse para ele que o Paulo Baia joga por dentro, longe do gol. Desculpa, eu não consigo concordar com isso. Outra coisa, ele tirou o Kaique da zaga e pôs o Edson, que tem um futuro bom pela frente, mas é um garoto. Por causa de quê? Então, eu não consigo entender, por mais que eu respeite o treinador da Ponte, perder para o pior time do campeonato por 2-0, depois de ter tomado 3 do Mirassol, não tem defesa o trabalho. Eu não preciso nem ficar aqui me estendendo, porque os resultados, eles explicam tudo, não é? Tomou 3 do Mirassol e tomou 2 do ABC, gente. Tudo bem que o último gol foi circunstancial, que teve um contra-ataque depois de um erro e a zaga estava completamente desarrumada, mas você, antes de me chamar, você anota tudo. Qual foi o único lance que a Ponte teve de perigo? Fora a bola parada de 2 escanteios, um com o Elvis no primeiro tempo, quase gol olímpico, e depois com o Mailton no segundo tempo. Um lance que o Leonaldi tinha que ter um pouco mais de tranquilidade, meter uma bomba, explodiu no corpo do goleiro, que fez uma grande defesa. O que a Ponte fez mais fora isso? Foi essa mobilização que o treinador convocou com os seus jogadores para viajar para Natal para fazer esse trabalho? A torcida da Ponte não merece isso. A torcida da Ponte não tá. A torcida da Ponte perdeu, ela não aguenta mais, né? Que existem problemas administrativos, todo mundo, nós sabemos. A Ponte hoje é um clube inadministrável. Mas esses jogadores que estão em campo, minimamente, eles têm que dar uma resposta muito diferente dessa. Apesar de todas as escolhas equivocadas. O time não compete, o time chega em todas as bolas atrasadas, é um time completamente disperso. Mentalmente não é um time preparado. Não é um time preparado. Nem com a bola, nem sem. E colocar o Elvis de começo, gente. Ele já estava mal preparado fisicamente, ele voltou pior. É deprimente falar isso, gente. Até para a preservação do ser humano. O Elvis é um cara que tem que ser respeitado por tudo que ele jogou no futebol, mas na Ponte ele jogou um pouquinho no Campeonato Paulista e só. Não dá para ficar achando, e o Pintado, ele errou. Você poderia até acrescentar o Ramon, deixa o Elvis fora e deixa um pouquinho o Souza à frente. Ou põe o Paulo Baia de começo por meio e deixa o Elvis fora. Pelo menos o time compete. Então não tem defesa, Edu. Se a Ponte vai trocar ou não vai trocar, não é um problema que me cabe. Agora, o trabalho do Pintado é muito aquém do que todos nós esperávamos. Vou repetir. Se vai trocar ou vai manter, não é algo que me caiba, não é problema do Carlos Henrique. Agora tem que dizer o trabalho que está desenvolvendo, o treinador. O trabalho é muito ruim, muito ruim. E eu falei antes do jogo, hein? Falei do zagueiro, do Edson, estranhei a volta do Leonaldi, estranhei o Elvis de começo, e Polvidiero para ser auxiliar do Arthur, bota qualquer um ali, mas o Polvidiero, então fica difícil, Edu. A Ponte não mereceu nem empatar o jogo. A Ponte mereceu perder para um time que fez poucos gols no campeonato, é o lanterna agora com 19 depois da vitória, e hoje seguramente a Ponte pratica o pior futebol da Série B. E se algo não for feito hoje, a partir de hoje,
a Ponte não ganha mais nenhum jogo até o final do campeonato. Eu lamento muito falar isso, mas essa é a realidade. É um time que não apresenta nenhum tipo de esperança. Jogadores cabisbaixos, jogadores que a bola queima nos pés, não tem projeção de coisa positiva. Nada, absolutamente nada. Por isso que o time perdeu para o pior time colocado da Série B com absoluta justiça, Edu. Olha, o Pintado são 11 jogos, né? 11 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 2 vitórias, 5 empates, 4 derrotas, o aproveitamento de 33%. Quando ele assumiu, a Ponte era 13ª, hoje a Ponte é 15ª. Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Olha aqui, vamos lá no placar, já a promoção. Promoção, então vamos lá. Primeira promoção da Uesco. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, por favor. Lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse número do WhatsApp, você manda, por favor, seu nome completo, CPF e essa senha. Estará concorrendo a uma furadeira da Uesco. O sorteio é feito pelo site O Sorteador. O site O Sorteador promove o sorteio. Vamos divulgar aqui o nosso apito final, tá? Dentro do apito final, vamos divulgar aqui o vencedor. E lembrando que você, por favor, não coloque comentário nenhum, é só para sorteio. O WhatsApp é só para isso, só para você participar do sorteio. E não adianta mandar 20, 30 vezes, não. O esquema, ele só aceita, o sistema só aceita um CPF, tá bom? Por pessoa. Então participa você, sua esposa, seu amigo, sua família. Boa sorte, muito obrigado. Olha, Brasileirão, Flamengo 1, Bahia 0, encerrado, Fortaleza 1, Grêmio também 1. Em Cuiabá, o Cuiabá marcou o segundo gol. E Fernando Diniz, Cuiabá 2, Fluminense 0. Segundo tempo, Morumbi. O São Paulo de virada vence São Paulo 2, Corinthians 1 e 9 da noite tem Internacional e Atlético Mineiro. Na Série B, Juventude 1, Criciúma 0, Guarani de virada 2, Novo Horizontino 1. O Novo Horizontino marcou com César Martins a 8 minutos do primeiro tempo. O Derek empatou para o Guarani a 32 primeiro tempo. E o gol da vitória foi do João Vitor a 36 segundo tempo. Público 8.134. Em Itu também acabado. Encerrado Ituano e Botafogo 1-1. E aqui ABC 2, Ponte 0. A classificação é a seguinte. Atenção, em primeiro, Vitória com 58. Em segundo, Sport com 54. Em terceiro, Juventude com 53. Em quarto, Guarani também com 53. O Juventude ganha em número de vitórias, tem uma vitória a mais que o Guarani, por isso que o Juventude é terceiro, o Guarani é o quarto. Em quinto, o Novo Horizontino com 51, 2 a menos. Em sexto, Criciúma com 48. As principais colocações. A Ponte é 15ª com 33, depois o Avaí 16º com 31 e em 17º Chapecoense, primeiro na zona com 28. Então a Ponte nesse momento está a 5 pontos do Z4, mas a Ponte, claro, tem um jogamento, o Chapecoense vai jogar, o Tombense tem 26, Londrina 24 e o ABC agora tem 19, tá bom? Olha, um rápido intervalo e vamos aqui ao craque do jogo. Eu tenho aqui a ficha técnica, nós temos aqui a sorte, a defesa do jogo e o gabarito, o conceito jogador por jogador. Lembrando que depois teremos a Coritiba do Humberto Louser, Guarani de virada vence por 2-1 e volta para o G4. Faltam 8 rodadas para terminar o Brasileirão da Série B 2023. Participe da promoção Uesco, estamos no nosso apito final e nós voltamos já 2016. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação Ponte Pretana. Participe! novotc10.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. ABC 2.0, Leandro Borges começa, joga bombas de cara na tua mão, Borges. E aí, o craque do jogo? Fala, Edu Pinheiro. Pois é, que desastre da Ponte hoje, né? Resultado lamentável. Olha, por exclusão, não tenha dúvida alguma, o Kaique França. Acredite se quiser, o torcedor da Ponte, hein? Se não fosse o Kaique França, fatalmente o placar seria ainda mais elástico. Pra mim, Kaique França, por exclusão. Valeu, Eduzão, um grande abraço e até a próxima aqui na Rádio Bandeirantes. Grande Boris, parabéns pelo trabalho, bom retorno a Piracicaba. Agora Vladimir Catarino, também participando do craque do jogo. Oi, Edu, por exclusão, eu vou votar no Kaique França. Mostra a situação lamentável da Ponte Preta. O Kaique França, já disse em outras oportunidades, é um oásis aí nesse time da macaca. Por isso meu voto por exclusão vai no Kaique França. Edu? Parabéns pelo trabalho, viu, Vladimir? Um abraço para você, até a próxima, se Deus quiser. CH, o pessoal no 3-0 pro Mirassol, Kaique França, o craque por exclusão, né? O pessoal ficou muito bravo, deu uma olhadinha na rede social aqui, WhatsApp. Que isso, Kaique França, toma 3, é o craque. Mas e se não fosse ele? Esse que é o problema, CH. O problema é que o pessoal fica bravo que a gente vota no Kaique França e o craque do jogo, CH. E eu não estou discordando, eu não comento análise, essa coisa é de cada um assiste o jogo, enxerga o jogo, analisa de uma maneira, e eu não vou votar no Kaique França, porque apresentando um futebol desse, apesar de ter pego 2 ou 3 bolas quase impossíveis, eu não vou votar em ninguém, se o amigo permitir. Claro. Não é? Porque não tem clima, não tem sentido eu votar aqui em craque, apesar de nós termos aí um quadro, e o quadro exige, mas como já está efetivamente eleito o Kaique, se você me permitir, eu prefiro não votar em ninguém, Edu. Claro, perfeitamente, sem dúvida nenhuma, tem toda a razão. Então, por exclusão, Kaique França, eleito aí pelo Boris e pelo Vladimir Catarino, como, entre aspas, digamos assim, é o nosso quadro. Nós temos o nosso quadro, craque do jogo. Mas agora, Uesco! Deixa eu falar da Uesco, meu amigo. Sabe onde você encontra mais eficiência, agilidade e precisão? É na Uesco! Confira já o novo nível laser WS8913K. Ele oferece para você um nivelamento automático em apenas 5 segundos. E tem alarme sonoro para inclinações. Deu uma inclinada? O alarme sonoro aciona. E a área de trabalho dele chega a 10 metros. Tá bom? O nível laser WS8913K é um dos mais de 30 lançamentos que a Uesco trouxe para 2023.
É ano de comemoração, 10 anos da Uesco no Brasil, a marca do setor que mais cresce por aqui. A Uesco já provou que não está de brincadeira. Não é à toa que é a escolha de quem entende do assunto, não é? E aí, pronto para levar toda essa inovação para o seu trabalho? Vem fazer parte desse time você também. WESCO. Uesco, 10 anos construindo com você. E a promoção continua aqui no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui embaixo tem o número do WhatsApp e uma senha. E para esse WhatsApp, mande seu nome completo, seu CPF e essa senha. E você estará concorrendo a uma furadeira Uesco. É um CPF por participante, não adianta mandar 2, 10 vezes, não vai aceitar. É apenas um CPF, tá bom? E concorra. Bom sorteio para você, a gente divulga dentro do apito final. Aqui ABC 2.0 no brinco de virada, Guarani 2, Novo Horizontino 1, marcando aí o Derek, que não marcava aí há 7 jogos, e o João Vitor, num belo chute, aliás, 36 segundo tempo, escanteio cobrado, a bola vai para fora da área, tira a defesa do Novo Horizontino, e no bico da grande área, o João Vitor acerta um belo chute, marca 2-1. Público 8.134, e o Bugre é o 4º colocado, faltam 8 rodadas, e aqui você está aonde? No apito final, que volta já com a ficha técnica e também com a defesa e a sorte do jogo. Tem o gabarito CH analisando jogador por jogador. E depois vamos para o assunto do Guarani. Tem a coletiva do Loser e também o Tigrão comentando e dando as notas no gabarito para os jogadores do Bugre. 20-24, bola rolando no Brasileirão. Está. E o São Paulo nos acréscimos em São Paulo 2, Corinthians 1. O Cuiabá marcou terceiro no Fluminense. Cuiabá 3, Fluminense 0, uns acréscimos também. Mas o que é isso? Voltamos já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. O camisa 12 da iluminação esportiva ideal. Escale a Nova Light no esporte profissional. Luminárias certificadas e fabricadas no Brasil para maior economia e energia. Não perca os melhores momentos da partida. Escolha Nova Light. Luz uniforme, potente, sustentável e precisa. Para grandes áreas, estádios profissionais, arenas e campos de alto padrão. Conheça as soluções luminotécnicas com eficiência sustentável. Acesse novalight.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, ficha técnica na Rádio Bandeirantes, lá em Natal, no Frasqueirão. A Ponte entrou com o Kaique França, Luiz Felipe, Matheus Silva, Edson e Arthur, Felipinho, Leonaldi, Souza e Elvis, Paul Vidiero, colombiano Paul Vidiero e o Eliel. A Ponte sem o Gé, suspenso, foi expulso contra o Mirassol, e o zagueiro Fábio Sanches está no departamento médico. Olha, as alterações, tivemos aqui
No intervalo sai o Polvidiero, entrou Igor Torres, depois a 11, segundo tempo, sai o Souza, entrou Lucas Natan, a 20 segundo tempo. 2 alterações, sai Elvis, entrou Paulo Baia e saiu Luiz Felipe, entrou Everton. As alterações aqui, e a 25 minutos saiu o Arthur machucado, entrou o Mailton, equipe do técnico Pintado, o ABC de Michael, o Maicon no gol, Alemão, Abrão, depois Daniel, Fabrício, depois Jonathan e Gedeilson, Natan, Ramon e Andrei, depois Paulo Sérgio, ex-Ponte, Matheus Anjos, que jogou no Guarani, na Ponte também, depois Tony Anderson, o Alisson e o Michael Douglas, depois Anderson Cordeiro, a equipe do técnico Argel Fux, apitou Davi de Oliveira Lacerda do Espírito Santo, cartão amarelo para Edson, Luiz Felipe da Ponte, sendo que para o Edson é o terceiro cartão, está suspenso contra o Sport, e para o ABC Fabrício, Alemão, o goleiro Michel e o Jonathan também amarelado, foram 4 amarelos para o ABC. Os gols no segundo tempo, Ramon marcou a 28 minutos e o Paulo Sérgio Esponte marcou a 46, público 1.432 e a renda 21.420. Aqui no apito final, a ficha técnica ABC 2.0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa e a sorte do jogo, começou logo a 3 minutos. 3 minutos, Kaique França, é uma falta lateral? Se não me engano, quem cobra é o Matheus Anjos. E a bola vem rasteira, muita gente na frente, no reflexo pega Kaique França, aí tem o rebote, a zaga salva para escanteio, prensando a bola logo no comecinho, hein, Bolis? E o Matheus Anjos vem para a cobrança da falta, autorizado, o pé direito na bola, vem por baixo, a cobrança, espalma Kaique França, olha a sobra, passa por sobre o gol e vai embora! Por muito pouco, o ABC não abre o placar, Vladimir Catarino. Essa bola vai para escanteio, cobra o escanteio e aí tem um cruzamento logo no mesmo 3 minutos, hein? O Alisson de cabeça, que perigo, sorte do Kaique França. Tem sobra pro ABC, cruzamento fechado para a boca do gol de cabeça para fora. O Alisson perde uma chance claríssima para abrir o placar do Frasqueirão. Incrível na pressão do ABC, Vladimir. Uma das raríssimas chances da Ponte. 12 minutos. Leonaldi fica bem pertinho do goleiro. Foi um bate-rebate. Sobra para Leonaldi que chuta. Sabe aquela defesa de futsal em Bolis? Voltou para Polvidiero, tá na área, bateu cruzada, a bola sobrou, chute pro gol. Espalma Michael. Voltou para Elvis, dominou, cruzou para a boca do gol. Rasga de qualquer maneira, Gedeilson. Defesaça do goleiro Michel. Fato é que ele fez uma defesaça, Vladimir. Vamos lá, seguindo aqui, ainda primeiro tempo, a 29. O Elvis tentou o quê? De que forma, hein, Boris? 29 primeiro tempo. O Michel pegou, voltou para Elvis, preparou o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol, tira lá dentro o Fabrício. Quase o gol olímpico de Elvis. O Michel pegou. Tem mais ponte aqui na ponta. Polvidiero tentou a finta. Chega Fabrício, se enrolou. Polvidiero tentou, insistiu no lance, caiu. É o lance 4. Eu acho que ele vai cobrar o escanteio, né, o Gabriel? O lance 4. Elvis fechadinho. Michel pegou. Voltou para Elvis. Preparou o cruzamento, levantou, cruzou para a boca do gol. Tira lá dentro o Fabrício. Quase o gol olímpico de Elvis. O Elvis tentou olímpico, foi muito corrido, o Boris teve que dar sequência narrativa, depois o Boris retoma descrevendo quase gol olímpico. Vamos lá, 42 primeiro tempo colombiano. Polvidiero tenta de fora da área, manda ver, Bolis. A Kaká pro campo de ataque, lançamento do comando pra Eliel, chega Fabrício, corta, tira, voltou pra Polvidiero, pé direito, a bomba, espalma, Michael! Uma cacetada do Polvidiero na entrada da grande área, obriga o goleiro do ABC a fazer uma vamos pro segundo tempo, 3 minutos, olha, o Elvis passa pro Igor Torres tinha entrado. Igor Torres, ele entrou no lugar do Polvidiero. Então, Elvis para Igor Torres, para Eliel e para Luiz Felipe, tudo isso dentro da área. O Luiz Felipe gira e aí embole. Elvis, boa bola para Igor Torres, tá na área, vai marcar, cortou, limpou, fintou, rolou para Eliel, insistiu no lance, Luiz Felipe dentro da grande área, bateu cruzado no canto, passa a direita e vai embora. Pela
pela linha de fundo, a finalização de Luiz Felipe Vladimir. Foram as duas chances que a Ponte teve do Leonaldi, que a 12 primeiro tempo aí, essa daí do Luiz Felipe. Vamos lá, 16 segundo tempo, atenção, hein? Um lance bizarro vai acontecer. 16 o segundo tempo. Olha a macaca na área do ABC em Bolis. Pé direito, boa bola para Arthur, tá na área. Cruzou para Lucas Natan de bicicleta. Finalização do Igor Torres para fora. Ô, Igor Torres, a fase não é boa. Você é artilheiro de 0 gols. E aí vai tentar dar uma bicicleta dentro da área. Boris? A sua bicicleta foi melhor? Muito melhor. Então, rapaz, uma bicicleta do Igor Torres, que foi realmente completamente equivocada, a bicicleta bike dele. Aí o ABC faz 1-0 com o Ramon a 28 minutos do segundo tempo. O Matheus Silva foi lá pra frente e aí deu um contra-ataque, cara. Pegou de surpresa a macaquinha, 1-0 ABC. 34, olha o Kaique França, hein? E a coisa foi ruim, mas se não fosse o Kaique França, o Mailton saiu errado, hein, Bolis? O Alisson atrás para Daniel para Gedeilson, volta para Mailton, vacilou, perdeu a bola, chance do time do ABC, saiu na cara do gol, vem o chute, espalma, Kaique França, na finalização de... 44, Mailton tenta, de que forma, hein, Bolis? 44 minutos, final de jogo dramático para a macaca, Mailton, espalma, Michael, por muito pouco, Mailton não marcou o gol olímpico no Frasqueirão, o goleiro foi bem demais, deu um passo para trás e evitou. E aí a 46, 2-0, segundo gol do Paulo Sérgio, ex-Ponte, Paulo Sérgio saiu da Ponte, foi pro Operário lá de Ponta Grossa. E agora está no ABC o Paulo Sérgio, mas rodou também mais um pouquinho, agora no ABC, e olha, e a coisa poderia, a gente está falando, poderia ter sido pior, 50 minutos, de novo Paulo Sérgio. Paulo Sérgio foi lançado, tá na área, dominou, protegeu, vai marcar, espalma, Kaique França, no rebote, tentou de bicicleta, Tony Anderson bateu para fora. Então, a Ponte levou 2 gols e Kaique França pegou 3, hein, pelo menos 3 aqui, para não aumentar o vexame. CH, a pergunta é simples. Qual a defesa do jogo? O Edu, eu gostei. No segundo tempo eu achei aquela defesa do primeiro tempo, aquela batida cruzada, eu não sei se foi o primeiro lance ou o segundo lance, que o Kaique França fez uma defesa no chão. Foi o primeiro ou o segundo lance do jogo, Edu? Me ajuda aí. Primeiro lance, isso. Foi o primeiro, o Matheus Anjos cobrou uma falta lateral rasteirinha. Isso, então essa batida, pelo número de jogadores na frente, para mim, essa foi a defesa mais difícil, a defesa do jogo de 2 ABC, 0 para Ponte. Olha, foi há 3 minutos, hein? Matheus Anjos cobrando uma falta lateral rasteira, rapaz, muita gente na frente, no reflexo, hein, Bolis? E o Matheus Anjos vem para a cobrança da falta, autorizado, pé direito na bola, vem por baixo a cobrança, espalma, Kaique França, olha a sobra, passa por sobre o gol e vai embora. Por muito pouco, o ABC não abre o placar, Vladimir Catarino. Já começa a aparecer o Kaique França. E olha, encerrado, Cuiabá 3, Fluminense 0. São Paulo acabou, deu tricolor. São Paulo de virada 2, Corinthians 1. Então, Cuiabá 3, Fluminense 0. São Paulo 2, Corinthians 1. Tivemos ainda Flamengo 1, Bahia 0. Fortaleza 1, Grêmio também 1. E 9 da noite, Internacional e Atlético Mineiro. Na Série B, Juventude 1, Criciúma 0, Guarani 2, Novo Horizontino 1, Ituano 1, Botafogo 1 e aqui ABC 2.0. Daqui a pouco na sequência vem aí o gabarito. Olha o conceito, hein? Jogador por jogador. E a promoção continua, hein? Daqui a pouquinho eu vou falar até onde vai para você mandar o seu WhatsApp para esse número que está no YouTube. Estamos aqui no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você acessando, embaixo você vê o número do WhatsApp e uma senha. Então você manda para esse WhatsApp a senha, seu nome completo, o seu CPF e manda para esse WhatsApp. Estará concorrendo a uma Furadeiro Esco. Vamos falar o nome do vencedor aqui no nosso apito final, agora 20h36. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você.
Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai fazer a revisão no seu carro e está procurando por peças de qualidade com preços justos? Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Novo sócio campeão Guarani Futebol Clube. Já somos 5.000. Agora rumo aos 10.000. Uma nova experiência. Novos planos com setorização a partir de R$20. Aplicativo Bug ID. Acesso ao estádio com QR Code. Pagamento com cartão de crédito. Check-in. Mais catracas. Desconto de até 15% na loja oficial Guarani Store. E muito mais. Em breve lançamento da rede de descontos e vantagens exclusivas. Faça agora o seu. Acesse sociocampeão.com.br ou visite nosso espaço no Shopping Dom Pedro, Entrada das Colinas. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. São 20h39, vamos até 20h45, mais 6 minutinhos, 5 minutinhos para você participar da promoção da Uesco, tá bom? Depois encerra a promoção para a gente divulgar daqui a pouquinho o vencedor de hoje da furadeira da Uesco. Nosso muito obrigado a todos que estão participando, aguardem, vale a pena esperar aqui no apito final. Vamos lá, CH, ABC 2.0, qual é o conceito do jogo? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Conceito ruim para o jogo, melhor o primeiro tempo. Vamos ao goleiro Kaique França. Olha, pela defesa que ele fez aí no finalzinho do Paulo Sérgio, pela defesa que ele fez a 34, segundo tempo, numa falha do Mailton, cara a cara, foi cara a cara a 34, foi cara a cara aos 50 minutos. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, e logo a 3 minutos que foi a defesa do jogo. A defesa do jogo, essa rasteirinha aí do Matheus Anjos, cobrando falta lateral, muita gente na frente dele. E se ele teve culpa nos 2 gols, CH, e o conceito dele? Ah, se não fosse o Kaique, o desastre seria maior. Não teve culpa em nenhum dos 2 gols. Conceito regular. Olha, o Luiz Felipe, ele teve uma chance a 3 no segundo tempo, porque ele girou, né? Sabe aquele lance que ele estava dando, ele girou e deu uma raspada na trave aí, por pouco não fez, estava 0-0. E o Luiz Felipe foi até 20 do segundo tempo a entrada do Everton. O Luiz Felipe, que não jogou na parte anterior contra o Mirassol, estava suspenso. Ele foi amarelado com 10 minutos do segundo tempo. Luiz Felipe, como que foi? Ah, Edu, ele não acrescentou muita coisa, né? O time todo jogou mal. Mas eu não acho que ele, a não ser que eu tenha passado despercebido algum lance, mas eu não acho que ele fez um trabalho comprometedor. O conceito dele regular, Edu. Olha, Matheus Silva e o Edson. Você sabe que o Edson retornando à zaga, porque o Fábio Sanches, departamento médico. E como o Tomás Kaique não foi assim muito bem contra o Mirassol, então o Pintado optou pelo Edson. Eu quero saber também, bom, depois você analisa aí o Pintado no geral. Olha, o Edson, ele levou amarelo com 10 minutos de jogo. Era o terceiro, tá suspenso o Edson contra o Sport. Se o Fábio Santos não tiver condição, o Edson não pode jogar. Aí tem que ir Tomás Kaique, né? O Matheus Silva, tem o detalhe do primeiro gol, né? Ele se lançou à frente
e ele acabou perdendo a bola. E aí surge o contra-ataque que o Ramon faz 1-0. Aliás, foi no segundo gol, no segundo gol, o CH. No segundo gol é que o Matheus Silva se lança à frente. Ele perde a bola e aí o Leonaldi e o Felipinho não conseguem interceptar e nasce o segundo gol. E no primeiro gol, o Ramon, no chute do Ramon, quando o Ramon finaliza, quem estava nele era o Matheus Silva. Vamos lá, a zaga da Ponte hoje, como é que foi? Eu observei isso, né? Tudo bem que teve o lance de linha de fundo, todo mundo desatento, mas o momento do chute do Ramon, ele virou de bunda para o jogador, isso não existe. Quando você vai ao encontro da bola, você tem que ir de frente e abrir os pernões para ver se você faz o corte, não virar a bunda para o jogador, não é? Foi um conjunto de erros no primeiro gol. E no segundo gol, aí todo mundo estava desesperado, nem dá muito para colocar na conta dele, mas o trabalho dele foi muito ruim, o conceito é ruim também. E o Edson, imaturo, aí ele é envolvido em todo o desempenho desastroso da linha total Só o único que se salvou um pouco foi o Luiz, na lateral direita, e o Kaique. O resto foi muito mal. Então o conceito dele também é ruim. Eu não teria começado com ele o jogo, Edu. Olha, o Arthur, lateral esquerdo, ele foi até 25 segundo tempo, saiu machucado, entrou o Mailton, né? O Arthur é o seguinte, a Ponte não tem lateral esquerdo, tem que improvisar. Porque o Gabriel Silva, que chegou recentemente, já vai embora. Já está indo embora. A Ponte oficialmente ainda não anunciou a saída dele, mas foi anunciado na semana que, quer dizer, não estava nem no banco, parece que vai ser dispensado, enfim, mas também não tem a mínima condição. O Arthur, como é que foi, CH? Foi ruim também, Edu. Um futebol muito aquém, um jogador que tem problema seríssimo de preparo físico, fez uma partida tecnicamente que no ataque não acrescenta nada, marca mal, conceito ruim. Aqui ABC 2, Ponte 0 no Brinco. O Guarani venceu de virada 2-1 no Horizontino e é o quarto colocado. Vamos aqui ao meio de campo. Bom, eu vou falar no individual. Se você lembrar algum detalhe, o Felipinho jogou o tempo todo. Não sei se foi o padrão Felipinho de ser. A gente me parece muito esforçado, tentando roubar, se lançando um pouquinho mais à frente, às vezes, do que o Souza, do que o Leonaldi. Vamos lá, CH. Vamos fazer o seguinte, o Felipinho, o Leonaldi e o Souza. Porque o Leonaldi teve uma chance a 12 do primeiro tempo, cara a cara com o goleirão, deu uma cacetada, você dizia, não era para chutar tão forte, assim, talvez tentasse encobrir. Então foi só isso, CH. Felipinho, Leonaldi e o Souza saiu. A diferença é que o Felipinho e o Leonaldi jogaram o tempo todo o meio de campo da Ponte. Ele poderia até bater forte, mas tinha que bater para o alto, né? Não contra o peito. Ele fechou o olho e chutou, né? Aliás, o Leonaldi perdeu esse gol, aquele gol que poderia ter dado a vitória contra o Ceará. O Leonaldi vive o pior momento dele técnico na Ponte, não há dúvida. E ele, com a bola, não acrescenta nada. Eu não entendi porque ele começou a partida. Não entendi. Eu acho, por exemplo, que o Amaralzinho jogando como primeiro volante, você podia soltar mais o Felipinho, né? Felipinho pelo menos corre e se dedica. Leonaldi, conceito ruim. O Felipinho, pelo esforço, conceito regular. E o Souza suporta um tempo só, né, Edu? Preparo físico, a idade pesa e ele vai levar um regular, mas... E depois que ele saiu, o meio-campo da Ponte ficou completamente perdido, né? Então essa é a verdade. Então o conceito do Souza é regular, Edu. E o Elvis? O que falar de Elvis, o número 10, reaparecendo depois de alguns jogos, foi até 20 do segundo tempo, entrou o Paulo Baia no lugar dele. Ele tentou aí um chute, tentou fazer olímpico, tentou organizar ou não conseguiu organizar, em termos de passe, o homem da bola parada, não teve tanta falta lateral assim. E aquele detalhe, infelizmente, o nosso respeito pelo Elvis, jogador importante, muito importante na Série A2, ele cobrou o último pênalti que resultou no título da Ponte na Série A2 com o Novo Horizontino, essas e outras. Em alguns jogos anteriores ficou no banco, entrou e a gente nitidamente dá para perceber que ele está bem acima do peso. Bem acima do peso. Problema para a Ponte. Vamos lá, CH. Elvis. A Ponte virou refém do Elvis. O Elvis é o maior salário do time. E olha que o time jogou todo de negro hoje, né? Então, de negro e a cor escura, ela acaba... Eu sei disso porque a vida toda eu uso preto para ver se
o visual aparece um pouco mais magro. Então, disso é uma coisa que eu entendo, não é? A maioria do tempo que eu tenho, eu estou fora do peso. Agora que eu estou, de maneira médica, obrigado a fazer dieta. Então, e de negro ele pareceu fora de forma. Você imagine se a Ponte joga todo de branco, como é que está a silhueta do Elvis, que eu falo isso com muita lamentação. Eu não estou falando isso desdenhando de ninguém, absolutamente. Tenho o maior respeito por ele, só que ele não tem condição de jogar uma partida profissional. Nesse peso, nessa condição, não tem. E ele não tem culpa. A culpa é de quem acredita que ele possa fazer algo para ajudar. Então a culpa é toda do Pintado. Então eu não vou dar conceito para o Elvis. Para o bem dele, ele deveria, apesar de todo o salário que ele ganha, é o mais alto da Ponte, ele deveria ficar fora. E se eu sou o comandante, eu não coloco ele para passar esse tipo de constrangimento. Porque ver o Elvis hoje em campo é constrangedor, Edu. Vamos lá aqui, seguindo aqui no nosso gabarito aqui, o colombiano Polvidiero jogou só o primeiro tempo, saiu no intervalo, entrou Igor Torres para o segundo tempo. Vamos lá, Polvidiero, aliás, ele deu um chute. Deu um chute 42 no primeiro tempo, defesa do goleiro, um chute de fora da área, uma pancada, mas foi em cima do goleiro. Polvidiero, CH. Não deveria nem ter jogado, conceito ruim. O menino Eliel, número 9 da Ponte, bom, esforçado como sempre, até na narrativa do Boris, ele comentando com o Vladimir Catarino no segundo tempo, e a Ponte tinha acabado de tomar o gol primeiro, e aí teve um lance, Eliel acreditou, brigou, deu bote, e o Boris falando, tá vendo, Eliel acredita em todas, é uma pena ver esse menino nessa condição, no time todo, tá tendo a oportunidade, virou titularíssimo. Vamos lá, o Eliel, CH. Veja a pobreza, e eu não estou criticando o Eliel, veja a pobreza técnica que esse time tem. O Eliel tem que ser o titularíssimo, porque ele é um menino ainda. Quantas bolas ele recebeu, Edu? Fora esse lance que o Bolis acabou relatando com precisão. Não, nenhuma, ele só correu atrás. Só correu atrás. Então eu tenho que falar que é ruim porque ele não participou do jogo. Como todos os jogadores, na maioria, com algumas exceções, foram muito ruins no jogo. Conceito ruim. Olha, dos que entraram, deixa eu ver aqui, pela ordem cronológica, deixa eu ver aqui, Igor Torres, que entrou aí para o segundo tempo, no lugar do Polvidiero. Igor Torres, que lance que teve? Teve no comecinho, ele participou daquela que o Luiz Felipe girou e quase fez o gol, né? Elvis, Igor Torres, para Iliel, para Luiz Felipe. Enfim, Igor Torres, o que falar dele, CH? Teve a bicicleta, Edu. Ah, verdade. A bicicleta 16, segundo tempo. Passamos aqui o lance. Que furada, que bike, hein? Que bike. Eu acho que dos que entraram, CH, é o que mais jogou. Igor Torres. Alguma coisa, CH? Você deu a paradinha. Ele pode jogar, Edu. Ele não tem condição. Não é possível que a Ponte não tenha um garoto no Sub-20 que jogue mais que esse rapaz. O filho adotivo do Pintado, com todo respeito. Ruim também, Edu. O restante também não acrescentou absolutamente nada. Aliás, acrescentou para o ABC. Todos que entraram, inclusive seu Mailton, que foi um desastre na lateral esquerda, contribuíram para o 2-0 no segundo tempo, Edu. É verdade, porque o Arthur se machucou e entrou o Mailton a 25 do segundo tempo. Mas acabou de entrar e do lado dele sai o cruzamento que começa a originar o primeiro gol. Um desastre. E teve também a saída do Mailton errada, né? A 34 do segundo tempo, que depois o Kaique França acabou salvando. Aí o Mailton tentou até um gol olímpico. Realmente, dos que entraram, nada a acrescentar, né? O Lucas Natan, o Paulo Baia entrou a 20 do segundo tempo, tá aí o Mailton, o Everton, e segue o jogo. E o Pintado? Pintado é o seguinte, 33% de aproveitamento. E um detalhe, CH, se você pegar aí os últimos 4 ou 5 jogos, ele mexeu no time assim, ó. Ele já deixou o Elvis no banco, ele já entrou com o Souza, ele deixou o Amaral no banco, ele já chegou o Leonaldo no banco, ele começou com o Leonaldo, só o Filipinho é que foi o titular, o Lucas Natan chegou a iniciar a partida, ficou no banco, ele colocou o Igor Torres iniciando, acabou tirando, como quem diz. Tem um detalhe também, como quem diz, ó, vocês estão vendo? Eu tô tentando de tudo, eu tentei de tudo, tá todo mundo jogando, é o que eu tenho. Quando eu cheguei, é isso que eu tenho. Agora, como diz o CH, precisa ver como é que ele treina o time. Ele disse na coletiva contra o Mirassol,
perguntado o que fora, ele falou, não, mas comigo quem escala eu treino. Se tá treinando legal, eu escalo. Agora, eu queria perguntar para ele, falou, ô Pintado, quando você inicia a semana, você começa treinando o time que você escala? Porque pode ser que tenha um time reserva e o titular, ele vai vendo, ele monta, não, eu acho que aquele tá melhor, não. Desse lado, esse aqui tá melhor. Não, aqui, será que ele junta tudo e escala ou ele treina realmente a partir do primeiro dia de treino da semana? É esse o time que você treina? A impressão que dá, a Ponte realmente parece que não, sabe? Você olhando assim, é um desastre. CH, o que falar do Pintado? Edu, qual a data exata que o Pintado chegou na Ponte, Edu? Você tem aí? Tenho o dia que ele começou a trabalhar, Edu? 24 de julho, chegou, tá aqui, vou até colocar pro pessoal do YouTube, eu tenho o prontuário, faço o prontuário aqui do técnico. 24 tá de julho. 24/7, 24 de julho de 2023, a Ponte era a 13ª com 22 pontos. 60 dias de trabalho aproximadamente, quantos jogos, Edu? Tá aqui, ele tem 11 jogos com 2 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 2, 5 e 4. 2, 5 e 4, 33% de aproveitamento. E nas mãos dele, nas mãos do Pintado, em 11 jogos, a Ponte marcou 7 e sofreu 11 gols. Bom, eu preciso observar algumas coisas que isso interfere diretamente no trabalho da comissão técnica. A gente sabe da dificuldade administrativa que a Ponte tem. É verdade que o grupo foi extremamente mal montado e o time é fraco. Tudo isso é verdade. Mas ele veio para a Ponte sabendo do tamanho do pepino que ele ia ter que descascar. Ele sabia do tamanho do problema que ele foi contratado para resolver. Ninguém pegou o Pintado desprevenido, essa coisa toda. Ele sabia. E essa coisa de treino e jogo, ele tem experiência suficiente para poder saber que muitos jogadores treinam como leões e jogam como gatinhos. E os jogadores dele já demonstraram, alguns claramente, que eu não assisto treino. Mas pelas escolhas, esse Igor Torres deve ser o Lúcio Bala nos treinamentos. Só que no jogo não é isso que acontece. E olha que a gente já assistiu várias oportunidades nas mãos do Pintado para chegar a essa conclusão, entre outros jogadores. Então, essa troca constante de peças, isso para mim mostra uma coisa clara: falta de convicção no trabalho e falta de convicção no que fazer. Ele foi contratado para resolver um problema. Ele não está resolvendo. Não está. Se existe uma outra coisa que a gente desconhece, isso tem que ser tornado público. Porque, pelo que consta, até entrevistamos nessa semana passada aí, se foi na segunda ou na terça-feira, o Brigatti, dizendo claramente que as coisas financeiramente estão coordenadas ou estão contornadas dentro daquilo que foi acordado com os jogadores. Então, segundo o Brigatti, que é o homem do futebol, não há problema teórico em termos de pagamento com os jogadores. Agora, ele deixou Pintado na última entrevista coletiva algo no ar que ele responde pela parte técnica e pelos jogadores. Deixou a entender que, fora do campo, em outras áreas do clube, há problemas que a gente desconhece. Ou sabe, mas sem ter confirmação. Então a gente não pode, de maneira irresponsável, trazer aqui para o nosso cliente, para o nosso ouvinte, para o torcedor da Ponte ou para o torcedor do futebol. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu não vou em cima de especulação. Agora, que o trabalho dele não agrada, não funciona, e ele já teve umas 8 semanas cheias para poder trabalhar, e chega na hora da execução do trabalho no jogo, o time não apresenta absolutamente nada, pelo menos para esse amigo de vocês. A última vitória da Ponte foi contra o Londrina, se eu não estou enganado, não é isso, Edu? Deixa eu ver aqui, última vitória, Londrina, no dia 25 de agosto, 1-0, o gol do Eliel. Você lembra desse jogo direitinho, Edu? Como é que foi? Pô, a Ponte marcou no comecinho com o Eliel e tomou sufoco, e ainda o VAR salvou no final, o VAR salvou. Você lembra? Então, tá muito claro, né?
que o time não joga faz tempo e todas essas semanas a Ponte teve quase 5, 6 dias para se preparar. E o time não evolui, o time não cresce, o time não está organizado, os jogadores não respondem ao comando dele. Então o trabalho dele é péssimo. Eu dei ruim para os jogadores pela execução, eu acho que eles têm muita culpa nisso, mas a linguagem dele, o discurso dele, o conceito que ele tem sobre as coisas da Ponte e de futebol, não neste momento, estou falando nesse momento, eu estou falando dele como profissional, na Ponte com essa equipe, com essa circunstância. Não funciona, as escolhas dele têm sido equivocadas, ele tem bastante culpa no cartório e o trabalho dele é péssimo, Edu. E a Ponte, eu tô vendo aqui no calendário, sempre teve uma semana para trabalhar. Você quer ver? Teve em Ribeirão Preto com o Botafogo, foi no dia 12 de agosto. Depois, no outro domingo, dia 20, teve toda a semana para trabalhar. Do dia 12 foi pro dia 20, do dia 20 foi pro dia 25. Aqui um pouquinho menos teve. Depois do dia 25, só 2 de setembro. Depois 2 de setembro foi pro dia 9 de setembro. Olha, tudo isso. Do dia 9 pro dia 15 de setembro, do dia 15 pro dia 22. 22 hoje, dia 30. Então, espaços enormes para treinar. É isso aí. CH, vamos lá. Um grande abraço para você, uma boa semana. Até segunda, se Deus quiser, CH. Muito obrigado, Edu. Um grande abraço a todos. Agradecendo sempre a grande audiência que a gente tem. O nosso agradecimento de coração a todos os nossos ouvintes. E eu vou repetir aqui o que eu disse pelo menos 5 vezes nessa transmissão. Não cabe a esse amigo de vocês sugerir troca de treinador. Não me cabe e eu não quero influenciar ninguém, nem tenho essa pretensão. Agora eu não posso deixar de observar o trabalho do Pintado, que não funciona, está muito abaixo do esperado na Ponte. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana e até a próxima, se Deus quiser, Edu. Esse é o CH pela ponta esquerda. Olha, em 1 minuto e meio, o ganhador de hoje da Furadeiro Esco. A todos que participaram, muito obrigado. Aguardem. Em 1 minuto e meio, olha o seguinte, São José 2, Grêmio Prudente 0, segundo tempo, o São José está indo para a final, hein? O São José está indo para a final da Copa Paulista, primeiro jogo lá em Presidente Prudente foi 1-1. E o 15 de Piracicaba, jogando em casa hoje, perdeu para Santista 1-0, em Santos foi 1-1, então o 15 foi eliminado, a Portuguesa Santista do Sérgio Guedes está na final. Provavelmente vai pegar o São José. Vamos lá, agora 20h59, já o assunto é Guarani 2, Novo Horizontino 1, tem a ficha técnica com o Roger Williams, tem a coletiva do Pintado e a opinião do Tigrão, hein? Mas eu já volto e vamos revelar e falar o ganhador da Furadeira Esco. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. O pós-jogo Muito bem, o vencedor da Furadeira Esco. Tambores rufando, emoção no ar, expectativa de quem participou. Atenção, é ele, João Carlos de Oliveira.
João Carlos de Oliveira. João Carlos de Oliveira ganhou, foi sorteado. A produção entra em contato, temos o seu WhatsApp. A todos que participaram, muito obrigado. É assim, o próximo jogo aqui, qual vai ser? Vai ser acho que no sábado, né? Sábado vai ser Guarani e Vila Nova. E na segunda-feira, dia 9, Sport Ponte. Então tem furadeiro exco do Guarani, tem furadeira na Macaca. É só ficar ligadão, nosso muito obrigado. E aqui trocamos o disco. Vamos para informações do Brinco de Ouro. Guarani e Novo Horizontino. Eu começo com aquele que narrou aqui o primeiro tempo e todo atento ao segundo tempo. E vem com a ficha técnica. Alô, Roger Williams. Alô, Edu, boa noite. Voltando aqui na Bandeirantes agora no apito final para trazer a ficha técnica do jogo. Vitória do Guarani de virada. 2-1 para cima do Grêmio Novo Horizontino, aqui no Brinco de Ouro da Princesa, para 8.134 pagantes, uma renda de R$ 168.900, casa cheia, numa tarde e noite muito gostosa em Campinas. O Guarani de Humberto Loser jogou com Pegorari, Diogo Matheus, Valber, Lucão e Mike, Matheus Barbosa, depois Gustavo França, Matheus Bueno, depois Lucas Araújo e Bruninho, depois Regis, na frente Bruno José, Derek, depois Bruno Mendes, João Vitor, depois Wenderson. A equipe do Novo Horizontino, do técnico Eduardo Batista, jogou com Jorge Mi, Adriano Martins, César Martins e Líger, 3 zagueiros, William Lepo pela direita, Giovani, depois Joãozinho, Marlon e Heverson para fechar o meio de campo, sendo que o Heverson saiu para a entrada de Roberto. Na frente, Douglas Baggio, depois Rômulo, Ronaldo, depois Genison e Ailon, depois Felipe Marques. Cartões amarelos no jogo, Diogo Matheus para a equipe do Guarani, Douglas Baggio para a equipe do Grêmio Novo Horizontino, que saiu na frente com César Martins, zagueiro, aos 8 do primeiro tempo. O Guarani empatou ainda na primeira etapa, aos 32 com Derek, um golaço. E depois virou também com outro golaço de João Vitor aos 36 da segunda etapa. Apitou o jogo a fifada Edna Alves Batista de São Paulo, mora em Jundiaí. Os assistentes Anderson José de Moraes Coelho, Miguel Caetano Ribeiro da Costa, ambos de São Paulo também. O VAR, que aliás anulou um gol do Guarani, aos 31 do segundo tempo o Derek fez, mas o VAR, comandado pelo Márcio Henrique de Góes, disse que ele fez falta na origem da jogada e anulou, portanto, o gol do Bugre. Para completar a arbitragem, o quarto árbitro, a quarta árbitra, Adeli Mara Monteiro. Edu, foi isso, a ficha técnica do jogo de Guarani 2, Grêmio Novo Horizontino 1. Abraço, Edu. Obrigado, Roger Williams, e parabéns pelo trabalho narrativo do primeiro tempo. Depois passamos aqui o comando para ABC e Ponte. Olha, Guarani, então, tivemos Juventude 1, Criciúma 0, Ituano 1, Botafogo 1 e ABC 2, Ponte 0. Então, o Guarani entrou no G4, é o quarto colocado. Vamos lá, em primeiro, Vitória com 58, segundo, Sport com 54, em terceiro, Juventude com 53, em quarto, Guarani 53, Juventude uma vitória a mais, em quinto, Novo Horizontino com 51, Criciúma sexto colocado com 48, e tem jogo amanhã, Vila Nova e Chapecoense. Aliás, o Lisca é o novo técnico do Vila Nova, estreia amanhã, e 18 horas, Ceará e Atlético Goianiense. O jogo do Vila é 15h45. Coletiva Brinco de Ouro. Lembrando que no Brasileirão hoje, Flamengo 1, Bahia 0, Fortaleza 1, Grêmio também 1, Cuiabá 3, Fluminense 0, Morumbi de virada, São Paulo 2, Corinthians 1, 2, o Caleri, e começa no Inter, no Beira-Rio, Inter e Atlético Mineiro 0-0. Coletiva, alô, Brinco de Ouro, podemos começar a coletiva, alô, Brinco de Ouro. Boa noite a todos, estamos iniciando a entrevista coletiva do treinador Humberto Loser. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Humberto, gostaria que você falasse do jogo, né? Se foi a partida mais difícil, né, que o Guarani teve no campeonato, diante dessa situação, né? Começou perdendo o jogo, virou, no final uma emoção, assessor de imprensa até perdeu a voz. Assim fica difícil, hein, professor? Haja coração. Boa noite, Washington, boa noite a todos. 1-12, né? Então a gente sabe que agora essa reta final são jogos definidos nos pequenos detalhes, o nível de atenção ele é gigantesco, então por isso a preparação ela tem que ser mental ao longo da semana. Lógico que o aspecto tático, técnico,
o próprio físico, as estratégias para cada jogo, as ideias ofensiva e defensiva, esses ajustes você faz, mas o mental ele é muito importante nessa reta final, até porque estamos chegando na reta final da competição, traz um pouco de ansiedade, final de temporada já tem um desgaste, tem a irritabilidade do atleta também, então nós temos que ter uma sabedoria para saber ministrar os conteúdos corretos ao longo das nossas sessões de treinamento. Mas hoje sim, um jogo dificílimo, sabíamos dessa dificuldade, o que estava envolvido, o que envolvia esse jogo e também a maneira como joga a equipe do Novo Horizontino, muito bem montado pelo Eduardo. Então, uma equipe que marca muito forte, é uma das melhores de subida de pressão, uma equipe muito bem ajustada, organizada, agressiva, intensa, com ideias de troca de corredor, preenchimento de área. Quando você tenta balançar, se você não tiver compactado, você acaba ofertando a flutuação dos dois atacantes que jogam por dentro ali para poder ter essas conexões. Então, é uma equipe que exigiu muito da gente. Então, tirando o momento pós-gol ali, que a gente acabou desorganizando, veio essa ansiedade, veio essa impaciência, acabamos fugindo do nosso DNA, da nossa organização, mas aí a gente conseguiu acalmar os nervos ali, e com os 30 do primeiro tempo a gente tomou o jogo novamente, terminamos ali empatado, conseguimos fazer o nosso gol, já tinha dado uma bola na trave do João. No segundo tempo, com os ajustes que nós fizemos, a equipe cresceu, as trocas também surtiram efeitos, a gente já vinha bem, as trocas acabaram elevando ainda mais o nosso nível, então mostrando a força do grupo, e parabenizar a todos por essa grande vitória, desfrutar, comemorar hoje e a partir de amanhã já pensar no próximo embate que teremos contra o Vila Nova. Loser, boa noite. Lalinha Oliveira, Rádio Clube de Americana, parabéns pelos 3 pontos. Eu gostaria que você comentasse sobre a fase do João Vitor. Até então era um jogador desconhecido, chegou na equipe do Guarani, quase ninguém conhecia ele. Aos poucos foi conquistando seu espaço, hoje foi coroado com um belo gol. Gostaria que você falasse um pouquinho dele, por favor. Total mérito dele, né? Um atleta dedicado, solidário, muito comprometido. Então, desde que quando nós chegamos aqui, que nós tivemos aquele período ali de data FIFA para trabalhar, sempre predisposto, então trabalhando, foi buscando o seu espaço, foi buscando a sua titularidade, e hoje foi premiado, assim como já foi premiado. Então, é um atleta que compõe muito, sabe fazer muito bem taticamente, nos ajuda muito com a sua entrega, e tem esse acabamento. Então, a gente tem trabalhado muito, mérito de toda a equipe de trabalho nossa que tem dado ênfase nesse aspecto também. E hoje a gente fica feliz, né? Ele já tinha dado uma bola na trave, até comentamos com ele para continuar a acreditar, e foi premiado com um belíssimo gol. Então, é um atleta que tudo que ele está vivenciando, mérito dele por estar se entregando, estar se dedicando e tem ajudado muito os seus companheiros, assim os companheiros também têm ajudado ele bastante. Então a gente fica feliz por ele estar vivendo esse momento tão especial. Eu acredito que ele tem muito para crescer ainda, não atingiu o auge dele dentro dessa competição, por isso que a gente vai esticar a corda sempre, trabalhar bastante, para que ele possa, cada rodada, vir numa versão ainda melhor para nos ajudar em busca do nosso objetivo. Oi, Humberto, boa noite, eu sou o Victor Freitas do Bugricast. Você perdeu ali no aquecimento o Alan Santos, né, que já estava escalado, estava tudo pronto, ele acabou se lesionando, e aí o Valber entra de última hora, né, e o Guarani começa o primeiro tempo nem tão ajustado defensivamente. Você acha que essa troca de última hora acabou mudando um pouquinho dos planos defensivos do Guarani no início do jogo, nessa vitória importante sobre o Tigre do Vale? E queria que você também atualizasse o estado do Alan Santos. O Alan ele teve um desconforto, né, na panturrilha ao longo da semana, ficou sem treinar ontem, foi para o trabalho ali de aquecimento, continuou tendo incômodo, o Valber trabalhou, tem o mesmo conteúdo que os demais, então por isso que a gente fala da força do grupo, da importância de todos. Daqui para frente, a gente sabe, o futebol sempre te traz exemplos, né? Então, acaba tendo alguns jargões, que a equipe que inicia uma competição não é a mesma que está na foto do título, né? Ou que termina. Então, assim que a gente tem trabalhado, desde o primeiro dia que chegamos aqui, ofertando conteúdo e igualdade para todos, porque isso nos dá o direito de fazer a cobrança também. Então, o Valber preparado, e entrou bem, não vejo ali que teve uma dificuldade. A gente até iniciou bem a partida, tendo as ações na primeira descida deles, no escanteio, que a gente sabia que a bola parada dele é muito forte, do Novo Horizontino. Acabamos sofrendo gol, aí desconectamos um pouco, sim, desorganizamos, isso aí nós vamos atacar nessa questão também, mas depois retomamos o controle da partida, conseguimos fazer o gol, levamos o resultado de igualdade para o intervalo, para fazer os pequenos ajustes, e no segundo tempo a equipe
se portou da maneira que tem que se portar, buscando o resultado de vitória do início ao fim, e fomos premiados no término do jogo ali, com um belíssimo gol do João. Então a gente fica feliz, e de novo, né, elogiar a entrada dos atletas que saíram do banco e entraram mais uma vez, o próprio França fazendo uma outra função, mais aplicada, depois foi jogar por fora para a gente fazer o ajuste ali, que a gente acabou ficando mais exposto para tentar fazer justamente esse gol da vitória, e a partir do momento que a gente fez o gol, a gente procurou ajustar ali para não ofertar nada para o adversário. Então, parabenizar a todos que iniciaram, aqueles que entraram e aqueles que também estão trabalhando conosco, que com certeza, quando tiver a oportunidade, irão entrar e nos ajudar a conquistar as vitórias. Amanhã ele vai ser reavaliado, né? Na segunda-feira vai ser reavaliado novamente, mas acredito eu que mais alguns dias ali de recuperação estará à nossa disposição e também para a gente poder contar com a qualidade e aquilo que ele vem fazendo e o entrosamento junto com o Lucão. Tudo bem, Humberto? Lupe, Rádio CBN. Além de trabalhar as questões táticas e técnicas dentro do campo, o treinador ele também precisa administrar pessoas, o grupo de elenco, até mesmo controlar a questão de diretoria, de euforia e tudo mais. O Derek vinha numa seca muito grande de gols. E ele tinha no banco um cara que vinha com o mesmo número de gols, esperando a oportunidade. E hoje ele volta a marcar. Queria que você falasse de como foi o teu contato com ele durante esse período, que ele ajudou a equipe, mas não com gols, mas a gente sabe que o atacante ele vive de gols, sabendo também da sombra do Bruno Mendes, que a gente até acompanhando, a gente tem o acesso às atividades, a gente sabe que o grupo é muito bom, mas soube também ficar ali na dele, esperando o momento para entrar e para ajudar a equipe. Mas qual foi o trabalho do Humberto administrando pessoas em cuidar do Derek durante esse período de seca, mesmo sabendo que tinha um cara com o mesmo número de gols dele no banco? Obrigado. Lupe, o Derek, ele tem uma aplicação tática, é fundamental para a nossa ideia de jogo. O fato dele não fazer gol, lógico que incomoda, então o que a gente passou para ele? Tranquilidade, confiança, para ele continuar a fazer, que o gol iria sair. Trabalha bastante, então, mais uma vez foi premiado, um cara que se entregou, se dedicou do início ao fim, para a gente sair com essa vitória hoje. Então, por isso que o que a gente fez? Passar tranquilidade, dar confiança, demonstrar com ações mesmo que a gente confia nesse atleta. E, é claro, o Bruno Mendes. O Mendes, como você falou, é um expoente, é um atleta com uma qualidade gigantesca, uma relação, uma identidade muito grande com o clube e uma importância gigante também com o elenco, né, com o nosso dia a dia. Então, aqueles que chegam, aqueles que são mais novos, vê a maneira como o Mendes trabalha no dia a dia, se dedica ao dia a dia e está entendendo o momento do teu companheiro, em nenhum momento, é claro que a insatisfação ela tem que existir, até pelo nível de atleta que ele é, mas em nenhum momento ele atrapalhou, sempre apoiando, sempre orientando, o próprio Derek também, ajudando para que ele pudesse retomar o caminho dos gols. Então, hoje, como já falei em outras oportunidades, vai ter momentos que a gente vai optar pela entrada do Mendes para iniciar, dependendo daquilo que a gente entender que o jogo vai pedir. Então, o Mendes, a gente tem confiança plena nele, ele é muito importante, tem sido muito importante e será muito importante para aquilo que a gente deseja nessa competição. Então, e a maneira como a gente conduz lealdade, a transparência, olho no olho, e quando os atletas veem a verdade, por mais insatisfeitos que eles fiquem, que a gente respeita, mas eles sabem que tem um critério, tem uma conduta, então a gente tem que dar força para todos, para que eles possam estar aptos a, quando a gente for acioná-los, eles entrarem e nos ajudar sempre a vencer. Humberto, vocês sempre têm falado que são agora 8, né, finais pela frente. Eu gostaria que você já falasse, porque de qualquer forma já começa a preparação para a próxima final, que é contra o Vila Nova, um time que você já passou por lá, também já conhece, porque trabalhou no Atlético Goianiense, claro, que está vivendo agora um novo trabalho com o Lisca, que espera, principalmente do Vila Nova agora, com esse novo trabalho do Lisca. A gente sabe que o Lisca é um excelente profissional, é um cara com muito conteúdo, muito didático também, ele consegue fazer grandes equipes. É claro que amanhã a gente já vai visualizar, é claro que a gente está mapeando o Luiz, que está responsável, né, para essa partida, então já passou os jogos ali para o meu computador, então a partir de amanhã a gente já começa a estudar. É claro que amanhã a gente vai visualizar aquilo diferente que o Lisca está tentando inserir, mas sabemos que teremos muitas dificuldades. O Vila vem fazendo uma temporada também brilhante, jogadores de velocidade, jogadores experientes,
jogadores de qualidade, uma equipe muito bem entrosada, que tem variações de sistemas, então vai exigir muito da gente. Então, como eu falei, é celebrar hoje, comemorar e a partir de amanhã já vivenciar esse novo desafio, que vai ser mais um jogo dificílimo, que vai exigir muito da gente do aspecto defensivo e também ofensivo. Então é preparar bem os atletas em todos os aspectos para que a gente possa chegar forte e fazer mais um grande jogo diante dos nossos torcedores, desde já convocá-los para que eles possam estar presentes, jogar junto conosco, que hoje eles nos apoiaram, nos incentivaram do início ao fim, principalmente no momento mais difícil, empurrando a equipe e fazendo com que a gente conseguisse essa virada. Então, parabenizar os nossos torcedores também pela maneira como eles se comportaram hoje no estádio, mesmo a gente saindo atrás com um jogo difícil, nos incentivaram do início ao fim. Então, parabenizar eles também essa grande vitória e já contar com o apoio deles no próximo embate que teremos, para que eles possam encher o brinco de ouro e empurrar a nossa equipe em busca de mais essa vitória. Boa noite, Loser, Eduardo Tolentino, canais Futebol Interior e Rádio Essência FM. Parabéns pela vitória. Eu queria saber de você, na sua opinião, o que foi essencial para o Guarani conseguir virar a chave no jogo. O primeiro tempo, nos primeiros minutos de jogo, o Guarani estava ainda um pouco perdido, o Novo Horizontino conseguiu dominar, de certa forma, o jogo em alguns momentos, mas na reta final do primeiro tempo o time cresceu e na virada para o intervalo, o time voltando para o campo, a câmera flagrou uma conversa ali entre os jogadores. Eu queria saber como foi esse papo com o time no intervalo para o time conseguir voltar tão diferente para o segundo tempo. Acredito que foi determinante a postura dos atletas, né? Nós sabíamos que ia ter dificuldades, claro que se a gente for puxar, pouquíssimas vezes essa equipe se desorganizou dessa maneira, então a gente poderia pagar um preço muito caro, até pela qualidade do adversário, mas ali a gente, quem acompanhou a partida, vocês que acompanharam, a todo momento a gente estava falando para acalmar, para voltar a nos organizar, se manter na posição de origem para se defender, para poder novamente, gradativamente, ir tomando o controle da partida. A gente estava muito ansioso, querendo fazer ligação já direta, então a gente pedia para que a gente pudesse ter uma troca de corredor, uma circulação mais rápida de bola, para poder fazer o adversário balançar, e assim a gente achar esses espaços. Ele estava nos ofertando o entre-linha, né, as costas, entre as costas dos volantes e a linha defensiva, então nós não estávamos conseguindo ter essa conexão, fazer o fora-dentro nosso, para poder fazer com que o adversário ficasse no meio do caminho, na hora que ele estivesse subindo essa pressão. E aí nós fomos tomando controle, fomos contendo a ansiedade, voltamos a fazer aquilo que nos faz forte, e aí conseguimos uma bola na trave, conseguimos uma outra conexão, conseguimos fazer o gol do empate, e ter o controle, sim, até o término do primeiro tempo. No segundo tempo, no intervalo, procuramos fazer os ajustes, fortalecer essa ideia, e conseguimos, né? Em vários momentos ali, ter possibilidade de vencer, mas nunca desguarnecendo, nunca se desorganizando para não ofertar aquilo que o adversário também tem de forte, e fomos premiados com um belo gol do João, então a gente fica feliz e credencia essa mudança para toda a equipe, a maneira como eles acreditam naquilo que é passado, então a gente fica feliz pela entrega, pela dedicação, mérito deles. E agora, como eu falei, é descansar e a partir de amanhã já pensar o próximo evento, o próximo embate que teremos, que será dificílimo de novo. Humberto, boa noite, Heitor Fredo da Band. Você tem uma lista grande de jogadores que estão pendurados, você inclusive está pendurado com 2 cartões amarelos, mas você não pede ninguém para o próximo jogo, mesmo tendo hoje 4 titulares que estavam pendurados. A disciplina também é parte dessa preparação para não perder um atleta nessa reta final por uma reclamação, por uma falta desnecessária. Isso também é conversado dentro do vestiário e para você também é um controle a mais ali na beira do campo? Sim, a gente tem tentado, é claro que em alguns momentos a gente acaba saindo ali da área, mas sempre respeitando. Eu não gosto muito de falar com as arbitragens, então eles até compreendem alguns momentos, tem pedido ao Benhu também, ao próprio Chuva, ao pessoal do banco ali também para me chamar a atenção quando eu estiver saindo um pouco ali do nosso setor. A gente tem tido, é claro que é difícil, e também a gente passa as orientações para os atletas. O cartão, ele faz parte do jogo, a maneira como que ele será tomado, né? Então isso a gente procura passar para os atletas também, para evitar por discussão, por reclamação, ou para chute na bola. Então, evitar esse tipo de cartão. Tiver que fazer uma falta tática que vai trazer essa situação de um cartão, faz parte do jogo. Então, a gente está orientando também assim os atletas, e eu também estou sendo orientado para me controlar ali e não tomar o terceiro cartão. Boa noite, Humberto. Beto Toledo,
Rádio Web Planeta Guarani. Humberto, muita coisa para se falar taticamente desse jogo hoje, mas a gente queria explorar um pouco de tudo que foi a atmosfera da partida, né? Todas as grandes campanhas que o Guarani fez de acesso, você inclusive tem uma grande campanha de acesso aqui pelo Guarani, passaram por jogos que são divisores de água, como esse de hoje. Você tem essa mesma visão? Você encara esse jogo hoje como um divisor de água, por tudo que representou, por uma virada e por toda a construção que foi para o Guarani conseguir o placar no final, Roberto? Mais um jogo dificílimo que enfrentamos, mais um jogo que nos preparamos muito, entendendo, respeitando o oponente, e conseguimos fazer aquilo que a gente trabalhou ao longo da semana para fazer. Em alguns momentos a gente tinha que fugir, a gente ia fugir das nossas características. É um jogo de muito duelo, de muita trocação. Então, em alguns momentos a gente acabou fugindo, mas tirando aquele período que nos desorganizamos, no geral, estava tudo sob controle, sabendo da dificuldade, sabendo fazer as movimentações para tentar sair, mas nós tínhamos do outro lado também uma equipe muito disciplinada, uma equipe que ganha em vários aspectos ao longo da temporada. Ela é top 1 ali em vários aspectos, então nós temos que enaltecer essa grande vitória, e claro que foi uma vitória grande, maiúscula, pelo aquilo que ocorreu durante toda a partida e pelo oponente também. Então, que valorizar o adversário, que tem se portado assim, tanto em casa como fora. É uma equipe experiente, uma equipe muito bem montada pelo Eduardo, que já vem desde o início do ano, né? Haja visto que subiram também da Série A2 para a Série A1. Então, é mais uma partida que nos traz um combustível a mais para a gente continuar, nos fortalecer, para que a gente continue a trabalhar cada vez mais, sabendo que cada vez o desafio da frente será muito mais difícil, então exige da gente uma preparação ainda maior, e é assim que a gente vai enfrentar essa semana de trabalho, para que a gente possa chegar forte, fazer mais um grande jogo, e quem sabe a gente conseguir o nosso resultado de vitória dentro de casa. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Humberto Louser. Ok, obrigado, Brinco de Ouro. Muito bem, Guarani 2, Novo Horizontino 1, público 8.134. Lembrando que quem ganhou a furadeira da Uesco, foi João Carlos de Oliveira. João Carlos de Oliveira, a produção entrou em contato. Muito obrigado, parabéns, João. E a todos que participaram, nosso muito obrigado. Sempre aqui na Bandeirantes, terminando o jogo, tem a furadeira Uesco. Olha, transmitíamos o jogo do ABC com a Ponte, porque foi assim, nós transmitimos o primeiro tempo do Guarani. Aí o Roger Willis passou o comando para o Boris na narrativa de ABC e Ponte, ABC 2.0. Estava no segundo tempo da Ponte quando há um chamado do Brinco. Estávamos a 36 do segundo tempo do Brinco de Ouro, quando o Roger Williams tem uma intervenção aqui na transmissão. Vamos lá, e a gente registrou assim. Golaço de João Vitor! Na cobrança do escanteio, a zaga afastou, caiu na ponta esquerda. Ele puxa na perna direita, bate uma bola com um ângulo espetacular. Ela vai morrer no fundo do gol de Jorge Emi. Gol! De perna direita fora da área, mas pela ponta esquerda, fazendo um gol plástico. O Guarani com 2 golaços vai virando o jogo para cima do Novo Horizontino, para voltar ao G4 e explodir o lotado Brinco. Olha, foi assim, o Vitória ganhou ontem 1-0 Tombense, foi no Barradão. Vitória 1, Tombense 0, com 28.500 de público. O Sport jogou ontem também e empatou o jogo aos 50 do segundo tempo. Fabrício Daniel, depois cobrança de escanteio. Lá em Floripa, Avaí 2, Sport também 2. O Juventude ganhou hoje. Juventude 1, Criciúma 0. Então ficou assim, em primeiro Vitória com 58, em segundo Sport com 54, em terceiro Juventude com 53, em quarto Guarani 53, o Guarani tem uma vitória a menos, Juventude tem uma vitória a mais, por isso que o Juventude é o terceiro, o Guarani 4. E em quinto colocado o Novo Horizontino com 51, Criciúma sexto colocado com 48, o Vila Nova joga amanhã.
Vila Nova e Chapecoense. O Vila Nova tem 46. Se o Vila ganhar, vai a 49 e termina como sexto colocado. Mas, enfim, a situação de momento. Vamos lá, Tigrão, queremos ouvir, hein? 2-1 de virada, venceu o Guarani em Tigrão. Alô, Edu, um abraço a você, um grande abraço aos amigos aí do Apito Final, no sabadão à noite. Guarani ganhou bem do Novo Horizontino, ganhou e ganhou bem. Jogo duro, era previsto, dois times que estão aí lado a lado. O Novo Horizontino tinha um ponto a mais que o Guarani, 51-50. Ganhando o jogo, o Guarani passou o Novo Horizontino, agora 53-51. Equipes parelhas, mas o Guarani dentro de casa, nós apontamos aí a semana toda que era favorito. E olha que o Guarani saiu atrás, tomou um gol surpreendente ali do César Martins, zagueirão da equipe lá de Novo Horizonte. Cobrança de escanteio, a zaga estava meio que desarrumada e o César apanhou um rebote e botou a bola na rede. Depois de uma grande defesa do Pegorari, de sola, ela bate na trave e volta, bate nas costas do Pegorari e entra. 1-0 para o Novo Horizontino, claro que deu um gelo, né, nos mais de 8 mil torcedores do Guarani que estavam no brinco. Guarani sentiu o impacto do gol, demorou um pouquinho para ajustar, o gol foi a 8, até por volta de 20, 25. O Guarani dava amostras de que tinha sentido sim emocionalmente o fato de ter tomado o gol muito cedo, mas depois ajustou e chegou ao empate ainda no primeiro tempo com o Derek, para mim o principal jogador do Guarani na partida, deu uma pancada de fora da área, uma pedrada depois de uma boa assistência que recebeu pelo meio da zaga de 3 zagueiros da equipe do Novo Horizontino. O Derek acertou, a bola desviou na zaga no próprio César Martins, que tinha feito o gol da equipe de Novo Horizonte, e aí cobriu o Jorge, que é um goleiro bastante limitado, grandão, mas com pouca agilidade. Ele estava adiantado, também não teve culpa, porque a bola desviou, subiu, ganhou uma outra trajetória e caiu dentro do gol. Esse é o placar do primeiro tempo, 1-1. Um primeiro tempo equilibrado. Melhores momentos do Novo Horizontino. Depois da metade do primeiro tempo para frente, melhora o Guarani. E eu acho que um placar de 1-1 que acabou refletindo aquilo que foi a partida nos seus primeiros 45 minutos mais acréscimos. Novo Horizontino marcou muito a saída de bola, o Novo Horizontino subiu surpreendentemente a marcação e acabou com isso, obviamente, dificultando a construção de jogadas do Guarani, saindo com a bola, evoluindo com ela de trás para frente. Novo Horizontino, bom primeiro tempo. O Guarani, titubeante no começo e depois equilibrou. Para mim, o placar mostrou na primeira etapa aquilo que foi o jogo. Veio o segundo tempo e aí o Novo Horizontino perdeu a intensidade. O segundo tempo foi todo ele do Guarani, que poderia ter feito antes, adiantou, subiu as linhas, usava as laterais, o Loser começou a mexer na equipe, em alguns momentos até de forma ousada, quando tirou o Matheus Bueno, que é um volante, e pôs o Lucas Araújo, que é um atacante. Bruninho hoje não brilhou, entrou o Regis no seu lugar. Derek, extenuado fisicamente, entrou o Bruno Mendes. Enfim, o Loser começou a usar o banco e o Guarani aumentou a intensidade e mostrou estar melhor preparado nesse jogo fisicamente do que o Novo Horizontino. E o gol era uma questão de tempo, uma longa sequência, uma grande sequência de escanteios, e a bola não entrava, até que num outro escanteio a bola batida, a zaga tirou, o João Vitor matou, levantou a cabeça, fez um golaço. De fora da área, jogou por cima, deu uma chapa na bola, encobriu o Jorge, mas aí é mérito do chutador, a bola bateu na lateral da rede, no lado esquerdo do goleiro do Novo Horizontino. 37 minutos, aí o Guarani administrou, o Loser, que tinha botado lenha na fogueira, tinha botado muita intensidade, tinha mandado o Guarani para cima, tirando o volante e pondo o atacante. De bobo não tem nada. Quando virou o jogo, quando voltou a ficar à frente, quando conseguiu a vantagem no marcador, aí tirou um atacante, o João Vitor, que fez o gol da vitória, botou o Anderson, né? E o Anderson ali para fechar a casinha, para diminuir os espaços de criação do meio-campo da equipe do Novo Horizontino. Mesmo assim, na última bola do jogo, o Pegorari fez uma grande defesa numa pancada de fora da área, batida pelo Felipe Marques, e o Pegorari fez, para mim,
a defesa do jogo no último lance, praticamente na última bola do jogo, garantindo a vitória importantíssima e justa do Guarani. O resultado premiou a equipe que foi melhor no segundo tempo. Se no primeiro tempo tivemos equilíbrio, no segundo tempo o Guarani foi melhor e por isso mereceu uma vitória que a gente cantava a pedra, que seria difícil, mas deveria acontecer porque o Guarani, dentro dos seus domínios, é mais agressivo e tem mais time e tinha melhores possibilidades de vencer a partida com uma atmosfera de campo e torcida muito favorável. Ao final, para mim, justo sim, correto o resultado, 2 para o Guarani, 1 para o Novo Horizontino, meu caríssimo Edu Pinheiro. Olha, segura-se, Tigrão, segura, já você volta aí com o gabarito aí. Olha, faltam 8 rodadas, vão ter muita decisão. Por exemplo, Guarani Vila Nova, Guarani Criciúma, Juventude vai pegar o Sport, o Novo Horizontino pega o Criciúma pega o Vitória. Gente, o que me chama a atenção é a campanha, os próximos jogos do Vitória. O Vitória, ele tem praticamente todos os adversários que lutam com ele para subir e vai enfrentar. Se você pegar a classificação, o Vitória é o primeiro colocado. Em segundo é o Sport. O Vitória vai pegar o Sport, vai para frente, vai ser em Salvador. O Vitória tem o Juventude pela frente e vai ser em Salvador. O Vitória tem o Guarani pela frente, vai ser em Salvador. O Juventude tem o Novo Horizontino pela frente. Esse jogo aqui, Vitória e Novo Horizontino vai ser em Novo Horizonte. É impressionante. Criciúma também. O Sport pega o Criciúma. O Vitória pega tudo. Impressionante, né? É impressionante. O Vitória, ele pega... Você quer ver só? Olha, Criciúma é o próximo adversário do Vitória. Tá na briga o Criciúma. Depois o Vitória recebe o Guarani. Tá na briga o Guarani. Aí o Vitória pega o Sampaio lá, não tá. Depois o Vitória recebe o Juventude, tá na briga o Juventude. Vitória recebe o Vila Nova, tá na briga. Aí o Vitória vai a Novo Horizonte, o Novo Horizontino tá na briga. Depois o Vitória recebe o Sport, tá na briga. E depois o último é a Chapecoense, que tá fora da briga, é lá em Chapecó, o último jogo. Vamos lá, Tigrão, o gabarito do jogo, hein, Tigrão? Dá uma geral aí, do Pegorari até o João Vitor, Tigrão. Bom, Edu, vamos dar uma passada aí então no gabarito do jogo. Guarani que ganhou de 2-1, para mim com justiça, do Novo Horizontino. Pegorari, conceito bom, uma grande defesa na última bola do jogo. A linha de zaga, Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Boa atuação, começou um pouco titubeante, o Valber veio aí, né, de última hora na partida. Claro que o Alan Santos sentiu no aquecimento, uma surpresa, ninguém esperava por isso. Demorou um pouquinho para dar um encaixe entre o Lucão e o Valber. O Guarani tomou o primeiro gol numa bola de escanteio, rebatida pela zaga, mas na verdade, aliás, rebatida pela zaga não, né? Cabeceada para o gol, com grande defesa do Pegorari, que defende, ela bate no travessão, volta, e aí o César Martins de sola empurra para dentro, ela ainda bate na trave de novo, um gol chorado, volta, bate nas costas do Pegorari e entra. Demorou um pouquinho para dar o encaixe, mas depois deu tudo certo. Mike, conceito regular também para Lucão e Valber, e um conceito bom para Diogo Matheus, que apoiou muito, que empurrou o time do Guarani, sobretudo no segundo tempo, ali pelo lado direito, arrastando essa bola a todo momento para que o Bugre conseguisse exercer uma forte pressão para cima do Novo Horizontino. Meio de campo, Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruninho. Bruninho hoje apagado, participando pouco, um conceito apenas regular, com muito boa vontade. Matheus Barbosa e Matheus Bueno, boas atuações novamente, para mim conceito bom para os dois, dão muita consistência na marcação. Bruno José, conceito bom, meteu a bola por dentro da defesa. O Novo Horizontino jogou com 3 zagueiros, Liger, César Martins e Adriano. Meteu bem para o Derek, que cortou por dentro, evoluiu e soltou uma pancada. Bola metida pelo Bruno José. E outra, recompõe o tempo inteiro, um leão na marcação. Num determinado momento ele tirou uma bola de cabeça num cruzamento do Novo Horizontino, como se fosse um zagueiro. Ele que não tem altura de zagueiro, foi lá em cima, tirou, briga o tempo todo e com a bola é um jogador de muita qualidade. Conceito bom para Bruno José,
Para mim, Derek, o nome do jogo, participando muito, ativo, recuperando, reencontrando o seu melhor momento físico, fez o empate, fez o segundo gol no segundo tempo, mas o VAR anotou falta dele no zagueiro da equipe do Novo Horizontino. Para mim, andou bem o VAR, a falta realmente aconteceu. Conceito bom para Derek. E João Vitor não estava tão ativo no jogo como de costume, mas fez um gol antológico, um gol de muita categoria, um gol de muita qualidade individual que deu a importantíssima vitória para o Guarani e leva também um conceito bom, João Vitor, até porque desequilibrou. O jogo era tinhoso, o Guarani era melhor, pressionava, mas não encontrava o caminho do gol e na individualidade, no talento, o João Vitor acabou resolvendo a partida. Com relação àqueles que entraram, Gustavo França, Lucas Araújo, Regis, Bruno Mendes e o Anderson, nenhum destaque assim que tenha chamado a atenção e que a gente possa fazer qualquer tipo de observação mais importante. O técnico Humberto Louser escalou, claro, aquilo que tinha de melhor de início. Quando percebeu que o time enroscou no 1-1, tirou o Matheus Bueno, pôs Lucas Araújo, tirou o Matheus Barbosa, pôs o Gustavo França, foi tirando o marcador e metendo o atacante. Quando conseguiu o gol, através do João Vitor, aí deu uma fechadinha, deu uma reorganizada na marcação e conseguiu com competência levar o jogo até o final. Conseguiu garantir esse resultado, uma vitória extremamente importante nesse momento do campeonato, num confronto direto contra o Novo Horizontino, uma vitória que não poderia escapar pelo vão dos dedos do Guarani e acabou não escapando. Mesmo saindo atrás, o Guarani teve força, personalidade, confiança e autoridade para virar o jogo dentro dos seus domínios e fazer 2-1 para cima do Novo Horizontino. E, claro, que um resultado assim passa, claro, pela organização do time, passa pela qualidade dos treinamentos, passa pela estratégia de jogo e tudo isso passa pelo treinador. Por isso, o time venceu, tirou o pedido, conquistou 3 pontos fundamentais e por tudo isso o conceito de Humberto Louser é bom. Valeu, Edu, um abraço para você e para os amigos que continuam firmes aí já nesse finalzinho do nosso grande apito final da Bandeirantes. Muito bem, Tigrão, e com o seu apito final, muito bem pronunciado, chegamos ao final do apito final. Lembrando que João Carlos de Oliveira ganhou a Furadeiro Esco. João Carlos de Oliveira, parabéns, é o ganhador da Furadeira Esco. Gente, então já aqui uma rodada dupla, começamos com Guarani e depois passamos para Ponte. Guarani 2, Novo Horizontino 1, primeiro tempo com o Roger Williams, com o Tigrão e com o Vladimir Catarino. O Tigrão fez a rádio, fez a TV também. E na transmissão de ABC 2.0 com o Bolle CH e o nosso Vladimir Catarino. Lembrando que a Copa Paulista já tem a sua final. O São José ganhou do Grêmio Prudente, São José 2, Grêmio Prudente 0. Primeiro jogo em Presidente Prudente foi 1-1, então São José na final. Em Piracicaba, 15-0, Portuguesa Santista 1. Lá em Santos foi 1-1, então a Santista vai para a final. A final vai ser Santista e o São José. Serão 2 jogos e o campeão escolhe se quer a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro da Série D de dado, tá bom? Lembrando que hoje no Brasileirão, Flamengo 1, Bahia 0, Fortaleza 1, Grêmio também 1, Cuiabá 3, Fluminense 0, São Paulo de virada 2, Corinthians 1, primeiro tempo, 40 minutos, Beira-Rio, Internacional e Atlético Mineiro 0-0. Na Série B, Juventude 1, Criciúma 0, tivemos ainda Ituano 1, Botafogo de Ribeirão Preto também 1, e repetindo ABC 2.0, Guarani 2, Novo Horizontino 1. Meus amigos, muito obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Gabriel Ribeiro, Lucas Pessoa, Danilo Capucci e Gilberto Suppi. Pessoal, muito obrigado, muito agradecido pelo seu carinho, pela sua audiência. Nós voltamos aqui agora sábado que vem, né? Guarani e Vila Nova, 18 horas, e a Ponte joga dia 9, segunda-feira. Da outra semana, dia 9 de outubro, segunda-feira, 20 horas na Ilha, Esporte e Ponte. Gente, um grande abraço, muito obrigado, uma ótima semana. Então eu volto, o quê? Sábado que vem, sábado eu volto. Se Deus quiser.
Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.